Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Eu vou chamar agora para o início do nosso Morning Talks a Luisa Lievano. A Luisa é a nossa analista de sustentabilidade, formada pela Universidade Nacional de Colômbia, é mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná e doutora em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás. No IES, ela é pesquisadora, e trabalha com conservação e restauração, desenvolvendo projetos relacionados a análises espaciais para identificar áreas prioritárias para restauração, conservação, impacto nas mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos. Seja muito bem-vinda, Lu. Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Só um Muito feliz de minuto que estar a Fê aqui. tá. Agora pode falar. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? É, Ótimo. Obrigada, Aline. Muito feliz de estar aqui. Então, vamos começar. Esta é, como a Aline falou, é uma das Morning Talks do IES. Eu vou apresentar hoje um trabalho. Peraí, agora foi. Um trabalho que publicamos no IES no início deste ano, intitulado Addressing the Urgent Climate and Biodiversity Crisis Through Strategic Ecosystem Restoration in Brazil. Então, vamos lá. Como nós sabemos, a restauração ecológica pode reversar a degradação do uso da terra e a perda de biodiversidade e, ao mesmo tempo, melhorar a provisão de serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano. E também a importância da restauração ecológica para mitigar a mudança ambiental global tem sido ressaltada pelas Nações Unidas em vários dos acordos internacionais que existem, como, por exemplo, o Acordo de Paris, o Global Biodiversity Framework de Kunming-Montreal e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Além disso, esta década, 2020 a 2030, foi declarada como a década da restauração pelas Nações Unidas. Agora vamos falar um pouquinho de priorização espacial. O planejamento espacial para restauração ou conservação busca identificar as áreas prioritárias para conservação ou restauração usando diferentes critérios. Para isso, ela usa algoritmos para identificar essas áreas. Aqui temos dois principais métodos, que são os algoritmos heurísticos, que são usados por softwares como Zonation, e a programação linear. A programação linear tem várias vantagens, como melhor velocidade computacional, uma solução de melhor qualidade, porque ela fornece soluções exatas, e uma quantificação garantida da qualidade das soluções. Aqui no IS, nós desenvolvemos um algoritmo de optimização multicritério chamado Plangea. O Plangea vai considerar diferentes critérios, trade-offs e cenários oferecendo soluções customizáveis para a priorização. Então, vamos falar agora um pouco de como priorizar as áreas de restauração. Então, nós vamos focar no Brasil, porque é um país mega diverso, que tem um alto grau de potencial de restauração, ou seja, áreas degradadas que são restauráveis, principalmente na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga. O Brasil também tem várias leis e acordos internacionais relacionados com restauração. Por exemplo, o Plano AVEG, que é o Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, busca restaurar 12 milhões de hectares até 2030. E também temos acordos internacionais, como o Acordo de Paris e o Global Biodiversity Framework, dos quais o Brasil faz parte, que eles têm como objetivo a restauração de 30% das áreas degradadas até 2030. Então, nós podemos imaginar que temos aqui um desafio bem grande, que é conciliar os fatores biofísicos e socioeconômicos de um território com a heterogeneidade desse território para encontrar quais áreas podemos priorizar. E o planejamento da restauração pode nos ajudar a identificar
soluções eficientes e balanceadas entre todos esses eh, eh, atributos que precisamos levar em conta. Então, nosso objetivo neste estudo foi identificar áreas prioritárias de restauração que maximizem a conservação da biodiversidade e a conectividade funcional para o Brasil todo. Então, nosso caso de estudo é o Brasil. Usamos uma abordagem de modelagem para obter camadas espaciais da conectividade funcional e dos ganhos potenciais de hábitat para as espécies. E usamos essas camadas numa priorização espacial para identificar as áreas prioritárias para a restauração. E a nossa pergunta foi: quais áreas optimizariam a conservação da biodiversidade e a conectividade funcional caso fossem restauradas? Como eu falei para vocês, nossa área de estudo é o Brasil todo. Ele está dividido em 6 biomas ou domínios fitogeográficos, sendo 2 florestais, Amazônia e Mata Atlântica aqui. Os não florestais, que são a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal e o Pampa. E temos aqui, então, em verde as áreas naturais e em amarelo as áreas restauráveis. Este mapa foi gerado a partir de uma biomassa versão 7, do qual tivemos todas as coberturas do uso da terra e todas as análises foram feitas para cada domínio fitogeográfico separadamente. Então, temos nossos 6 domínios fitogeográficos. Consideramos como áreas restauráveis todas as terras de agricultura, pastagem e silvicultura. Usamos uma resolução espacial de 4,3 quilômetros e desenvolvemos 12 cenários, os quais eu vou explicar daqui a pouco. E consideramos a restauração do 30% das áreas de cada bioma, considerando as metas internacionais de restauração. Então, temos 2 critérios: conservação da biodiversidade e conectividade funcional. O primeiro é o ganho potencial de hábitat para as espécies nativas se um pixel fosse restaurado. Para isso, usamos dados de ocorrência de espécies nativas obtidos das redes do PPBio. O PPBio é o Programa Brasileiro de Pesquisa em Biodiversidade, o qual tem redes pelo Brasil todo, envolvendo pesquisadores que fazem pesquisa de campo, pesquisa sobre diferentes aspectos ecológicos da biodiversidade brasileira. E também usamos outras bases de dados, como é o GBIF, e bases brasileiras, como do ICMBio e CNC Flora. E com esses pontos de ocorrência, construímos modelos de distribuição de espécies, SDMs. Agora, o segundo critério foi a conectividade funcional. Esta quer dizer a melhora na conectividade caso um pixel fosse restaurado. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como obtivemos essas 2 camadas. Para isso, usamos o Índice Integral de Conectividade, IIC, o qual está baseado na distância euclidiana. E ele mensura se ele considera que 2 fragmentos estão conectados se a distância euclidiana entre eles é menor do que a capacidade de dispersão da espécie que estamos considerando. Para isso, usamos espécies hipotéticas com habilidade de dispersão média, alta e muito alta. Agora vamos ver um pouco melhor como obtivemos as 2 camadas. A primeira, ganho potencial de hábitat. Temos os dados de ocorrência do PPBio e de outras bases de dados. Nós consideramos mais de 11.000 espécies nativas brasileiras. Construímos os modelos de distribuição de espécies para cada espécie em cada domínio fitogeográfico. Ou seja, se temos uma espécie que se repete em 2 ou mais domínios, vamos ter um modelo para cada domínio dela, então ela vai estar repetida, vamos dizer assim. E logo simulamos a restauração de cada pixel dentro do domínio. Então, aqui temos um exemplo. Temos estes 4 modelos para 4 espécies. E vamos ver o potencial de ganho de hábitat. Então, se restauramos o primeiro pixel aqui vemos que não vai beneficiar a primeira espécie, mas a segunda sim, a terceira e a quarta. Logo, o segundo pixel, a mesma história, igual com todos. Finalmente, temos todos os ganhos potenciais para cada espécie por domínio. Fazemos um ensemble para o domínio, tendo o ganho potencial de habitat para todas as espécies nativas desse domínio. Então, esta é a camada espacial que vamos usar para a priorização. Agora, falando da conectividade funcional, nós tomamos o mapa de cobertura da Terra do biomas, original em 30 metros, e separamos cada cobertura natural
ou seja, savanas, florestas, wetlands, entre outros, e fazemos uma reamostragem para deixar um pixel de 4 quilômetros. Depois disso, vamos transformar eles em pixels de presença e ausência. Consideramos a presença da cobertura se esta ocupa mais do 50% do pixel. Agora já temos as camadas de presença e ausência para cada cobertura natural. Daí, vamos calcular a conectividade. Então, consideramos que dois pixels estão conectados se a espécie é capaz de chegar no centroide do segundo pixel. Isso permite que a análise seja mais conservativa. Então, espécies de dispersão média são capazes de atingir 2 pixels, ou seja, 6,5 quilômetros. Dispersão alta, 5 pixels, 20 quilômetros. E muito alta, 10 pixels, ou 42 quilômetros. Então, aqui um exemplo. Temos o IIC para cada cobertura da Terra e cada habilidade de dispersão. Então, por exemplo, aqui temos savanas e florestas, para médio, alta e muito alta. Aí vamos fazer um ensemble por domínio fitogeográfico para cada uma das habilidades de dispersão. Aqui no exemplo, por exemplo, espécies médias. Vemos que este segundo pixel para a savana e para a floresta é importante. Então, aqui aparece sinalizado como em verde, como este vai servir para aumentar a conectividade para estas duas coberturas. Finalmente, fazemos um ensemble final com todas as coberturas e todas as capacidades de dispersão para cada bioma. Aí, finalmente, agora podemos fazer nossa priorização. Já temos os benefícios, ganho de hábitat e conectividade, temos nossas áreas restauráveis do biomas, que são as áreas de agricultura, pastagem e silvicultura, e vamos fazer nossos 12 cenários. Temos um cenário controle, que é o que aconteceria se houvesse restauração sem aplicar inteligência espacial. Temos dois cenários de um critério, que é como seria a restauração se só maximizássemos um dos critérios, ganho de hábitat e conectividade, e os multicritérios. Estes foram construídos com diferentes pesos para o ganho de hábitat, para escolher o cenário mais balanceado. Ou seja, o que nos permite ter ganhos similares para ambos os critérios, como objetivo de balancear a representatividade do ganho de hábitat nos cenários. Como que escolhemos o melhor cenário? Nós vamos fazer uma figura com a conectividade aqui no eixo X e o ganho de hábitat no eixo Y, e essa figura nos mostra os trade-offs. O melhor cenário é aquele que maximiza os ganhos para os dois benefícios, ou seja, o que tem os maiores valores para os dois, que aqui seria o que está na curva, seria como este aqui, este aqui. Então, assim que identificamos nosso melhor cenário. E, finalmente, nós também avaliamos o estoque de carbono como resultado da restauração. Isso seria um dos co-benefícios da restauração, já que as plantas, ao crescerem no ecossistema restaurado, vão capturar mais carbono. Então, nós assumimos que as áreas identificadas como prioritárias foram restauradas. Usamos um mapa de carbono potencial, tanto acima como embaixo do solo, considerando que o domínio fitogeográfico está maduro, subtraímos os valores atuais dos potenciais e logo multiplicamos esses potenciais ganhos pelas nossas áreas prioritárias para obter o potencial de ganho de carbono. Agora vamos ver nossos resultados. Este aqui é o cenário onde só priorizamos o ganho de hábitat. Identificamos as áreas com maior potencial de recuperar hábitat para espécies nativas. Aqui as cores mais quentes, este vermelho, seriam as áreas mais importantes. Então, podemos ver que estão muito nos ecótonos dos biomas, aqui, e na área costeira da Mata Atlântica. E agora, este é nosso cenário para conectividade funcional. Aqui estamos melhorando a conectividade funcional e, novamente, em cores mais quentes, temos as áreas mais importantes, sendo que elas estão localizadas nas zonas centrais dos biomas e no leste da Amazônia, aqui. E se nós compararmos esses dois cenários, nós podemos ver que temos um problema, já que as áreas que são mais importantes para
conservação da biodiversidade não são as mesmas que são importantes para a conectividade funcional. Ou seja, temos trade-offs entre os critérios, já que se queremos conservar a biodiversidade, não necessariamente estaríamos aumentando a conectividade. E por isso que nosso cenário multicritério é muito importante e é muito legal, porque ele nos permite identificar as áreas como maior potencial para ambos os benefícios. Recuperar hábitat para as espécies e melhorar a conectividade funcional. Aqui estes são os resultados do nosso melhor cenário multicritério, e podemos ver que as áreas mais importantes, de novo, em cores mais quentes, estão no arco de desmatamento da Amazônia, na área costeira da Mata Atlântica, no litoral, no ecótono da Caatinga, nos ecótonos aqui do Pantanal, e aqui também, do Pampa, temos aqui, e na parte central do Cerrado. E estes são nossos resultados para o ganho potencial de carbono. Novamente, cores mais quentes indicam as áreas que teriam maior ganho potencial de carbono. E aqui nesta figura nós temos uma porcentagem de ganho de carbono com a porcentagem de área restaurada. Então, se nós focamos no 30% de área restaurada, que foi como target que nós colocamos para nosso artigo, vemos que a Amazônia poderia ganhar até 50% de captura de carbono, seguido pela Caatinga com aproximadamente 36%, e os outros biomas estariam entre o 25% e 35% de ganho potencial. Agora, sumarizando esses resultados, né, nós vemos que os benefícios de restaurar 30% das áreas para cada domínio fitogeográfico representaria um ganho de 40% de hábitat para espécies nativas e uma melhora de 60% de conectividade funcional quando comparamos nossos resultados com o cenário controle, que não considera uma priorização usando inteligência espacial. Este ganho de hábitat representa aproximadamente 10% de incremento de hábitat disponível para mais de 11 mil espécies nativas brasileiras. E também, como co-benefício, teríamos a captura de aproximadamente 9,8 milhões de toneladas de carbono. Então, aqui queremos ressaltar que nós fizemos a primeira aproximação de planejamento da restauração usando todos os biomas brasileiros, já que existem vários trabalhos que fazem uma priorização espacial, mas eles estão focados só em um bioma ou dois, mas não tínhamos um trabalho mostrando um esforço para o Brasil todo. E nossos resultados são uma guia preliminar para a restauração. Também nós temos que restaurar o 30% das áreas restauráveis de cada bioma, poderia cobrir aproximadamente 76 milhões de hectares. Esses resultados têm várias aplicações, como, por exemplo, apoiar a implementação prática de esforços de restauração e ajudar no cumprimento de legislação ambiental, como é, por exemplo, o Código Florestal brasileiro. Quando comparamos nossos resultados com essas priorizações que eu falei para vocês, que estão focadas em só um ou dois biomas, vemos que coincidimos em ressaltar a importância dos ecótonos. E os ecótonos, por que que são importantes? Primeiro, porque eles são áreas de alta biodiversidade, são muito importantes para a migração de espécies, mas, ao mesmo tempo, eles sofrem altas pressões antrópicas. E isso fica evidenciado nos arcos de deforestação da Amazônia e do Pantanal. Um resultado que nos chamou bastante atenção foi o Cerrado. Nós não esperávamos que as áreas centrais do Cerrado fossem as mais importantes para a restauração, já que essa área não é a mais biodiversa. A maior biodiversidade estaria no Mato Piba ou nos ecótonos. Mas nossos resultados mostraram que restaurar estas regiões pode melhorar a conectividade entre fragmentos naturais. Então, por isso que essas áreas seriam tão importantes. Agora, falando um pouquinho sobre preservar a biodiversidade brasileira. É muito importante encorajar a pesquisa, compartilhamento de dados, integração de recursos de dados para melhorar os inputs que usamos no planejamento da restauração. Por exemplo, nós, ao usarmos dados de campo validados por expertos das redes do PPBio, incrementamos a robustez dos nossos modelos.
o qual, consequentemente, aumenta a confiabilidade da nossa priorização. E ressaltamos aqui que os investimentos em iniciativas de grande escala, como é o PPBio, são muito importantes para obter estes inputs e ter modelos mais confiáveis. Nosso estudo tem também algumas limitações, principalmente relacionadas com a escala. Ahn, para projetos de restauração efetivos e com sucesso, precisamos de análises locais, assim como a inclusão de trade-offs, como são custo de terra, custo de oportunidade, custo de restauração, entre outros. E também nós não consideramos políticas atuais, iniciativas que estão acontecendo, nem mudança climática. Para a implementação da restauração, todos estes são detalhes importantes para serem levados em conta. Então, já para concluir, nossos resultados podem apoiar a tomada de decisão a níveis nacional e subnacional, já que nós estamos mostrando as áreas onde a restauração vai maximizar os benefícios para a biodiversidade e a efetividade desses resultados vai aumentar quando são integrados com informação complementar, como o manejo territorial, custos, serviços ecossistêmicos, legislação, entre outros. A modelagem espacial pode apoiar o planejamento da restauração de duas maneiras. Primeiro, ela vai fornecer inputs-chave, como são as camadas espaciais que nós obtivemos de conservação e conectividade, e também ao identificar as áreas prioritárias, considerando esses critérios e maximizando os resultados, e diminuindo os custos e os trade-offs quando são considerados. E, finalmente, a modelagem espacial também, o planejamento espacial também pode melhorar a eficiência, porque ele maximiza benefícios, reduz custos e apoia a implementação da legislação, tanto nacional como dos acordos internacionais, como são o Acordo de Paris e o Global Biodiversity Framework. Este é o paper, caso vocês queiram consultá-lo e ver mais detalhes, está disponível aqui. E, e era isso, pessoal. Muito obrigada. Excelente, Lu. Muito obrigada pela apresentação. É, Tenho duas perguntas para fazer para você. Beleza. A primeira é por que não consideraram outros critérios como custos e serviços ecossistêmicos? Bem, nós tivemos várias discussões sobre isso, mas decidimos considerar só biodiversidade pelo que o estudo estava muito focado com os dados das redes do PPBio. Então, decidimos focar só na biodiversidade brasileira e como maximizar os benefícios para ela. Quais áreas seriam mais benéficas para a biodiversidade? Mas também a ideia é fazer outros estudos já considerando custos, serviços ecossistêmicos, entre outras coisas. Perfeito, muito obrigada. E a outra pergunta é relacionada ao carbono, né? As toneladas de carbono capturadas equivalem a quando os ecossistemas estiverem maduros? Isso mesmo. Essas toneladas de carbono seriam quando se o 30% das áreas que identificamos fosse restaurado e quando essas áreas atinjam o clímax do ecossistema, porque até aí que vão capturar todo esse carbono potencialmente. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal, em casa? Acho que podemos encerrar, então. Muito obrigada pelo primeiro Morning Talks do IES aqui no pavilhão da COP. Muito obrigada, Luisa, pela apresentação. E é Obrigada, isso, Aline. pessoal. Bom dia. Bom dia. Foi um excelente teste.
Alô? Bom dia. Ah, bom dia, pessoal. Então, bom dia a todos. Bem-vindos à Casa da Restauração. Tem uma... Alô? Bem-vindos. Acho que agora deu, né? Bom dia, pessoal. Bem-vindos à da Restauração. Gutierrez, está saindo o áudio em inglês do tradutor aqui pra gente toda vez que eu falo. Gente, desculpa os problemas técnicos. Começando, acho que agora para valer, bem, que na Blue Zone da COP30 em Belém. Então, inicialmente a gente vai começar passando um videozinho sobre o IS, que é o anfitrião dessa casa da restauração. Estamos convidando todos os parceiros que estão fazendo a restauração acontecer tanto no Brasil quanto no mundo, com o suporte do Instituto Tausa, Instituto Arapiaú. E então, bem-vindos aí à Casa da Restauração. Em nome do IS, aqui a gente vai passar um vídeo curtinho aqui para vocês. 15 years ago, a vision took root in Brazil to build an institute capable of producing world-class science and translating it into real solutions for people and planet, shaping the future of sustainability. Since then, IIS has been at the forefront of innovation in nature conservation, land use change, ecological restoration, and climate change mitigation. At IIS, we transform science into action, developing tools and methods that help governments design policies uniting nature and development. We developed a multi-criteria approach to optimize the spatial planning of ecosystem restoration, conservation, and land use actions. The online platform, Plangia Web, allows users to visualize priority areas and explore the benefits and costs of different scenarios. Our work has helped shape national and global policies, from Brazil's Planaveg to the UN's Global Biodiversity Framework. We also work from the ground up because we believe that healthy soils are the foundation of life. From tropical landscapes to rural communities, our research connects biogeochemical processes to human well-being, regenerating degraded lands, increasing productivity, and building resilience. From the ground to the globe, our work connects knowledge with real-world change, turning research into results. In 15 years, IIS has delivered more than 70 projects, advancing science and sustainability in practice. Our research has generated over 150 scientific papers,
including studies published in Nature and Science. Today, we are part of more than 15 multilateral initiatives, supported by over 40 funders from 7 countries and 40 national and international partners. Now, IIS is entering a new frontier of innovation to help nature-based solutions deliver high-integrity impacts at scale. The Natural Intelligence Program will be a living laboratory that combines science, technology and territorial action to unlock large-scale restoration. We are advancing data, modeling and monitoring systems to improve the ecological quality of restoration while making it more cost-effective and replicable. Over these 15 years, we have learned that lasting change happens when excellence meets empathy, when rigorous science listens to local knowledge, and when long-term vision turns into daily action. Together, we can build a future where natural solutions realize their full potential, restoring ecosystems, empowering people and sustaining life on Earth. Guided by this belief, we strive to be the first generation that leaves the planet better than we found it. "15 years ago, a vision took root in..." Olá, pessoal. Então, retomando aqui, obrigada aí pela atenção. Obrigada, pessoal, aí pela atenção durante o vídeo. E com isso, eu queria chamar nosso primeiro painelista, que vai ter uma apresentação geral aqui hoje sobre o Target 2, né, sobre a meta 2 do nosso Global Biodiversity Framework, assinado, né, em Montreal, o acordo da CBD, da Convenção de Diversidade Biológica. E essa meta 2, ela fala um pouco para a gente, né, qual é a meta global de restauração que esses países, no âmbito da CBD, assinaram. E o Matheus Couto, nosso consultor aqui, especialista nisso, da FAO, da Organização das Nações Unidas para Alimento, né, e Agricultura, ele vai falar um pouquinho para a gente aqui melhor sobre o que é essa meta 2 e como que é uma visão geral da implementação disso. Depois a gente retoma com os outros painelistas. Então, por favor, Matheus, pode começar. Se vocês puderem também colocar uma apresentação do Matheus. O Matheus também tem uma apresentaçãozinha para compartilhar com a gente. Bom dia a todos e todas, bom dia, Bruna. Quero agradecer o convite do IS, parabenizar por essa iniciativa. Quero cumprimentar também os meus colegas aí, painelistas, Emily, Thiago, é um prazer estar aqui. Também quero dizer que a FAO ela tinha se organizado para estar, né, em pessoa nesse evento aqui, mas a Amy do Shell, a gente está com uma equipe reduzida na COP, tem apenas 6 pessoas, então acho que pelas mudanças de horário ela não pôde estar presente pessoalmente, então, mas com isso eu também vou apresentar aqui online, espero que seja bastante produtivo para todos. Bom, meu nome é Matheus Couto, como a Bruna disse, eu trabalho no time de monitoramento e plataformas de dados da FAO, e a gente tem um time mais ou menos de 20 pessoas trabalhando especificamente com a Meta 2, com o monitoramento da Meta 2. Então, por isso, para nós, esse evento é muito importante, assim, para a gente também poder falar um pouco do nosso trabalho. Bem, a restauração, ela é um tema transversal a todas as convenções, né, do Rio, as 3 convenções do Rio. A Convenção da Biodiversidade, a Convenção de Combate à Desertificação, que tem uma meta de neutralidade e degradação de terras, e a Convenção Quadro de Mudança Climática. Então, todas essas 3 convenções, elas se beneficiam com a restauração, né? A restauração, ela entrega metas para essas 3, e hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo da Comissão de Diversidade Biológica, mas dentro do sistema ONU existe um esforço bastante grande de integrar essas agendas, provocar sinergias entre as convenções. Então,
procurar fazer com que os países tenham um olhar de como cada convenção pode trazer um elemento adicional à agenda de restauração, né? Então, enquanto a Convenção de Mudança Climática está olhando bastante para adaptação e mitigação, a Convenção de Combate à Desertificação, ela pode olhar também para essa questão da restauração produtiva, para como isso está afetando as pessoas, especialmente em regiões mais secas, né? Aqui no Brasil, principalmente a Caatinga, o Cerrado, assim, então ela tem um olhar mais amplo para a restauração. E a Convenção de Biodiversidade ela traz esse olhar para os serviços ecossistêmicos, para as espécies, né, riqueza de espécies, evitar extinções, áreas protegidas, e a restauração colabora com tudo isso, e mais principalmente a restauração ela é uma agenda que envolve pessoas também, né? Então, essa a gente está fazendo isso pelo clima, pelo combate à desertificação, biodiversidade e também pelas pessoas que dependem desses bens da restauração. Bom, a Meta 2, então, ela surgiu num contexto que foi pautado principalmente pelo relatório do IPBS, né, sobre degradação e restauração, que estimou que existem cerca de 1 bilhão de hectares, é, existem 3 bilhões de hectares considerados degradados no mundo e tem 1 bilhão de hectares que estão comprometidos para a restauração no mundo dentro dessas três convenções, né? Tem um estudo que compilou dados das três convenções e procurou olhar para sobreposições e resultou em 1 bilhão de hectares. É uma meta muito ambiciosa no mundo, né? E 80% dos países, eles declararam que precisam fortalecer as capacidades para coletar dados sobre a Meta 2. Então, a gente sabe que o desafio que temos pela frente é bastante grande e a capacidade, principalmente de coletar dados de restauração, é um ponto-chave para a gente poder mostrar progresso, né? Outra questão bastante importante é a coordenação institucional. Via de regra, né, como a gente vê, a restauração é uma pauta transversal, então tem diferentes ministérios, diretórios, agências trabalhando com restauração e como a gente pode fazer, né, para integrar tudo isso, para não haver competição e sim haver uma relação de sinergia, né? Então, 70% dos países afirmaram é, essa necessidade de coordenação institucional. Nesse slide eu quero chamar a atenção que assim nós já estamos, né, desde 2021 na década da restauração. Esse é um chamado, né, que foi uma declaração fruto de uma Assembleia Geral da ONU para apoiar, escalar os esforços de restauração para prevenir e reverter a degradação dos ecossistemas no mundo inteiro e que a gente possa apoiar esforços, né, com sucesso de restauração de ecossistemas. Então, dentro da década da ONU, que ela envolve bastante a sociedade civil, empresas, né, movimentos voluntários, foi desenvolvido essa ferramenta de monitoramento que é o FERM, né, a sigla em inglês. É o quadro para monitoramento de restauração de ecossistemas. Hoje ele já está traduzido para português, espanhol e francês também, além do inglês. E eu vou apresentar para vocês mais em detalhes, mas dentro da força-tarefa de monitoramento da ONU, da década da ONU, a gente tem mais ou menos 500 especialistas de mais de 100 organizações compartilhando e colaborando, compartilhando dados e colaborando para a gente construir uma base de dados de restauração, de áreas em restauração. A FAO, desde o ano passado, está implementando esse projeto Aim for Nature, que tem feito um apoio muito estratégico, importante para a gente aumentar a capacidade de monitorar a restauração, principalmente no âmbito da Meta 2. Esse projeto, ele está hospedando, então ele está permitindo que a FAO, né, hospede essa Target to Roadmap Partnership, uma parceria
para a gente construir um caminho, uma rota aí de sucesso para a Meta 2. A gente está construindo uma base de dados global com dados de restauração, apoiando mais especificamente 4 países, mas também temos um enfoque regional. Então, os 4 países são Brasil, Peru, Filipinas e Quênia. E a gente tem um enfoque regional também, apoiando os centros da CBD, de apoio técnico e científico regionais. Aqui na América do Sul é o Centro Humboldt, né, o Instituto Humboldt lá de Bogotá, mas a CBD, ela, depois da COP15, depois da implementação, da adoção do GBF, tem essa estratégia de centros regionais de apoio aos países também. Então, dentro desse projeto, a gente também apoia os centros regionais. E um ponto-chave que a gente percebeu, e também fruto das negociações da COP, um apoio direcionado à restauração, a destacar a restauração de povos indígenas e comunidades locais, né? A FAO tem desenvolvido essa iniciativa que chama Restauração Biocêntrica, que é uma restauração que leva em consideração o meio de vida dos povos indígenas, né? Então, quando a gente pensa assim, bom, de repente pode ter uma terra indígena com bastante área degradada. Uma solução seria abrir um edital, ir lá e pagar uma pessoa para ir lá e restaurar, plantar as mudas e tudo. É um resultado, pode ser considerado que restaurou, né? Mas uma outra forma, né, distinta também é trabalhar com os próprios povos indígenas, entender o meio de vida, as questões espirituais, as questões de produção de alimentos, né, a diversidade genética, o conhecimento tradicional e colocar isso no centro da restauração, das ações da restauração. É, é sujeito caminhar um pouco mais lento, mas a gente tem um olhar que traz mais qualidade para a restauração também, assim. Então, dentro desse projeto, a gente apoia a restauração biocêntrica. E aí eu vou falar para vocês aqui dessa estrada da Meta 2, né? Então, ela começou lá em 2022 com a adoção da Meta, e a gente tem feito workshops globais em 2023, mobilizando parceiros e principalmente países, né? Porque a gente percebe que na década da ONU, de forma geral, a sociedade civil está muito envolvida, mas os países ainda não estão totalmente dentro e se beneficiando dessa estrutura que foi criada, assim. Em 2024, a gente lançou esse guia da Meta 2, que ele procura esclarecer parâmetros e definições necessárias para essa meta. E esse ano a gente já começou com os workshops regionais, então a gente teve um workshop regional com os países da Ásia, que foi na Tailândia, ali com uma participação de mais ou menos 15 países. E semana que vem a gente vai fazer um workshop em Bogotá, na Colômbia, trazendo os países da América do Sul e América Central para discutir o relatório da Meta 2, né? Então, procurando dar um apoio bem direcionado ao reporte, né, da Meta 2. E esse apoio ele continua em 2026 até 2030 por meio dessas estratégias que eu falei, produzindo conhecimento técnico, fazendo workshops regionais e dando apoios direto a países também. Bom, agora eu quero aprofundar um pouco na Meta 2, né, porque ela traz nesse texto novidades à meta de restauração anterior da CBD. Então, antes do GBF, a gente tinha as metas de Aichi e elas traziam a necessidade de restaurar 15% das florestas degradadas, né? Então, nessa meta 2 teve um avanço, aumentou a ambição para 30% e trouxe esse elemento de todos os ecossistemas, sejam terrestres, aquáticos, né, marinhos. E com isso a gente, discutindo com as pessoas que participaram de ambas negociações, né, tanto desde lá da meta de Aichi, a gente percebe que existe a gente que trabalha com restauração, a gente quer, assim, tem uma certa pressa, né? A gente quer ver um texto muito bom e toda estrutura e capacidade para. A gente sabe do desafio que temos pela frente, mas as negociações, às vezes, elas acrescentam elementos de forma mais gradual, assim, né? Então, tivemos avanços, mas o texto ainda, ele ainda pode ser melhor refinado, né?
E ele traz também esse conceito de restauração efetiva, que não está definido nas negociações, não tem um texto negociado entre os países para definir o que é uma restauração efetiva, então cabe aos países trabalhar para ter definições nacionais. Traz esse conceito de degradação de terras. A Convenção de Combate à Desertificação tem uma definição que foi negociada, então, quando os países sentam para negociar, eles sempre levam em consideração textos, né, que foram fruto de negociação mesmo entre governos, né, e não recebendo, claro, insumos da comunidade científica, mas quando tem um texto que já foi negociado, ele tem uma força. Mas a gente percebe que falta elementos da degradação, ah, falta elementos da biodiversidade nessa definição. E daí ela traz esses elementos também de serviços. A restauração ela deve contribuir para funções e serviços ecossistêmicos, e a integridade ecológica e a conectividade. E os indicadores que foram usados nessa para se reportar a meta 2, né, o indicador principal, headline indicator, é área em restauração. Então, se a gente, todos os países são obrigados a usar esse indicador e outros adicionais. Mas se a gente for pensar apenas com esse indicador principal, área em restauração, a gente não consegue saber é, qual é o status frente ao texto da meta, que ele fala uma porcentagem de área em restauração frente à área degradada, né? Então, por mais que assim a gente tenha, sei lá, né, X milhões de hectares em restauração, mas quanto isso representa frente à meta em degradação, né? Então a gente tem essa questão para poder melhorar. E temos então indicadores de componente complementares que têm um raciocínio ali do como eles podem apoiar, mas eles não são obrigatórios também aos países, né? Indicador bastante interessante é esse que é usado para o ODS 15, né, que é a proporção de área que está degradada frente à área total do país. Bem, então, para trabalhar com os indicadores, né, como o tema dessa apresentação e desse evento aqui é o tracking progress, né, como é que a gente pode medir o progresso da meta 2? Os indicadores são muito importantes. Ele está apresentado mais em detalhes nesse site do WCMC, que ele apresenta todos os indicadores do GBF. Ele também tem essa decisão da COP16 com os indicadores. A CBD tem também decisões anteriores, que é o Short Term Action Plan on Ecosystem Restoration, né, que a sigla é em inglês, o Plano de Ação Curto para a Restauração de Ecossistemas, que convida os países a desenvolver políticas em 4 áreas, né, orientar um pouco essa ação de restauração. E, para concluir aqui nesse ponto, o FERM, então, essa plataforma da FAO, ela é a plataforma que vai coletar os dados de restauração de ecossistemas no mundo inteiro para apresentar aos países e facilitar o relatório frente à meta 2 da CBD. Bom, em relação a definições, é, a gente está usando bastante a definição que foi discutida pela SR, né, a Sociedade de Restauração Ecológica, que traz esse contínuo da restauração. Então, ela inclui não apenas a restauração ecológica, que procura trazer um ecossistema nativo, mas também ações de reabilitação, remediação e reduzir impactos. Então, tudo isso é restauração e tudo isso pode ser usado no relatório da Meta 2, usando os critérios nacionais, né? Então, o país é soberano para ter essas definições. A gente sabe que o Brasil tem também temas ou definições que são um pouco distintas, e isso está tudo bem, contanto que exista um alinhamento para fazer o relatório. E aqui uma questão importante também é que dentro do relatório da CBD, os países também são convidados, né, a reportar tem alguns
desagregados do indicador que é necessário, é obrigatório também usar. Então, além da área em restauração, usar uma classificação de ecossistemas, é, pode ser usada a tipologia da IUCN, a Global Ecosystem Typology, ou equivalente, né, como foi negociado no texto. É para descrever as atividades de restauração, o tipo de restauração, se é restauração ecológica ou reabilitação, o status da restauração e quanto dessa área está dentro de áreas protegidas e OMECs e territórios tradicionais indígenas. E existem algumas outras desagregações opcionais também. Bom, então só para falar um pouco mais desse quadro que a FAO trabalha e apoia os países a utilizar, né? Ele é feito então de quatro partes. A gente tem o registro, que é onde a pessoa pode entrar e se cadastrar, e também cadastrar as iniciativas de restauração, colocando ali dados espaciais, dados de atividade, e informações principalmente que vão apoiar os países a fazer o relatório. Então, é um momento onde, se as pessoas trabalham numa iniciativa que faz restauração no campo, colocando esses dados no FERM, ele vai aparecer para o ponto focal da CBD daquele país que vai fazer o relatório. Então, dá uma visibilidade, né, para esse processo global. A gente tem uma ferramenta espacial de visualizar o banco de áreas, que essa está em desenvolvimento ainda. A gente, ano que vem, vai mostrar uma inovação bastante grande. E também uma ferramenta de buscas, onde a gente pode acessar boas práticas e as iniciativas, por ecossistemas, por países, por região. Aqui alguns exemplos de como a ferramenta do Registry, né? Então você pode traçar polígonos, ele ajuda você a selecionar os ecossistemas, listar atividades, selecionar indicadores, e tem essas informações. Essa é a forma que é apresentada para o público, né? Tem uma área de compromisso, uma área quanto está em restauração, e aí isso é disponibilizado para todos, né, utilizarem. Gente, então eu acho que pelo tempo aqui eu vou concluir a minha fala. Bom, só para falar um pouco do relatório da CBD, a gente, enquanto FAO, então, a gente está fazendo parcerias com diferentes iniciativas que já têm dados de restauração, fazendo uma interoperabilidade dessas informações, então, alinhando os indicadores, as tabelas de atributos, para que a gente consiga comparar esses dados, e aí a gente vai ter esse portal dentro do relatório da CBD para ajudar os países a fazer esse relatório de forma mais prática e assim integrada, né? Bom, e só para concluir, a gente está trabalhando bastante aqui com o Brasil também em apoiar esse monitoramento, e acho que em breve a gente pode ter mais dados nacionais na plataforma global. Então, com isso, eu concluo aqui minha fala e agradeço a todos aí, e desejo uma boa COP, um bom evento aqui, tá bom? Muito obrigada, Matheus. Deu uma super aula para a gente aí do Target 2 e de como monitorar esse importante aí meta, né, que a gente tem aí no âmbito da CBD, que é diretamente fala aí da restauração, né, desses 30% dos ecossistemas degradados do mundo, né? E pegando aqui o gancho da sua ótima fala, né, dessa parceria que a FAO tem com o Brasil, eu gostaria de chamar o Thiago Belote, aqui que está aqui com a gente. O Thiago é diretor do Departamento de Florestas da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente. Sabemos que é um grande parceiro da FAO para fazer esse monitoramento do Target 2 no Brasil e também em outras iniciativas que a gente tem de restauração, né, em toda a agenda. Então, Thiago, eu queria perguntar para você como que o Brasil está vendo um pouquinho dessa meta 2 e como que está essa parte do nosso monitoramento, tudo, como a gente está enxergando tudo isso. Olá, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? De casa também? Como a gente está no espaço mais intimista, eu conheço praticamente todo mundo, é mais uma conversa do que outra coisa. Mandar um abraço para o Matheus, está se recuperando aí de uma cirurgia.
Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar assim, em tela é que a gente está falando de uma política nacional, de uma agenda que olha muito mais do que clima e biodiversidade, né? Assim, a gente gosta de falar, a gente vê a ministra falando, a gente vê os grandes líderes falando dessa sinergia que a restauração é capaz de fazer, né? Traz combate à desertificação, né? Traz incremento de biodiversidade, combate ao clima, trabalha a segurança alimentar, enfim. Então, dentro dessa política, a gente tem um plano, que é o Plano AVEG, que no primeiro momento foi pensado, obviamente, para combater a mudança climática, dentro daquela meta de 12 milhões, mas o Plano AVEG é um instrumento para a gente olhar a agenda de restauração e os compromissos de restauração. Que vamos, né, vamos pensar, o Plano AVEG tem um eixo que é de fortalecimento da cadeia produtiva. A gente vai Quando você fortalece a cadeia produtiva da restauração, você não está olhando só o serviço ecossistêmico, de repente, de água ou de incremento de biodiversidade, né? Você está fazendo restauração, você acaba impactando compromissos, serviços ecossistêmicos e tal. Então, se esse plano é um plano que está olhando mais de uma, que acaba, né, abraçando mais de um compromisso nacional, de uma meta nacional, o sistema de reporte também tem que ser um sistema de reporte que olhe para mais de um compromisso. A FAO está sendo uma grande parceira dentro da CONAVEG, né, que é a Comissão Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, o próprio IS também, com o debate sobre regeneração natural assistida, com as áreas prioritárias para restauração, criando esse grande arcabouço, né, de inteligência territorial. A FAO tem ajudado muito a gente a pensar nesse Sistema Nacional de Monitoramento e Reporte. Então, esse Sistema Nacional de Monitoramento e Reporte, que num primeiro momento está olhando para a meta de um plano nacional que está muito conectado a clima, vai ser o mesmo sistema de monitoramento e reporte que a gente vai olhar a meta 2, mas também as outras metas, né? A gente tem conversado muito com a diretoria de combate à desertificação do Ministério, né? Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que não faz sentido a gente ter uma plataforma para cada compromisso que a gente está fazendo. A gente precisa, que a gente assume, né? Acho que a gente precisa ter uma plataforma por agenda. Então, se restauração é uma agenda sinérgica que pega mais de compromisso, é lógico que é uma coisa lógica que a gente vai usar esse Sistema Nacional de Monitoramento e Reporte como sistema para dar transparência a tudo que a gente está fazendo. E aí a gente está no momento, Bruna e demais colegas, de acho que a primeira grande entrega junto com a FAO é entender princípios e critérios para a gente ter uma contabilidade que não tenha sobreposição, que não tenha dupla contagem e que seja muito transparente. A gente já está vencendo isso, venceu isso na Conaveg. Agora é nossa segunda entrega. E a gente espera, né, eu espero do fundo do coração que a gente consiga trazer para a COP30 ainda, que é onde nós estamos, né, na meta de 12 milhões. E a FAO também tem ajudado muito nisso a fazer esse rastreamento de como que de onde a gente está nesses 12 milhões, a partir de um monte de critério técnico, né, aprovado por um monte de especialista. Então, assim, o que eu posso dizer é que esse sistema é um sistema, então, que pensa mais de uma meta, né, pensa mais de um compromisso, e ele está muito coerente com o que a gente está discutindo enquanto política pública de Estado para a agenda de restauração. E esse trabalho com a FAO continua, né? Eu acho que a gente fez um primeiro trabalho expedito, pensando em COP30 também, para como que a gente traz dados, como que a gente traz os dados, se a gente for apresentar os dados da onde a gente está na meta, como que a gente, né, calcula e tal, foi aprovado na Coraveg, mas o trabalho com a FAO continua, porque a gente tem um desafio enorme de conectar as outras plataformas que existem com esse sistema de monitoramento. E quando a gente fala um sistema, a gente está falando também de sistema e plataforma, como que seria essa plataforma nacional para dar transparência e trazer de uma forma mais clara e simples para a sociedade. E esse trabalho vai estar sendo feito, não acaba na COP, né? A COP é só um recorte para a gente mostrar, primeiro, a implementação, segundo, a COP da verdade, mostrar a transparência, mas eu acho que o trabalho com a FAO continua para o ano que vem. A gente gostaria que continuasse por mais anos para a gente ter esse impacto, sobretudo em transparência. Não adianta a gente falar que tem 7 bilhões para restauração, não adianta falar que a gente está trabalhando cadeia produtiva, que a gente está trazendo pesquisa, desenvolvimento e inovação, se a gente não tem
transparência. A gente precisa mostrar transparência e o trabalho com a FAO é muito nesse sentido. Pessoal, vou pedir licença também que eu tenho que ir para outro evento. Uma última coisa, a gente está na correria, mas é uma correria positiva. A sociedade está querendo conversar com todo mundo na COP. Então a gente tem que sair correndo para os eventos para dialogar com a sociedade, que esse é o momento de dialogar com a sociedade. Um abraço a todo mundo. Obrigada, Thiago. Bom, acho que é super importante essa fala, né? Justamente, o Thiago está na correria, porque a restauração está sendo um tópico importante, né, aqui na COP, né? E isso para a gente é muito importante, né? Que a gente veja a restauração como uma dessas soluções para a mitigação das mudanças climáticas, da adaptação às mudanças climáticas, né? Então, para a gente é muito importante que essa agenda de restauração esteja tão clamada aqui na COP30, tá? E para falar ainda um pouco melhor sobre de como, aonde a gente está, né, nesse apoio ao governo para a identificação, monitoramento da restauração, pensando, né, em a gente conseguir atingir o Target 2, eu gostaria de chamar Emily aqui com a gente. Emily, por favor. A Emily Dionizio é especialista em contabilidade de emissões de gases de efeito estufa do WRI Brasil. Também um parceiro nosso que está atuando muito na agenda de restauração no Brasil, no global como um todo, mas no Brasil em especial, né? Também tem um papel muito importante nesse monitoramento do Target 2, uma plataforma que acho que a Emily vai falar um pouco mais. Então, é um prazer ter você aqui. Emily, eu vou pedir para você falar uma fala inicial de como vocês estão pensando, como que vocês estão ajudando nessa agenda do monitoramento do Target 2, por favor. Obrigada, Bruna. Bom dia a todos. Bom, eu sou Emily Dionizio, trabalho no WRI Brasil, que é um instituto de pesquisa técnica que utiliza dados com o intuito sempre de influenciar políticas públicas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Faço parte do programa de Florestas e Uso da Terra, onde trabalhamos com restauração, mudanças de uso da terra, cadeias de valor. E apesar de eu não ser uma expert em restauração, eu sou uma cientista ambiental que trabalha há mais de 10 anos apoiando o desenvolvimento de protocolos de monitoramento de áreas de regeneração natural assistida e também de mudanças de uso da terra. Então, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que fiquei bem animada quando eu vi a proposta para a gente estar falando sobre ferramentas de monitoramento, né? Eu vejo que é muito importante a gente tentar conectar dados, restauração e serviços ecossistêmicos, né? O que a gente tem visto muito sendo discutido aqui na COP é como que as agendas de ação climática voltadas para a restauração, elas trazem contribuições para a vida das pessoas como um todo. O que a gente vê é que a gente vive hoje numa crise global, então a gente já está passando aí por processos de degradação, alterações dos ciclos biogeoquímicos, e não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar alguns eventos aqui online, mas a gente teve um cientista muito importante que veio falar, por exemplo, sobre os limites planetários, que são limites, a capacidade que a Terra tem para que a gente consiga realmente viver de uma forma saudável e tranquila. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que a restauração tem a ver com limites planetários? Bom, a gente acredita que existem dois limites que são os principais limites que a gente chama de limites core. Um é as mudanças climáticas, que é muito afetado pela concentração de CO2 hoje, e o outro é o que a gente chama de integridade da biosfera, que é muito medido pela quantidade da biodiversidade, que está diretamente relacionado com a restauração. É importante a gente entender, quando a gente está falando de restauração, que por conta das mudanças climáticas, né, a restauração que aconteceu há 20, 30 anos atrás, ela foi feita num ambiente diferente do que o que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o grande desafio hoje, quando a gente fala também de restauração, é entender quais são os desafios para a resiliência dessa restauração, seja de temperatura, seja de precipitação. Então, como que a gente consegue medir a resiliência daquela regeneração natural assistida ou outros métodos de regeneração? E a resposta principal é através do monitoramento. O monitoramento ele é um fator-chave para a gente diminuir o risco
dessa influência, digamos assim, da ação climática, né? Porque ele vai realmente mostrar para a gente quando a gente precisa intervir num determinado momento. O WRI atua muito em projetos para dar escalabilidade à regeneração natural assistida. Então, a gente tem alguns números, né? Regeneração natural assistida, ela vai reduzir ali 1/3 dos custos. Existem alguns estudos que já trazem para a gente ali que ela pode absorver cerca de 23% das emissões de carbono do mundo todos os anos. Então, assim, restaurar, por exemplo, 21 milhões de hectares de regeneração natural assistida poderia também reduzir o custo da recuperação da vegetação nativa em 77%. Então, a gente monitorar como que está acontecendo esse processo é extremamente importante, porque a regeneração natural assistida ela não vai só contribuir com a mitigação e com a adaptação do clima, mas ela também traz uma série de serviços ecossistêmicos, como ciclagem da água, biodiversidade, mas também benefícios sociais, como a geração de empregos, por exemplo, de renda para as comunidades. Então, hoje o WRI, por exemplo, ele trabalha muito para o desenvolvimento de um protocolo de acompanhar essa regeneração natural assistida. Então, o que a gente quer entender? A gente quer entender, ao longo das diferentes idades dessa regeneração natural assistida, quais são os principais benefícios, olhando não somente para carbono, mas olhando para a questão de ciclagem da água, olhando para a fauna, polinizador. Então, é uma agenda que a gente tem puxado não só olhando para a implementação, mas abrindo o leque um pouco mais como é que a gente consegue acompanhar a biodiversidade nesses lugares. Porque isso é chave, né? Muita gente acha que extinção de espécies não afeta a qualidade de vida. Mas, na verdade, as pessoas não entendem que existe todo um processo de cadeia, onde, às vezes, você extinguir um determinado inseto, você vai acabar com toda uma cadeia de alimentação, e isso vai afetar, seja na polinização, na dispersão de sementes, seja na resiliência daquele ecossistema. Então, um dos pontos também que o Thiago comentou aqui, mas que já é bastante enfatizado, por exemplo, pelo Planaveg, né, que é o Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, por exemplo, é que a gente precisa, além de mobilizar ferramentas de governança e recursos financeiros, investir bastante em inovação e monitoramento, porque o que a gente entende é que para a gente ter a ambição de atingir os 12 milhões de hectares, a gente precisa ter novas tecnologias. E quando a gente fala em inovação e monitoramento, o WRI também investe bastante nisso. Então, por exemplo, a gente tem algumas plataformas, como o Global Forest Watch, por exemplo, que é uma plataforma que é quase em tempo real, a gente consegue acompanhar como que está a restauração e a degradação, por exemplo, das florestas, a ocorrência de queimadas, e isso é uma ferramenta extremamente interessante, tanto na tomada de decisão a um médio prazo, mas também ao longo prazo. Então, a gente tem, por exemplo, relatórios anuais que são divulgados mostrando quais são os países críticos, quais são as áreas críticas. No ano passado, por exemplo, nesse ano, por exemplo, a gente conseguiu demonstrar que grande parte da perda da vegetação nativa foi por conta de queimadas. Então, assim, identificar essas áreas que são chave também são importantes quando a gente fala de regeneração natural assistida, porque você conseguir fazer um controle do fogo, conseguir preservar aquelas áreas, você consegue garantir a evolução delas e a permanência delas por mais tempo, o que traz um grande benefício, não só para o ecossistema, mas também para a população como um todo. Além do Global Forest Watch do WRI, hoje tem, por exemplo, uma plataforma que já está numa fase beta, não sei se vocês conhecem, que é o Global Nature Watch, que é uma plataforma do WRI que ela combina a inteligência artificial com esses dados que existem hoje mapeados globalmente de restauração e de vegetação nativa. E a ideia é que essa plataforma a gente tem até um nome carinhoso para essa inteligência artificial que chama Zino, que ela possa integrar biodiversidade, clima e vegetação, para ajudar a gente a entender melhor a saúde desses ecossistemas e como que a gente pode desenvolver, de repente, planos de ação, que seja via de governo, via setor privado, mas direcionar planos de ação para diferentes territórios para conseguir manter a resiliência dessas áreas. Além disso, a gente tem alguns protocolos, como, por exemplo, eu mencionei,
de acompanhamento da vegetação, da regeneração natural assistida, para entender a evolução desses processos e conseguir identificar as melhores práticas. E também disseminar os aprendizados, porque toda vez que a gente desenvolve uma tecnologia, uma inovação, a gente tem todo um background de aprendizado sobre o que funciona, o que não funciona, e principalmente o que falta para direcionar uma política pública. Então, eu acho que hoje essas ferramentas que a gente tem, essas tecnologias, elas têm um potencial muito grande de reduzir o custo, às vezes, de você estar fazendo um trabalho de campo, identificar quais são essas principais lacunas, e elas ajudam, por exemplo, a trazer maior financiamento. Porque uma vez que você tem uma ferramenta de monitoramento para estar monitorando regeneração natural assistida, por exemplo, você passa uma maior segurança para os investidores, por exemplo, de que você está conseguindo rastrear todo aquele processo que está sendo feito ao longo de um determinado território. Então, é muito importante a gente entender que essas ferramentas de monitoramento, elas são importantes para atrair fundos, reduzir os riscos, como eu mencionei anteriormente, e também aumentar a participação local, porque elas acabam dando uma maior visibilidade, né? Então, foi bem legal conseguir ver essa parceria aí do Ministério com a FAO para o monitoramento, porque eu acho que esse é o caminho. Eu acho que se a gente não tiver um monitoramento, por exemplo, que conecte ciência, políticas e a natureza, a gente nunca vai conseguir fazer os compromissos que existem realmente se tornarem ações. Muito obrigada, Emily, por favor. Aproveitando. Alô? Vou trocar aqui porque não está indo o outro microfone. Alô? Não. Mas, obrigada, então, até para eu não emprestar o microfone. Mas, então, aproveitando aqui que você falou do Global Forest Watch, né? É super legal, né? A plataforma, né? Fazer esse monitoramento, tanto da recuperação quanto também do desmatamento, né? Então, traz para vários países como que está andando, como está isso, e a gente vê que o Brasil tem um papel muito importante, né? Dá para ver pelos dados lá do que a gente tem ainda de floresta conservada, do que a gente tem potencial de recuperar. E falando já um pouquinho dessa plataforma, eu queria puxar o Matheus de novo, que está aí com a gente online. Matheus, é, falando do Global Forest Watch, né, que a Amy falou que agora, eu também vi na sua apresentação o ORR, Observatório da Restauração e do Reflorestamento, que a gente também tem no Brasil, né, uma iniciativa aí da sociedade civil para acompanhar o que a gente tem de recuperação da vegetação nativa de forma ativa, mas também de vegetação secundária, através da regeneração natural assistida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Matheus, de como a FAO, através da FERM, através dessa iniciativa de monitoramento, né, do Target 2, consegue considerar esses dados já existentes nessas outras plataformas, né? Então, quais outras plataformas vocês já estão conversando, conforme vocês conseguem pegar esses dados, qual que é as dificuldades, né, para já considerar um amplo conhecimento que a gente já tem aí. Isso aqui é uma grande batalha estruturar isso tudo junto, Matheus, por favor. Legal, Bruna. Bom, excelente pergunta, né? A gente percebe que o Observatório da Restauração, o RR, está na vanguarda assim, de produzir dados de qualidade, né? E a gente fez uma parceria já com o RR, acredito que tenha 2 anos já, e a gente foi uma das primeiras plataformas que a gente fez a integração dos dados. Então, os dados, quando você entra lá no FERM, ele já traz esses dados do observatório e eles já estão assim, né, disponíveis para ampliando a comunicação desses dados. Assim. A gente vê que o observatório é bastante inovador e outros países ainda não têm essa participação tão ativa da sociedade civil. Mas a gente vê que tem alguns países também que já estão desenvolvendo as suas plataformas nacionais, algumas já estão mais avançadas, por exemplo, Guatemala tem uma plataforma muito boa e muito ampla, assim, que inclui todos os projetos financiados pelo governo de agrofloresta, de restauração também, então tem dados bastante completos. O México tem uma plataforma muito interessante também que chama SNIRA, né? É,
e cada uma tem as suas especificidades que é adaptada à política nacional daquele país, assim. É, o Peru, por exemplo, está investindo bastante em coletar dados de restauração, então integrar, falar as diferentes agências, ali, poder conversar e compartilhar dados. Então, o Ministério da Agricultura, o Serviço Florestal do Peru e o Ministério do Meio Ambiente para poder juntar esses dados. E eles optaram por usar o próprio firm para fazer essa integração dos dados, né? Então, também é um caminho, assim. Na América Latina, aqui, o WRI, junto com alguns outros parceiros, também trabalham com a iniciativa 2020, que também produz dados de restauração há bastante tempo e apoiam, né, o desenvolvimento de políticas de monitoramento e usa todas essas ferramentas que a Emily falou, assim, né, cada país dentro da sua capacidade, que também produzem dados de muita qualidade, né, que informam o bom challenge. Então, existem algumas plataformas, mas o que a gente vê é que ainda existe uma dificuldade em poder comparar esses dados. Algumas das plataformas usam dados tabulares, né? A gente não consegue saber onde está tendo dupla contagem ali quando junta duas plataformas, e esse é um esforço que a gente quer realizar, né, nesse próximo ano para apoiar no relatório da Meta 2. Também acho interessante falar que a Declaração de Floresta de Nova York, no ano passado, fizeram um estudo sobre o estado da arte, assim, da restauração no mundo também. E, assim, se a gente for pensar em restaurar 30% das áreas degradadas, a gente está bastante longe, assim, pelo que eles conseguiram com os dados disponíveis hoje. Assim, a gente está bastante distante, menos de 1%, assim, em alguns cenários, né? Então, a gente tem uma lição de casa grande para fazer, mas a gente sabe que, assim, uma coisa é o quanto já foi restaurado e o quanto que está disponível nas plataformas. Então, tem esse trabalho também de engajar as pessoas para informar as áreas em restauração. E aqui no Brasil a gente tem essa vantagem das redes biomáticas do observatório, que é um excelente lugar para concentrar essas ações, né, as iniciativas. Muito obrigada, Matheus. Eu vou trazer para a Emily completar um pouquinho. E eu queria que você já aproveitasse, você falou da regeneração natural assistida, quanto pode até ajudar a restauração ecológica, sair dos outros serviços ecossistêmicos, biodiversidade, benefícios, tal. Mas eu também queria entender que a gente tem regiões que eu entendo que sejam mais propícias a ter regeneração natural assistida do que outra. Regeneração natural por si só, né? Tem um potencial maior do que outras. Também queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que que você enxerga olhando o uso da terra, sobre essas diferenças que a gente tem de potenciais de regeneração natural assistida, por favor. Obrigada, Bruno. Eu vou comentar um pouquinho o que que o Matheus trouxe aqui, pensando na questão também da intercomparabilidade de dados entre as plataformas. Eu acho que é importante a gente entender que, por exemplo, esse esforço do Observatório da Restauração, do RR, ele é fantástico, né? Inclusive, o WRI, a gente tem dados lá de projetos que a gente acompanha. Então, hoje, por exemplo, a gente tem mais de 4.000 hectares lá dentro da plataforma que são divididos desde áreas de regeneração natural assistida produtivas, como sistemas agroflorestais, como áreas não produtivas. E quando a gente olha para essa plataforma e para todas essas outras iniciativas que o Matheus trouxe, eu acho que já existe atualmente esse desafio da intercomparabilidade em como usar dados de diferentes plataformas, mas a gente já está caminhando e convergindo para ter cada vez mais indicadores que possibilitam a gente fazer essa intercomparação, mas resgatar um pouco daquela fala que eu trouxe com relação a quando a gente está olhando para o clima futuro. Então, se hoje a gente tem algumas métricas, é cada vez mais importante que a gente consiga fazer o monitoramento e desenvolver indicadores novos para que a gente possa acompanhar essas áreas de regeneração nova, olhando para um clima futuro. E isso é muito importante para garantir essa resiliência. Então, por exemplo, quando você traz essa pergunta sobre tipos de regeneração natural assistida e como que isso se interrelaciona com os territórios ou com as diferentes regiões. Hoje, o WRI Brasil, a gente tem trabalhado bastante com o Pará,
Então, o WRI Brasil também apoia o plano de recuperação de vegetação nativa do Pará. Então, é uma área, por exemplo, que a gente consegue fazer bastante implantação de regeneração natural assistida, porque, em geral, as áreas degradadas, elas estão ali, né, circundadas por áreas de vegetação natural, então isso favorece com que essa metodologia seja aplicada nesses locais. Diferente, por exemplo, quando você já tem áreas que foram degradadas há muito tempo e solos que foram degradados há muito tempo e que, de repente, estão localizados em áreas que a gente chama de efeito de borda, né? Onde você tem que fazer todo um trabalho de recuperação daquele solo para depois você conseguir entrar com a restauração. Quando você está numa área onde houve um desmatamento, mas você ainda tem um remanescente de vegetação nativa nas redondezas, isso facilita com que você utilize, por exemplo, a regeneração natural assistida, né? Você pode usar as próprias espécies daquele local, a dispersão de semente, trabalhar com as mudas específicas, isso reduz bastante o custo. Os sistemas agroflorestais também, eles são uma excelente opção quando a gente está falando de territórios e de famílias, principalmente agricultura familiar. Então, no Pará, para a gente é muito interessante, porque a gente tem essa parceria de sistemas agroflorestais que trazem o benefício, como eu disse anteriormente, de renda extra para a família. Eles conseguem comercializar os próprios frutos e os produtos. A gente tem uma diversificação maior da cadeia. E isso contribui não só para a resiliência, mas também para a segurança alimentar, né? A gente sabe que é importante a gente ter essa diversificação e a regeneração natural assistida, pensando em sistemas produtivos, é uma excelente prática, porque ela combina um baixo custo, uma diversificação grande e um tipo de produção e de forma de você acessar o mercado regional que favorece com que as famílias consigam aderir a esse tipo de prática. Muito obrigada, Emily. Não, muito importante, né? Eu acho que a partir do momento que a gente envolve comunitários, a gente garante também a permanência dessa vegetação, né? Porque eles conseguem dar uma garantia muito melhor da gente aqui de longe, garantindo que a floresta, que a restauração ali vai ficar de pé, né? Muito importante. E acho que esse envolvimento para além, claro, da adaptação climática da própria restauração, mas também esse apoio dos comunitários. E daí, aproveitando que você falou um, também dos dados do WRI que estão no ORR, né, no Observatório da Restauração e do Reflorestamento, os nossos dados do IS de implementação da restauração dos projetos que a gente está também estão no ORR. Então, acho que está todo mundo da sociedade civil nesse esforço para colocar os dados no ORR, mas os dados hoje que a gente tem de monitoramento do ORR são um pouco maior de 130 mil hectares de vegetação nativa, né, de restauração ecológica, né, que a gente tem ali, né, de recuperação da vegetação nativa. E a gente tem uma meta de 12 milhões no Planaveg e uma meta da CBD que a gente está falando hoje, né, de 30% de recuperação do ambiente degradado, né? Então, eu acho que um pouco de falar da importância da vegetação secundária através de regeneração natural, sobre isso é um ponto importante, né? Então, obrigado também por trazer um pouco disso. E daí agora eu queria falar para o Matheus, já que ele falou que já começaram a fazer esse acompanhamento, o Thiago falou que fizeram um esforço, né, aqui com o MMA para ter esse número, pelo menos parcial, para ser falado aqui na COP. Matheus, pergunta não é de 1 milhão, mas a pergunta é de 12 milhões. Aonde mais ou menos que a gente está nessa questão, né? Essa é uma pergunta aí meio capciosa, mas aonde mais ou menos o Brasil se encontra nessa meta aí de 12 milhões aí, ou de recuperação aí dos 30% de áreas degradadas, por favor? Pois é, Bruna, essa é uma pergunta muito importante e assim, a gente está apoiando o Ministério, né, no âmbito da Planaveg, então a gente faz parte da CCT de Inteligência Espacial e a gente fez um trabalho bastante extenso, assim, de consulta, assim como o IS fez, né, para as áreas prioritárias, a gente fez também para esse GT2 de monitoramento e acho que, assim, avanços bastante interessantes é definir quais ah, são os parâmetros de elegibilidade para a meta. Então, assim, a gente sabe que tem os projetos que estão na URR, ali
a gente já inclui todos eles dentro da meta, né? Com alguns ajustes que são necessários ali assim, de questão geoespacial. Também tem um volume interessante na plataforma Recuperar do IBAMA, que ela, se você entra lá e classifica por áreas em recuperação ou recuperadas, que é uma classificação assim pelo processo legal do IBAMA para atender a embargos, licenciamentos. Então, nessa plataforma tem cerca de 87 mil hectares. E daí a gente entra nessa questão da regeneração natural, da vegetação secundária, que o INPE fez o trabalho do Terracléis, a gente então está usando os dados de 2022 para todos os biomas e para o Cerrado tem 2024. E aí tem cerca de 30 milhões de hectares de vegetação secundária. E aí esse esforço na Planaveg é saber quanto desses 30 milhões a gente pode considerar que é uma área elegível para ser considerada no cômputo da meta, né? Então, eu não posso dar um spoiler, né? Porque o Ministério está preparando uma nota e foi apresentado para a ministra, então tá em revisão, então de forma nenhuma eu posso assim responder, mas assim eu quero ressaltar esses avanços, sabe, de definir os parâmetros e critérios do que pode ser elegível, não, de uma forma participativa dentro da Conaveg, onde assim, os representantes, né, da sociedade civil e também dos diferentes órgãos do governo puderam debater e discutir. Foi um debate amplo, assim, e isso, quando a gente apresenta fora do país, fora do Brasil, as pessoas enxergam com bastante admiração, assim, porque não existe uma instância como a Conaveg em outros países, assim, é algo a ser construído e a gente, enquanto FAO que atende a esses outros países, a gente fala dessa experiência assim, com admiração mesmo, né? Incentivando a criar esses espaços de colaboração, onde a sociedade pode contribuir frente a uma meta nacional de restauração. Então, eu acho que é um convite a que todos participem também do Dia da Restauração na COP, né? No dia 18, e com esperança essa meta pode ser anunciada lá, assim. Obrigada, Matheus. Tá ótimo. Com certeza a gente vai ficar de olho aqui no dia 18, né? Que vamos ter aqui o pavilhão também dos colegas nossos, né? O Restoration Day. Então, para acompanhar esse lançamento, a gente está curiosíssimo para saber aonde, né, o Brasil se encontra nessa importante missão aí dos nossos 12 milhões. Mas acho que você já deu aí uma entrada, quer saber que a gente está caminhando, né? Tanto para atingir os 12 milhões, mas também para monitorar o que realmente está sendo considerado nesses 12 milhões, né? A gente realmente trazer uma taxonomia para identificar o que a gente pode considerar como assistida, né, ou não, né? Como ser intencional essa recuperação da vegetação nativa. Eu vou encaminhar agora já para as considerações finais, vou partir para a Emily para ter um fechamento. Muito importante essa fala do Matheus, né, da ter a participação popular através do Conaveg, nessa instituição que a gente tem super importante. Então, eu queria que você fechasse um pouquinho falando sobre essa participação que a gente tem, essa sociedade civil tem no âmbito dessa gestão de governo para a recuperação da vegetação nativa. Obrigada. Bom, obrigada, Bruna. Eu acho que o Brasil hoje ele está muito bem posicionado quando a gente fala de restauração de vegetação nativa, né? A gente tem visto uma mobilização muito grande da sociedade civil, por exemplo, o próprio esforço dessas metodologias de monitoramento, dos observatórios. Eu acho que agora o que a gente precisa conseguir mais é conectar, como que a gente consegue conectar algumas dessas plataformas dentro de políticas públicas para realmente conseguir dar cada vez mais escala ao que já existe. Então, hoje, por exemplo, eu acho que o grande diferencial do Brasil é que a gente tem promovido alguns fóruns de discussão para estar envolvendo principalmente as comunidades, e inclusive esses parâmetros da taxonomia que você mencionou e o Matheus também trouxe, o WRI também tem participado e promovido algumas discussões para estar olhando quais seriam indicadores porque realmente a gente conseguiria aplicar e utilizar isso para
está caracterizando uma área como vegetação natural assistida. E eu acho que essas plataformas, elas são um diferencial quando a gente está falando no âmbito nacional, porque elas é que vão trazer a resposta para a gente sobre a eficiência de se estar restaurando. Como eu disse, restaurar não é plantar árvores, né? Então, eu acho que restaurar é a gente ter uma diversificação, seja ela de espécies, seja ela de ambiente, seja ela de comunidades. E eu acho que é um trabalho que tem sido feito e que tem avançado de uma forma muito bacana aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, acho que a regeneração natural assistida é o caminho, e acho que isso já tem sido refletido dentro de políticas como o Plano VEG, como o Plano de Restauração, por exemplo, da Vegetação do Pará, e reforçar aqui o compromisso do WRI Brasil, né, com essa agenda, e que a gente tem muito para caminhar ainda, mas eu entendo que a gente já está num ponto que a gente pode se considerar bastante orgulhoso de onde a gente está. Muito obrigada, Emily, pela participação. E também queria pedir as considerações finais aqui do Matheus, trazendo esse importante ponto aí que você falou, né? De a gente ter essa oportunidade de uma instância participativa dentro aí do governo brasileiro. Por favor, Matheus. Grato, Bruno. Eu também concordo plenamente com a Emily, né, da importância da regeneração natural, assim. Eu acho que no mundo inteiro é o principal estratégia para recuperar as áreas degradadas, assim. Então, quando a gente pensa em Meta 2, nos ecossistemas terrestres é uma ferramenta chave, assim, né, assistir a regeneração natural. Sempre lembrando também dos outros elementos ali da meta, né? Procurando aumentar a conectividade, né? Onde isso pode estar localizado, beneficiar serviços ecossistêmicos e funções ecossistêmicas e a integridade dos ecossistemas. E restauração, então, é também uma questão social, né? Uma questão de interação entre as pessoas e como a gente pode se fortalecer. Então a gente percebe que aonde a gente consegue ter sucesso é onde existe colaboração e mais sinergia, assim. Então isso acontece no Plano VEG, isso também acontece nos grupos de trabalho da década de restauração. Então eu convido a todos a procurar se envolver, né? Entra ali no site. Existem as forças-tarefas, né, que as pessoas podem se envolver. Participem também do observatório, né? Se existem dados aí de restauração, forneçam. A gente está também sempre compartilhando esse desafio de trazer mais áreas, né? De conhecer mais projetos, de compartilhar também as boas práticas que são feitas nos projetos. E então quero agradecer mais uma vez ao IS, a todos os parceiros e seguimos junto nesse nosso trabalho da restauração. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Emily. Então, a gente encerra, assim, com essa mensagem, né, da importância, acho que dessa instância participativa que a gente tem aqui dentro do governo brasileiro, que é um bom exemplo. Aguardamos aí, né, o dia 18 para saber aonde a gente está, essa informação aí sigilosa por enquanto, mas que a gente está super curioso. Mas estamos juntos, né? Muito legal ver essa agenda da restauração, como vocês disseram, vários parceiros aí atuando juntos. Obrigada também a todo mundo que assistiu a gente aqui. Obrigada. Até mais, gente.
Hã? No, I'm so restoration. Please welcome. Hello, everybody. Welcome. Our session now is called Living Labs. It's a blend between science and nature. And I'm going to call here Bernardo Strassburg, the founder and science director of EES, International Institute for Sustainability. EES is a think tank on nature-based solutions. And Bernardo has recently won the Earthshot Prize. Please welcome Bernardo. Apresenta o resto, tá? Hello, everybody. Hello, everybody. Thank you for your presence here. It's an immense pleasure to have you on the audience, and a particular pleasure to be here with my colleagues and friends who do so much inspiring work. So I'd like to introduce our fellow panelists, starting by Professor Yadvinder Malhi, who, of course, one of the leading scientists in the joint fields of conservation science, restoration, ecology, and who very kindly agreed to be here with us, sharing some thoughts about the importance and the promise of long-term field experiments to really change the depth that we can have in our understanding of multiple scientific elements. I'd also like to introduce and invite to the stage my colleague and friend, Dr. Alex Antonelli, who is Executive Director of Science at Kew Gardens and also head of the Alex Antonelli Foundation. Lastly, but definitely not least, my dear friend and colleague, Dr. Miguel Moraes, who is the projects director at re.green. And with that, I'd like to start our conversation, which will be a mix of conversation, fireside chat amongst us, and presentations. And to start off, I would like to pass the microphone to Professor Yadvinder Malhi to share his thoughts and experience with us. Thank you. Thank you, Bernardo, and thank you for the invitation. It's a real pleasure to be here. What I'll do is, I wanted this cable. Should we swap? Maybe just to, so I'm not dragging the cable. It's better, maybe. What I'll do first is perhaps talk a little bit about how I've got into nature recovery and believe that restoration is such an important activity to work on now. And then I'll move on to a little bit about the long-term observations. But just to give some context to this, I actually started what I call my real research career after my PhD in Amazonia. I was a physicist, I was a meteorologist, and I came to Manaus in 1995 to measure carbon fluxes from a tower from the Amazon. And that was very much physics oriented. But then living in Manaus and seeing on that tower, just seeing 1,000 miles of rainforest in every direction and realizing how powerful and fascinating and endlessly mysterious Amazonia was, and just to the tropics generally, was a life transformational. And I'm a self-taught ecologist. I learned a lot of my ecology in Manaus, in the libraries of Manaus and other places. So it's great to be back here. And for a lot of my career, I worked on monitoring tropical rainforests, how they were changing in response to global change in intact forests, away from restored landscapes. And we learned a lot, and I'll talk a little bit about how we learned about the importance of long-term observations there. But I think about 5 years ago, I think with the COVID and the lockdowns, I also thought we needed to start telling a story of not only how to avoid falling into the hole of how we're losing forests, we need to protect forests. All of that is as important as ever.
but we also need to start telling a story of how we're going to climb out of this hole and rebuild our relationship with the natural world. And partially that's because that's the ecological reality, that's the political reality. But also, I think I saw in my students a need for messages of positivity and agency and hope, and not just always about we need to stop destruction. We actually have to rebuild and recreate the world as well. And so at Oxford, we started a Centre for Nature Recovery with initial 10 years of funding that looks at this challenge of how do we deliver nature recovery at scale, because there are lots of commitments arriving from governments at national, international level, but we've never restored the natural world at scale. And I like the sign that I noticed there behind. We could be the first generation to leave the planet better than we encountered. And I think there is a real potential and promise there. And so with this center, it's a multidisciplinary center because we recognize nature recovery isn't just about the ecology, and it's not just about the social science, it's about the governance, the finance, the cultural values, or our relationships with nature, with the planet in different forms. And so we came up with our definition of nature recovery, which is to help life on Earth to thrive by rebuilding, by restoring human relationships to the rest of the natural world. And so, firstly, it's helping life to thrive. So it's not just about restoring things to a baseline. It's about improving the state of biodiversity everywhere. So that's in semi-natural systems, but also in farming systems, in urban areas. It's about direction of travel with biodiversity, not sort of going back to some past level overall, because climate change, invasive species, all these things mean it's hard to have a backward-looking reference. But then it's also about human relationships. So it's about and those are from personal relationships all the way through to our political system, our economic system, and the values that are built into our economy, and how we can nudge and change those values to have nature as a core value in there as well. And it's also about our relationships with the rest of the natural world. So we don't see ourselves as separate from the natural world. We are part of nature. We emerge from nature. We modify nature in many ways. And we recognize that that embedding is part of our future. So how can we thrive with the living world? That's our broad mission overall. So I'd be happy to talk about that overall as we're working. And then turning to the question of long-term observations, I think they're critical. The challenge we have in restoration, and I think particularly anything to do with forests, is that trees are long-lived organisms, and that we can try and get answers in 2 or 3 years, but in most cases, those answers are misleading and short because the demography of trees and of soils as well to take time to yield results. And so what we but also by calling for long-term observations, we shouldn't distract from immediate action. There's a danger of saying, oh, we need 10 years of data before we know we are sure what we are going to do. We have to start acting now, but learning through data while we are acting, and that synergy is really important. And so one example I'll give of this long-term observations and how they give surprises is an experiment that we started, led by my colleague Patrick Meir at Edinburgh University and local partners here in Belém, at a forest called Cachoeira, which is about a day's beautiful boat ride from Belém up the backwaters of the Amazon to this remote field station owned by the Museu Gelgi. And there, in around 2000, we started a long-term drought experiment where this was raised by concerns that the Amazon was going to die back, turn into a savanna, supposedly, under climate change. And so we wanted to set up this long-term experiment where we put plastic panels on the forest and remove 50% of the rain. And that experiment is still continuing 25 years later. And what that experiment showed, there are many things, many papers published on it, is for the first few years, the forest was quite resilient. For about 3 years, it showed a bit of a decline in photosynthesis, but nothing really changed. And then suddenly after 3 years, the large trees started dying because of the drought stress. So there's an inherent resilience, and then you start having a wave of mortality. And you could have stopped then, we could have got maybe 2 research grants and stopped after 5 years, and that would be a story of a tipping point and mortality. But what we found after 15 years is that the forest adjusts to a new equilibrium of some species are lost for sure, but other species
make do with the limited water supply, and you have a lower biomass forest, but it's still a rainforest 15 years later. And so what that tells us is the ecology of trees shifts in response to changing conditions and adjusts to it, and as well. And so, but what we really learned from that is also the importance of that long-term insight. So that's obviously not a restoration experiment, but it illustrates the importance. And if you stop your observations too quickly, you can come up with the wrong conclusions. And I think in terms of restoration experiments, the other insight, and I'm involved in a variety of restoration projects in the UK and in Africa, is baselines. So many people are so keen to start nature recovery, start restoration, and that's I love the enthusiasm. It's really important, but they're not interested in the science so much. They just want to get on and produce results. But if you don't have good baselines, it's really hard to interpret when you're succeeding. When you have complex, messy results, it's really hard to understand what you're succeeding in and what you're failing in. So getting in really good observations at the start of a project is important, and then sticking with them. Maybe not being too ambitious. When you start observations, you've got to think about how is this sustainable over 10 years, 15 years. So if you got to come up with a super ambitious program of measuring everything, you might run out of money in year two. But if you have a modest program of things that are measured, and maybe more intense things that you may do a snapshot measurement in 10 years' time, then that's a way of reconciling scientific richness with sustainability in your experimental methods. So I'll leave you there and open to any questions you have. Thank you. Hello. Working? Thank you so much for your initial thoughts on both elements of fascinating. I want to hear more about your vision of restoration as a journey of recreating our relationship with the rest of nature. That's an expression we use at IIS since our foundation, that it is our mission to try to develop science and support applications that rebuild, reconcile us with the rest of nature. And I think that message, which sounds obvious, but I think it speaks a lot to the disconnect between people and nature over the past, well, really 200 years, but intensifying the last 30 perhaps, that sometimes it sounds strange to people that we say humans and the rest of nature. And I really want to hear more about what you're doing in your project in Oxford, the Leverhulme. But maybe I'll pass to my colleagues for first reactions. Another thing, it's fascinating, I want to come back on that, is what you said in terms of long-term experiments. I think this is particularly true for restoration, which is definitely need to be a long-term experiment, because if you start, then after 5 years you run out of money, well, your trees are not that tall, the forest is not really recovering, maybe not many animals came back. So you really need to, from the outset, develop a sustainability plan for your experiment. And I like the insight on balancing the ambition of wanting to monitor everything, but then running out of funds fast, and also with the importance of baseline. So I think we know quite well from recent experience in restoration, especially now that so much restoration is also happening, and I think that's a good thing in terms of scaling up, is also happening in terms of for-profit, large-scale initiatives, but also for them the impetus to start as soon as possible and deliver as soon as possible sometimes go against both the time and investment needed to establish good baselines, but also perhaps with the freedom to experiment, which I think for us, in terms of really learning as science, then as applied, and then to reach the practitioners, we need to have the ability to try and error, which sometimes
these large-scale initiatives with the pressure to deliver, they need to stick with rigid trial and tested methods, but that curbs a bit our ability to experiment and learn. That's why we want to set aside so many things. Of course. That's great. So Yadvinder, if I may just follow up on what you said and pose you a question. You referred to what's going to happen to the Amazon, and a lot of the discussions here around tipping points and the Amazon going through a tipping point. And you said, you know, everyone's talking about the Amazon being converted into some sort of savanna, which I think you use quotation marks when you're talking about this. I just would like to first ask you, what is the evidence of what the ecosystems are going to be converted to based on the drought experiments and the work you're doing? And also, we know that savannas can be a good thing because in terms of biodiversity in Cerrado, but it's not really what we mean, I guess, and it could be like known analogous ecosystems, perhaps. So what do you think the Amazon may turn into if it reaches that tipping point? And secondly, how would that affect our restoration efforts in the Amazon of those 18 or perhaps 20% of the Amazon that we have to bring back to, you know, some sort of natural functioning state? Yeah, that's a good question. I work quite a lot in savannas now as well, particularly in Africa and savanna ecologists, and also in the Cerrado. And I know they all wince at this phrase: the Amazon is 20% of the Amazon is going to savanna. Firstly, because it's ecologically inaccurate. I suppose the savanna is a rich biome in itself, full of biodiversity, full of unique features. And the problem with that statement is that it embeds a value system that says savanna is lower value than rainforest, that, oh, we're going to lose the rainforest into savanna. It's not going to become savanna, and I'll get onto that in a moment, but it also diminishes the value of savannas and the biodiversity richness there. So I always push back when I hear often meteorologists, earth system modelers talking about the savannization of the Amazon. I think it's not a helpful concept. What is happening to the Amazon? Now, our drought experiments suggest that firstly, the reason why you had these initial models of the Amazon turning into grassland occurred is because those models were inherently simplistic. They had to be to work. And so they have only two options, rainforest or grassland. And so once you push the climate enough, you just switch to grassland. Real ecosystems are much messier than that. You have a whole gradient of types of forest, from wet forest to dry forest to shrub to different degrees. It's more of a continuum. And so I guess what we're finding in the drought experiment in Kashwana is that you're getting this more drought-adapted forest appearing in that context. And that's just drought. Fire, which is occurring in places, could change the dynamics again and get a more fire-prone shrub, you could say, could emerge there at the extreme. So and perhaps in places like Mato Grosso, at the periphery of the Amazon, we're starting to see that process. But I'd say certainly in places like here in Pará, where you're getting drying, you're probably going to get a drier, more drought-tolerant forest with the loss of some of the wet-tolerant species. So it's something, it's not as everything's going to be okay. You are going to see species turnover. But I think the evidence of this flipping into non-forest is quite low overall. And recently there was a lovely review of this idea of Amazon tipping points from Paulo Brando at Yale and some of his colleagues. And they looked at all the evidence of tipping points and framing. And actually they described less a tipping point and what they call a hammer, where the forests are being hammered by different pressures like climate change and fire and other aspects. But unlike a tipping point, with a hammer, once you remove the hammer, the forest comes back in some way. Whereas a tipping point implies you move to an irreversible state and you can't come back. And the tipping point requires really strong feedbacks. We're not seeing evidence that there's really strong feedback between forest and climate work at that scale to flip the Amazon back. Others may disagree, but this is my opinion from 20 years of trying to work on this topic. Wonderful, thank you. Back to Pastor Miguel now. Yeah, I want to provoke on a different issue that you brought that I think is interesting. There are many interesting things going on in this COP. I think one of the highlights here is the action agenda. There's many interesting agenda. We're pushing for implementation. The restoration, the nature-based solutions, we're seeing scaling up, many things going on at the same time. And what's happening also is that we are having the opportunity to collect data, generate important information about
restoration as a whole, right? By the other hand, we are not able to afford long-term data collection and science to help decision makers choose pathways forward, right? We need to be fast. We need to make decisions. Scientists deal differently with uncertainty. Decision makers have a hard time to deal with uncertainty. And right now, we need to make decisions. We need to make decisions fast. We don't have long data sets to be able to be certain about some of the decisions we need to make. So how can we bridge science and decision making at private and public level? How can we help decision makers to deal with the uncertainty that us at the academia are normally, we deal better with that. How do you think we should bridge science and decision making? I think this is a really important challenge, and I think a little bit is what we discussed, that you learn by doing. So none of this is you delay action just to have the data, but until you're sure about that. You go ahead with the actions, but you try and get observations coming in the actions as you're developing them. And what can often happen is in the rush to action, you don't have any observation plan put into place. It's like, well, just go ahead and do this. And then the danger is that can backfire, that actually you don't have any learning from that. You don't have any experimentation to actually see what worked better, what could have changed, that would have helped us there. So, and certainly we have to act now. The challenge is that trees live on the timescales of the challenge we face. If we're trying to get to net zero by 2050 or 2060, that's quite young for a tree. So we can't wait for the trees to go through their lives to come up with their insights. So we have to basically optimize the knowledge we have from different threads, whether it's from long-term observations of natural systems, whether it's particular experiments we do on recruitment or regeneration, and just try and find that. I think many scientists are actually quite comfortable with uncertainty, as much as politicians and decision makers, but perhaps they're uncomfortable with projecting confidence in their uncertainty and saying, well, actually, this is how much we don't know, but we should act like this. I think that's something that scientists are not as much trained to act under uncertainty. Whereas I think policymakers, that's how you live. You always have multiple political, economic uncertainties, and you make a decision in that as well. So it's partially just bridging those ways of thinking. But I certainly think any measurements we do now, they should happen, but they shouldn't be an excuse to delay action. Just like with the wider climate change action, we know enough about climate change. We don't need any more data on climate change to know what we need to do to solve it. Wonderful, thank you. I'm aware you might need to go to your other commitment. Thank you so much for coming. Perhaps one final question from me is, if we had the opportunity, and I hope we'll have together, to complement all the existing knowledge by setting up large-scale experiments in terms of restoration to learn as much as we can fast. So also, I think there's a lot to be learned about trying different methods to restore that are cheaper, scalable, and these ones we probably learn relatively early if they work or not, but also having the patience for the long term. So if we had the opportunity to set up these, what in your mind are the key questions, key aspects, key unknowns, bottlenecks that we should be investigating, that we should be aiming to progress in the field of restoration over the next 5, 10, 15 years, that large-scale, well-designed experiments could help? Yeah, that's a key question. Firstly, I'd like to add, just adding in the context of Brazil, I think Brazil is an ecology superpower already academically. I recently did a review of authorship led by different countries in tropical ecology, and Brazil overtook the US about 5 years ago. So, in terms of the intellectual capacity of this country to contribute here and to have insights into tropical restoration and recovery that are relevant not only to Brazil, but to the entire tropics are huge. So I think there's a real opportunity for Brazil to contribute to a global effort here. And also has
everywhere is stretched for resources, but Brazil has more resources than most tropical countries to tackle these questions. In terms of key questions, are there many that are there? I guess ones that appeal to me are about understanding the role of multi-trophic interactions and animals, and how you can facilitate restoration to attract animal species, seed dispersers, nutrient cyclers back into an ecosystem, start building those ecological processes faster than perhaps purely natural regeneration would do. And are there, or do we have to wait for the timescales of natural regeneration, or are there ways that we can accelerate those in a way that can maintain the richness and diversity of the system, but improve them? I think similar questions on soils, depending on if you're in areas with degraded soils, are there ways that we can work with mycorrhizal fungi or with soil fauna and biota to seed more accelerated soil recovery in those contexts? And then I guess another one looking at more on a 10, 20 year time scale is, what are the interactions in the emerging restored plant animal communities? Where are there potential dangerous bottlenecks where you start having invasive species coming in that perhaps start reversing some aspects of the process, whether animal or plant invasive species? And what are possible ways that we can nudge and steward systems experimentally to accelerate the process of rebuilding natural systems? There's always this tension of to what extent you have a very artificial planting system versus natural regeneration. In an ideal world, we'd have natural regeneration where we can. In reality, if you're far from seed sources, far from semi-natural vegetation, you have to intervene directly. But how can you intervene in a way that simulates and rebuilds natural processes as fast as possible? To me, I guess that's the overarching question there. Wonderful. So inspiring. And I hope we can together progress on that front. Well, I think I should probably go. Yeah, great. So I'd like to thank you so much for coming, for sharing with us and with everybody in the audience virtually as well, your thoughts. And yep, let's continue in touch. Pleasure. Let me put the lights. Just a quick photo before you leave. And I also wanted to make an announcement. Yesterday, Clarivate came out with a highly cited research list in 2025. Out of 6,868 individuals, we have 3 of the top 1,000 most cited individuals here. So thank you. It's an honor. Thank you very much. Okay, so point one slide. So now we move to the second phase of our event, where Dr. Alex Antonelli will share with us some slides, and then we move back into a conversation mode. So off with you, Alex. Thank you so much. Thank you. So I'm a little bit on a mission here to talk about not the Amazon so much, but about another huge biome in South America. But just before I start, I just want to say a huge congratulations to re.green for winning the Earthshot Prize. I think it was an incredible feat. Everyone in the world is looking up to you guys, and you're doing such an amazing job. So we're very proud to be having this partnership and collaboration. So we're very, very impressed and hoping that this will just grow and show the example to many other countries and initiatives around the world. So well done on that. And I'm also very pleased that we at the Robot Tunagranas Q are now formal partners with the Institute for International Institute for Sustainability, led by Bernardo. And I think several of the colleagues here in your institute are really, doing an amazing work. So we're looking forward to many collaborations in the future as well. As I was going to say, the Atlantic forest is this biome that very few people outside Brazil know about.
And it is interesting to note that Brazil is the #1 country when it comes to the potential for ecological restoration in terms of carbon capture. And within Brazil, the Atlantic forest is probably the primary biome for ecological restoration, because it's the opposite situation to the Amazon, where we've lost about 20%. Here, we have somewhere around 20% today. And a study in 2008 showed that it had been reduced less than 8%, in fact. And this is, of course, about climate, about carbon, but also about all the many thousands of species living in Atlantic forest, about 20,000 plant species, for instance, and about the livelihood. So many of the Brazilian population, well, most of the Brazilian population lives within this biome, about 70%. But we know that there are terrible issues around landslides, access to clean water, and so forth. So I don't know how to move the slides, but it just, yes, next one. I just want to say that for some of you who, is the slide coming? It's just a little slow. Yeah, and then you can click it again, please. Thank you. So just some of you will be aware of that, but if not, I just want to say that we are now undertaking a major effort in collaboration with several partners in the biggest nucleus of rainforest in this part of Southeast Brazil. So this is the city of Rio de Janeiro, and this is the Alto da Figueira Reserve, and you see the tiny white dot here, which is located at the heart of this forest, so that we can really understand what success looks like. So when we talk about restoration, we need to understand what are we striving for? What are the ecological processes? What are the species that should be in those degraded ecosystems? So we're trying to learn from here so that we can copy and paste, basically, and use that knowledge, both as a source of seeds, but not least to understand the abundance and diversity of species to bring back those functions. And as Yadvinder was talking about here, what are the functions we're trying to bring back in terms of nutrient cycling and so forth? So next slide just shows you what we've done now over the last couple of years, which was to, hopefully the image will come through, to build a research station. So we are now able to receive up to about 30 students, researchers from Brazil internationally, to use this as a basis for the cutting edge ecological science and projects where we can really, again, advance this field of ecological restoration, because in my opinion, we are much behind in terms of conservation science, for instance. We know what to protect, we know species that are threatened, but we know very little still, mostly thanks to the experiments that Brazilians, including yourselves, have done. But still, there's much to be learned in terms of the experiments needed to identify what is the most cost-effective ways of restoring. And this is a base that I hope many of you will be able to visit in your careers, but it's also where we're trying to bring together people from academia, from other segments of society, to discuss those important topics around conservation and restoration. So I just would like to show you now, if you get that image, the kind of things we're doing here, which is about speeding up the measurement of carbon and biodiversity in a tropical forest, which are incredibly complex. So by flying over this area using laser scans, so LiDAR, we can now quantify how much carbon the forest contains, and also sites which are being restored or naturally coming back. We can also see how fast those changes can take place. And then by using camera traps, we can see the wildlife coming back. We can use acoustics, so audio recorders, to record birds and some certain insects. So we have a range of different technologies, which is allowing us now across a vast area to capture important metrics for biodiversity and carbon recovery in ways that were not possible just a few years ago. And this is, we hope, going to be a very important test case, a test bed for technological innovations, which allow us to value nature, but also understand what are the priorities for ecological restoration moving forward. My next slide, please. So this is just one example. This is a 50-meter cross-section of a forest. And even if you don't know any names of the species you see here, that you see that there's a lot of complexity. And when you calculate carbon in forests, and that's what a lot of people here at COP think about, we will only use two metrics. So you look at the trees which have more than 10 centimeters at DBH, so basically diameter, breast height, and then you kind of guesstimate the height. And there's a lot of error in this as well.
and then you use a simple equation to calculate how much carbon that forest stores. But as you see here in a tropical rainforest, like here in the Atlantic forest, a huge amount of carbon is actually not on those bigger trees, but it's in the ground layers, all the vegetation here, and also all the different epiphytes, so plants that grow on other plants. And that complexity is really important for understanding the carbon storage and potential for ecosystems such as this. So I just would like to mention now the bigger vision we have, and that will be a large effort involving several partners. I'll show that in my next slide. But it's basically a very simple idea, which is to reconnect two of the biggest protected areas in the state of Rio de Janeiro. So we have the Três Picos State Park here, and here we have the Desengano State Park, which are two isolated but large fragments of rainforest. But today you see a lot of degradation in between those two. Many people live here, so it's a project which will require a very deep engagement with the local communities so that they are included in the process and co-creating that. But ultimately, we're trying to restore a lot of that rainforest so that we can bring back many of the species which today cannot cross those two to maintain viable populations, and of course capture huge amounts of carbon and benefit more than 5,000 species. So the idea here is to work with a range of partners, and that will include re.green, for instance, which are the leaders in this space in many different ways. Q, my organization, as an important science partner, and several others which have a strong track record, and also the Garapé Institute and our colleague Ilona Carvalho. So we are now also using artificial intelligence, and I think this is the most important slide I have because it's very novel and we haven't shown to anyone before, but we do have a QR code which provides access to the preprint, so not the final publication, which will hopefully be publishing in Nature Sustainability soon. But this is a method which allows us with very high precision to identify the optimal areas for ecological restoration, which will benefit either carbon or biodiversity or a combination of both. An important thing to realize here, and I think we can have a bit of discussion, and Bernardo has been a global leader in this in his previous work, is that you cannot have 100% of both. Sometimes people say, yeah, let's do it for the benefit of everyone. You're going to save biodiversity, capture as much carbon as possible, benefit everyone, but there's some trade-offs in that. And what I would like to show here is that if we use AI compared to any other methodology available so far, our analysis are showing that you can considerably outperform other methods. So you can protect many more species, for instance, or capture much more carbon compared to some other technology, including tools like MarkSum. And I won't go into the details, but that's because of the power of AI and reinforcement learning, which we are borrowing from other fields of science and technology. But the point here is that if you're only interested in carbon, you will then, in this video here, you will capture a lot of carbon, right? So basically for the same budget, let's say we have $10 million to do restoration somewhere, you capture a lot of carbon, but then many species here will be suffering because you're not optimizing where to restore, and that will be a 9 times less protection of species than if you would optimize because you only care about biodiversity. So if you only care about biodiversity, you're going to end up with a lot of very few species threatened. So you do a really good job there, but then you also capture about 50% less carbon. Now, let's see if we will be interested in doing both, and that's what we're trying to do, right? So we're trying to reach the Paris Agreement, right? Maintaining the planet at 1.5 degrees warm at most, at the same time as we're trying to meet the objectives of the Global Biodiversity Framework, which is about halting and reversing biodiversity loss. So a combination of those two is really, really interesting because you can, here you have a slight loss of species protection, only 5%. You do a little bit worse job, but you capture much more carbon. So there are real trade-offs. And this is just in terms of, all the possibilities you have and the millions of different possible areas you could restore. And then you see here on the maps how that influences the choice of where to be focusing your efforts. So this is spatial analysis. So we're now in the process. This is just a first pass, or it's not a quick and dirty, but it's a way of showcasing this. But now we're going to go a bit deeper into the Atlantic forest and other regions as well, hopefully also for the globe.
And we're talking about lots of species. I just want to show one example, which is the muriqui. That's the biggest primate in the Americas. If you like monkeys, this is a cute one. And it's one that is very threatened. So there are only about 1,000 individuals of those. And they occur in those two areas that I was showing you before. I like plants, but I like animals as well. And just to give an example of the kind of species which will benefit through this ecological restoration. So I'll just end here. So what we're trying to do is to translate science into action so that we can stop extinction. And that's a collaboration with our partners here today, through our colleagues at Q and our foundation as well, which is doing this on the ground. I think I'll stop here. Thank you. Thank you so much, Alex, and both for sharing with us, for sharing firsthand such exciting results, also from your upcoming publication. It's a topic very close to my heart, and I'm very, very impressed by the advances and very excited the power of AI, reinforced learning in particular, with the entire field of spatial optimization and actual optimization in general about many things we need to progress on the restoration. Thank you so much. And also your inspiring work in the Antonelli Foundation in Rio. I had the privilege of visiting your amazing, amazing headquarters there in the forest. I do recommend to any researcher or nature lover. It's an incredible place to be and so inspiring. How are we with time? Perhaps I will pass to Miguel now for his comments and to share with us, and then we have a joint Q&A session at the end. Thank you, Miguel. No, thank you. Thank you. First, a quick reaction to one important point on Antonelli's presentation. And we were talking about how biological entities also respond differently throughout time, right? A tree lives 100 years, 500 years, and it will respond to the different ecological conditions around that biological entity. And sometimes we have a hard time to capture that variation throughout time. We measure today, and we think we understand how that entity responds to the variation, to the ecological context. And sometimes we miss that detail that it will change across time. And working today in a company that do ecological restoration, we have some interesting discussions internally because some of the colleagues at the company also have a hard time to see ecological restoration as a process in time, right? So understanding the time dimension of ecological restoration and understanding that continuous interventions are needed and that I might need different efforts along that pathway to be able to achieve the results is also that something that we need to be aware and something that we need to try to represent and bring to the equations, right? And what are the processes and functions that I want to prioritize? Of course, to be able to communicate, and we are talking about perception of value of general audiences, so it's really important to be direct to the point. But I think understanding how we are translating those concepts is super important. And for example, internally in re.green, we talked about how we are working with ecological restoration, not only to bring back diversity of species, for example, but also to bring back structure and function of the forest. So those are general terms, general concepts. When I'm talking about function, what are the functions I'm trying to recover or reestablish, and when, right? When is an important question. So we're talking about a 30, 40 years process. In those 5 initial years, what are the functions that I need to prioritize? And then after that, what are the other functions that I need to reestablish? What is the likelihood of having success if I'm prioritizing function A instead of function C, whatever? So having that clarity, I think, is super, super important. And also the relationship of structure. That image is really important, and I want to show that to the re.green team.
Because sometimes when we're talking about choosing species to prioritize, for example, carbon sequestration, there's a huge discussion. How many species should we use? We adopted models that have more than 80 species. That's certainly too much. We don't need that to reestablish certain functions that are needed in the beginning of the restoration, in the beginning of the process. But at the long run, for example, if I want to create quality habitat for different species to recolonize that area, I need to think about structure. If I'm not using species that will grow fast and occupy the canopy, species that are going to keep themselves as bushes, as you showed, near the ground, and species that are occupying the middle of them, I won't be able to attract birds, for example, that occupy that lower strata. I will only have birds that, use the higher branches. Or if I'm not able to reestablish that coverage, I won't have the birds that occupy the ground or the soil. So also thinking ahead and understanding that process across time, I think is something really important. So just a couple of reactions. And I wanted to share that from academic perspective, and today working in a company that has to optimize results, sometimes it's really frustrating, I must confess. It is, because it's amazing all the technologies that we have today. It's amazing all we can do. It's amazing the amount of questions we could answer if we could do all of that, but we need to prioritize, right? We need to make sure that we balance the accounts and that we are able to include, what is needed in those projects. So it's really frustrating. I would like to do, for example, environmental DNA. I would like to do soundscapes. I would like to do many things, and we have to prioritize. And behind the prioritization, I think there's a deeper question. What are the angles or the questions that we need to answer now? Because there's a trade-off there, right? Am I aiming for long-term research questions that are fundamental questions about ecological restoration, or am I aiming to practical issues of my daily routine, operational routine on the company? Those are different approaches. And it's not one or the other, we know that, but many times if I'm designing an experiment, I will have to make choices and I won't be able to have both, So it's kind of frustrating in that sense. But the reason why I'm saying this is because sometimes I think we still lack a culture of data and collaboration. And today, for example, I was saying there's the action agenda. We are seeing restoration scaling up. Only at re.green, we have 30,000 hectares under our management, 17,000 hectares under restoration. So this is a powerhouse of data. We could be generating a huge amount of data, biodiversity, social, carbon sequestration, all of that, and feed different institutions that could be producing information and knowledge that can change the world, can change our pathway forward, right? But sometimes we lack that culture and we fail or miss in organizing that data and producing a quality data that is stored in a way that others can use for other purposes, right? So I think that we need not only to work on the culture, but also work in improving the infrastructure, improving our capacity to analyze that. And certainly we can do that without collaboration with research centers, with NGOs, with other institutions, because at the end of the day, the company will prioritize its focus. Our focus right now, to be really honest, is to reduce risk. It's reduce risk for investors because we need to attract capital. So I need to prioritize our approach of collecting and analyzing data that will help to show investors that it's low risk investment. So I need to do more, and to do more, I need other perspectives and other players working with us to do that. So just provoking a different perspective here. Thank you. Thank you so much, Miguel. I'm sure Alex have a lot to reflect on that as well. Just some initial reflections on
on my side. And for full disclosure, I'm the founder of re.green. I was chief scientist for the last 2 years. I'm now on the board and full-time back at the International Institute for Sustainability, which is a think tank to advance all this agenda. And we're very excited. And I think I learned from this experience how hard it is to reconcile the pressure of time that a startup company has in terms of delivering results and attracting investments in order to survive and deliver at the scale that it proposed to deliver, with the time and effort needed to do what you just described. So I think re.green is probably even an outlier in the attention it gives to science. It was founded by scientists and it has science in its DNA. But being inside for a few years, I see how hard it is to do that. That's why I'm particularly excited with the developments in the last few months where IIS and re.green are taking its partnership to the next level in terms of being able to reconcile the enormous potential of data generation and interventions that re.green is doing with the time needed from now an academic institution to explore that. That's why I'm double excited with not only that angle, but that now IIS has signed memorandums of cooperation with Royal Botanic Garden Kew and with the Antonelli Foundations to, in particular, have this enormous brain power and commitment that these two organizations bring to the table to really explore this forward. So in the context of the emerging natural intelligence program that IIS is developing in partnership with these organizations, it's exactly to reconcile that timing and not to miss this perhaps unique opportunity we have in the UN Decade on Ecosystem Restoration, these emerging large-scale initiatives that truly, as Yadvinder complemented earlier, the power of long-term experiments and data generation, but how they can be impactful since the beginning. So just reflections on how excited we are for the coming years to exactly tap into all that. And now passing to Alex for his comments. Thank you so much, Bernardo, and thanks, Miguel. I think everyone here is talking about collaboration, but you're doing it, and that's really, we are doing it, and that's really what excites me, because you're right that companies need to move at speed, and you have to think about your investors, and we scientists, we want everything to be perfect and all the data to be gathered. We can be slow and we want to go dig deeper. So I think that there is a bit of a two words clash, but also huge opportunity. So I think I do believe it is a unique moment, and I'm very happy that we have these discussions between academia and corporates, because those things can be reconciled, and the kind of work you're doing here is going to be offering an immense opportunity for us to be improving our understanding of theory and practice for decades to come. It's not something that is only going to be forward. So I think if we are positioning ourselves 20 years from now, 30 years from now, we're going to be so happy that this collaboration started upfront rather than being ad hoc added, because it would have been a missed opportunity if you were doing all those efforts, but there was not data, thinking about data transparency and gathering, which is so crucial for innovation and scientific development. So I think that's absolutely right. My only worry at this point is that I'm a biodiversity person. I deeply care about species on this planet, and I think it's like a failure of humanity when a species goes extinct. And we have places like in the Atlantic forest where 82% of all species of trees are threatened. And there's no incentives at this point to include some of the most threatened species, and neither Brazil or any other country is really doing at scale in situ restoration or
helping those species to be brought back. So I think personally, I would really like to see restoration agendas worldwide thinking deeply about how can we take this opportunity to bring back some of the most threatened species. And you're exemplars because of the diversity you have in the restoration. At the same time as some of those species are really, really difficult to get, and will cost tremendous amount of money, which is not commensurate with the level of investments that investors are willing to put in there. So I think we do have a nut to crack there together, and it is about reconciling the national programs for conservation together with restoration agendas, together with science, so that we can help those species not go extinct, but actually regain the population size that are needed for them to survive and thrive in the future. Wonderful, Alex. And it is, I believe that the three of us here are originally biodiversity people, and we care deeply for that. And I know from its DNA that even re.green also does. Re.green actively prioritize areas of high importance for biodiversity, even there is no financial incentive at the moment to do so. Actually, quite on the contrary, they tend to be areas that are sometimes more expensive to restore, or if you want to build corridors, which we all want to build corridors, and the amazing initiative of the corridors. Corridors, by definition, almost they have spatial restrictions. We can't go anywhere. We want to build that corridor in that place. Obviously, you can nudge a little bit here and there your corridor, but and when you have spatial restrictions, then restoration becomes sometimes more expensive because it needs to be that land, and that land might be more expensive than another land 10, 100 kilometers that way. And it might be more challenging to restore versus another land where it can be a higher potential for natural regeneration, for instance, but it's just outside your corridor. So corridors, as you show in your spatial optimization, corridors sometimes take a toll in your ability to do that. I think there's a huge research potential there for how we use such advances in spatial prioritization to, together with corridor ecology, to really try to build the most cost-effective corridors. But I believe the challenge of bringing biodiversity, and perhaps a final question for both of you. I know in different ways you have been involved in the discussions about, be it biodiversity credit in its most restricted term, be it biodiversity finance in general. How can we not only finance restoration using carbon and then answering only to carbon optimizations, for instance, how can we attract complementary finance or incentives that look into biodiversity? Final thoughts from both of you. Great. Let me make a quick comment and we'll address that question. I must say that I'm also concerned with that trade-off. We had a recent discussion with other colleagues that despite understanding that there's a trade-off between carbon and biodiversity, we need to be really responsible on how we deliver that message, because we don't want people simply understanding that let's prioritize carbon, forget about biodiversity, let's focus on what matters. And it's really hard to frame that in a way that will control the outcome or how people will understand that. On that, I think that sometimes we tend to understand or to put ecology against economy, right? As good decisions on ecosystem restoration will lead to unsustainable economic models. And I think that's not the case. Actually, we have an opportunity here, because what we are understanding is that throughout the lifetime of a project, I need to prioritize different things across that timeline, right? So maybe in the beginning, I don't need to work with 80 species, those species that are hard to get. That means I can prioritize species that fast growing and will accumulate carbon and create the conditions to other species to establish. That also helps me to reduce the cost in the beginning of the project.
And ecological restoration projects have a challenging cost structure, right? Because a different cash flow, because I have high cost in the beginning and all the revenues are far away at the end, right? So if I can reduce the cost in the beginning and push some of the costs of enriching with threatened species to the middle of the process, that also helps me to balance the cash flow of my project. So it's not one against the other. It's the other way around. What we're saying here is that we can restructure this cash flow in a way that it's going to be more economic viable. It's going to be more feasible than it is. So we need to think through how we'll deliver that message and do our best to make sure that it is attracted by others. And touching on the point of biodiversity credits or finance, I think also that's a huge challenge right now. I think biodiversity has different attributes, and we are trying to understand how that resonates with markets, with clients, with investors. There's a huge impact on the perception of risk of investors. Biodiversity is not fungible as carbon is, so it's local contexts. So how do you price that and how you trade that asset in different markets, local markets, regional markets, global markets? That's a huge challenge, and I know we'll have to deal with that. But I also think we have an opportunity. I was talking to Mariana Sarmiento today from Terrazos, and we were talking about that cash flow structure, because on their structure, differently from carbon, the revenue on the TIBU, the Terrazos biodiversity credits, they're all coming into the equation in the 5 initial years. That is exactly when we only have costs. Our revenues in the carbon market are coming all after the year 10, 15, 20. So if you can staple those two mechanisms together, I'll have a much more balanced cash flow to my project. It's not about carbon, it's about value nature, it's about reestablishing diversity, structure, and function. That's what we're trying to do. So I need to bring all these different mechanisms to have a finance equation that stands, that will be safe for investors. And if I can reduce my costs in the beginning and spread revenues, including revenues in the beginning, I'm doing great. And biodiversity can help us do that. Water credits can help us do that. Probably it's not credit, the finance mechanisms that we use. We need to figure this out, you know? But bringing those mechanisms together is definitely something that can help us to make those projects more feasible. Great. Yeah, I agree with everything you said. I think that it's really important to understand that we have a huge financial challenge now, right? Which is, for instance, just to implement the Global Biodiversity Framework, there's a funding gap of about $700 billion per year just to reach the goals of conserving and protecting nature, protecting and restoring. And that's just an estimate. That could be even more than that. So I think we need innovation in the financial sector. Personally, I've been part of the International Advisory Panel on biodiversity credits together with our colleague Ilona Carvalho. And we think that this is one mechanism which can add that, bridge that gap that you were talking about, Miguel, in combination with carbon credits, in combination with payment for ecosystem services, in combination with the TFFF, so the Tropical Forest Forever Facility, which Brazil is announcing here at COP. So because they're also different players, it's not only that we need those different mechanisms, but it also allows companies, for instance, to compensate or to make a net contribution, and that will help us start bridging that gap. The key challenge here is regulation, I think, and that's where governments have to really be clear about what good looks like and set the parameters for this to be a success. So we avoid repeating some of the challenges and failures, I think, that we've seen in different carbon credit projects, but also seizing the good examples, and there have been some very good examples, I think, with those projects as well. We shouldn't forget that. And Colombia and England and some others are now, pretty a long way. They've done it for several years now. So we can also learn and get inspired from other countries. And hopefully Brazil will also acknowledge this as not only desirable, but required to make those projects happen. So I think that biodiversity credits is one of those funding mechanisms.
I think there's some great opportunities of, to having upfront payments, which will support the generation of native seedlings. And many of the challenges of restoration, as I understand it, is about seed supply and having the right materials or the right species, the genetic provenance. I was talking to Nativas Brazil, which is this network of 122 nurseries across the country working exclusively on native plants. And that could be one way of focusing on threatened species, which then can help increase the quality of restoration projects in the country, and maybe other countries will follow. And we at this at KIU, we are celebrating this year 25 years of the Millennium Seed Bank, which is the biggest effort worldwide to bank seeds from more than 2. Evidence of what do you need to do to germinate those seeds, for instance, from seed banks. And so we're trying to integrate all that information and tens of thousands of experiments of germination to help restoration projects, in a very open access way, so that we can improve the quality of those efforts, and then we can make through those new financial mechanisms it viable and the right thing to do, and even economically desirable for people to do the right thing in terms of increasing both biodiversity and carbon gains. So I fully agree that it should not be seen as a dichotomy, but there are some trade-offs, and therefore it needs to be, basically there's a cost, right? So if you want to include biodiversity now, biodiversity doesn't have an economic value. And that's a problem because, the world needs biodiversity, and we've acknowledged that, but we're not paying for that. And that's why we need that innovation, so we can really make it happen at scale without only having to rely on philanthropy, for instance. It needs to be an investable asset, and it needs to be a way for many to come in there in terms of companies, in terms of governments, and even individuals as well. Hello. Thank you so much. And I could keep asking you questions, burning questions, but now I'd like to turn to our audience and invite you to ask any questions you would like to our panelists. Okay, we got a question online here that I'm gonna, from Lucas Coraza. Bernardo, can you talk about how to improve the industry of ecosystem restoration in order to diminish unitary cost? Would an exponential growth of it diminish the unitary cost? That's one question. I want to also open here if there are any other questions from the audience. I know Aline has another question from the audience. Anyone else? Aline. Yes. My name is Bridget Meyer. I am from Zambia. I live in a village called Songwe, which is 4 kilometers from the Victoria Falls. In that area is one of the most drought-stricken area. We have a river called Songwe that flows between my village. This is the river that when I was young, we used to swim in, we used to fish, we used to do traditional rituals, we used to do irrigation, and used to feed water for our livestock. And that river is now dried up. And we are trying to restore the river. And just listening to all of you, I mean, I have learned so much. I don't even know what to ask. I have learned a lot, and we just need help and just your information of restoration, and you're talking about the plan on what to prioritize, because right now we want to create the tree canopy, and just listening to you, do it as quickly as we can to try to create that coolness along the riverbank. So I don't have a question, but I have learned a lot from you, and I would like to get your information, all of you, to see how you can help us, and maybe to bring scholars to come and help us, because that area has a very sensitive ecosystem. It's of the Victoria Falls, of the Zambezi River, one of the biggest rivers in Africa. And even the Zambezi River, just 2023 and 2024, we had 75% loss of river discharge of water. So it's very, very serious. We saw the Victoria Falls dry up. Yeah. And it's the same as this year. We used to have 3 months of rainfall. Now we have 2 weeks. And in those 2 weeks, very scanty days of rainfall.
So I am here as the leader of my community. We are looking for information, like you just said, and ways to harvest rainfall water in that 2 weeks. If you have any knowledge, you seem to be very educated on everything that I am looking for. Thank you. Can you give some confidence? Should I say something? Yeah. Hi, I'm Aline Rodrigues. I'm leader in nature-based solution strategy at IIS. And congratulations for your presentation. I have a question for you, Alex. This kind of project inspired me a lot. I'm a field person, so I would love to visit the place. And I would like to know if you are evaluate some parameters of soil in your property. Just past you for both questions. I'd just like to say it would be a pleasure to have a conversation as soon as the event finishes, and also to say how stories like yours really underpin the urgency of what we're doing here. I mean, is so impactful to hear what you just shared. And thank you for that. And let's please have a conversation just after. Alex. Yeah, I was very touched as well by the story, and I have similar ones. There was a river. I used to go with my friend Gustavo when I was young, and we were always swimming and we were catching fish, and the whole thing is gone, and was beautiful forest. And I'm a field biologist, so I'm professionally I've been able to travel across many parts of Latin America, Africa, and the most beautiful forests are also the ones that have provided most water. And I think access to clean water and water levels has been one of the primary reasons why we still have some fragments of forests left. So I think there is a huge value in ecosystems by providing, something as simple as water. So I don't know anything about your system, I'm afraid, but I think that it will be interesting to see, what are the populations, the cities, the companies using water, and what are they doing to enable it to be maintained and perhaps restored. So I think there's some really interesting values, and that's also where biodiversity credits can come in terms of what we call an insetting. And I think it's really important to see the interlinks between climate, biodiversity, and access to benefits such as water. And I think that's really powerful. So let's have a conversation after the event. And then back to your question, Aline, I think, so we're starting to do this, and it's a resource that we're hoping many scientists will be keen to use this as a platform. We've done some soil analysis and have had people who come to study the microbial diversity, but also parameters in the soil will be very helpful to understand, how much of that is changing. Some of that can be even accumulated from the space. So basically using hyperspectral data, you can get some measures of soil moisture, for instance, and try to bring it back through restoration projects. But basically, please do come and we have a conversation as well about how to monitor soil health. And I think in places like where I'm mostly based in the UK, soil health and nutrients, diversity, because that underlies most of our agriculture, really is fundamental. And I think that's why we have to be focusing a lot on soil as well. And also back to you, I think if the water levels have decreased, is it only because of drought and climate change? Or could it also be because of unsustainable use of water resources and perhaps, shifts in agricultural practices and plants that are not requiring as much water supplies as others, and also agroforestry and other practices which actually may contribute to the water supplies could be interesting things to investigate as well. But let's talk. Just sharing that I think opportunities like this to exchange ideas and talk about the challenges that we face reminds us that it's not about carbon credits. We are here and we talk about all these different concepts and difficult, complex terms, and it's not about that. We do ecological restoration, for example, at re.green, and we don't do that because of carbon credits. Of course, it's challenging to do the work, and we need capital to do that work. So we need the carbon finance to be able to attract the investment to do the work. But that's not what we do, right? What we do at the end is to work with people in nature
is work with people and nature to build the future we want, the future we need, right? So it's not about carbon credits. It's about hope. It's about futures, about livelihoods. It's about following generations. So thank you for reminding us of that. Thank you. Thank you. That was beautiful, Miguel. Thank you. Lucas, you asked a question online about how can we bring unitary costs of restoration down, because indeed the investment needed to restore 1 hectare, it's still far greater than the investment need to do almost anything else in rural areas. It's more costly than sugarcane plantations, than soybean, than cattle, than eucalyptus plantation. Is a unitary cost that is very high. And our hopes of achieving the very large scales we set out to achieve, be the 12 million hectares that Brazil promised at its NDC, be the almost 1 billion hectares globally that it's included in the Convention on Biological Diversity Target 2. Those scales will only be met if we manage to bring unitary costs down. So that's one reason why IIS is launching the Natural Intelligence Program, which one of the goals is to use science and technology to bring unitary costs down. There are many other things about high integrity, about benefits to biodiversity, about restoring, but one key element is, and initial thoughts on that is, we need to progress on cheaper technologies. We need to, sometimes I think restoration worldwide, for lack of, with good intentions, but lack of knowledge and technology, we sometimes do too much too soon. Our interventions are very expensive already on year 1. We want to do everything and plant over 1,000 trees per hectare. And sometimes if we just let nature have a chance and help nature progress in assisted natural regeneration, but then keep an eye and intervene in year 3, in year 5, in year 8, to complement whatever is missing. And for that, we need good monitoring systems about the ecological processes that are returning or not, so that we can intervene. So one of the ways to bring unitary costs down is actually to work with our greatest ally, nature itself. And in addition to other more technological answers, including things like Alex shared with us, the more progress we do in bringing advanced technologies that will help us optimize our efforts. Of course, there's a very nice, and I love it too, academic and papers side to all of this. But in the end of the day, this optimization things is really about doing the best impact we can at scale. And so I think this is other elements that we're looking into in the Natural Intelligence Program and with many other initiatives. We do. Hi, I'm Tatiana Botelho. I am a special advisor to YES. I'm wondering, we're talking about here ecological restoration, but we're forgetting that these places that have been deforested usually have a lot of pressure from communities living around. And my question is, the ecological restoration model has been criticized for agglutinizing land instead of distributing in a country that has a lot of land issues already. And I'm wondering what's the trade-off of adding this other component? You were talking about the trade-off between biodiversity and carbon. How about when we bring in the communities and economic activities that could be developed within ecological restoration? And I would like you to react, please. Maybe I can start and react. I'll give you a very concrete example. re.green has an operation nearby. It's a farm of 17,000 hectares, okay? So it's a carbon project in Maracasumé. We have 7,000 hectares of restoration. Degraded pasture land,
that is under restoration right now and becoming a thriving forest again. So as our carbon project requests, we need to do a consultation, a social consultation. We establish a 20 kilometers radius from the farm, and we talk to all the communities around that farm. So when we did that, we talked to the community, two things emerged. One, the community said, we would like permission to keep accessing the farm to be able to keep harvesting açaí and bacaba, because that's important for our economy. Of course, we ensure the permission, but we need to work with safety issues because it's our management. Let's train on safety and security. Let's buy the gear to ensure safety. Let's create a group so you can communicate. Let's issue badges and you're allowed to come and keep doing your activity. Today, if you go and visit the farm, there's not 5 minutes on the road that a motorcycle don't go on one or the other direction. In the morning, everybody entering the farm. On the afternoon, bags and bags of açaí and bacaba going off. It's incredible how they can produce so much açaí and bacaba. Every day, bags and bags of açaí and bacaba coming off. Almost every store in Maracasumé that sells açaí, the açaí comes from Entre Rios. We don't charge nothing. It's their forest. It was already their forest. So us buying the land and managing a restoration project does not necessarily prevent the community to use the forest. We need to think about new ways of governing natural resources that allow those things to coexist. Another thing that appeared, the community asked to, said that they wanted to collect native seeds and our support to make that a living, because that was a traditional knowledge. So we helped them to develop an association called Semear. It's an association that collect native seeds. All the native seeds that they collect, they sell to re.green. We buy all of the seeds because that's a bottleneck of the supply chain. So we buy all the seeds. When we are not buying, we are putting them in touch with the nurseries that we hire to produce the seedlings. So it's a second revenue. And we are also hiring the association to produce special marketing necklaces, cords with native seeds for special clients. So those are 3 different revenues. I'm just giving you examples that those things are not necessarily competing. If we are innovative in the way that we are gonna make those agreements with the local community, I think we have all the opportunity to make that an opportunity to thrive, thriving ecosystems, thriving communities. That's great. I mean, you have so much more experience working on the ground with those projects. And my understanding is also that, again, you should really not be thinking about excluding anyone and working with the co-creation of those objectives. And I think in our example, which we are just very early in this process, but we've been able to employ, a few dozens of people involved in this project. So I think there's also this pride that, people are interested in the region where we're working, and there's a bit of more acknowledgement of the value of biodiversity and understanding that there are even international researchers, scientists, corporates coming to see the wonderful forest there. So I think in essence it's about, creating value for nature, for standing nature, for restored nature, which wasn't there in the past. And that also creates a long-term opportunities for the livelihoods of the people living there. So I think there are many opportunities for learning and getting inspired from good examples. And I think what this word really needs at this point is good examples. What should we do that works? And I think that's really inspiring to hear, how the communities now are very heavily involved in this. And, it's a very long-term source of income for them. So that's really great to hear. Well done. Thank you. And I would like to thank you both. Extend again my thanks to Professor Yadvinder. A special thanks to you, the audience. We know somebody told me there are 480 competing events at the same time. So we really are grateful for your presence here, for your presence online. And a huge thanks to the IIS team that is working tirelessly to make all this happen. And
See you in the next event. Thank you very much. Vai, everyone. Vou falar até em português. Our next event vai ser às 2:30. We're going to talk about the economic potential of restoration and value chains. We have invites from guests from Morfo, it's also a restoration company, from Sitawi, it's an economic fund, Impact Earth, another fund, and Beto Verissimo, who is a special envoy and Amazônia 2030 expert. So I'll hope to see you soon.
We are about to start our next event at House of Restoration. Welcome all. Thank you for coming. It's a pleasure to have you here. House of Restoration is hosted by IAS with support of Instituto Itaúsa and Arapiaú. We have translation from English to Portuguese and from Portuguese to English. If someone wants, just ask one of our producers and we're going to have some headsets. Otherwise, I'm going to invite going to start the event called Forest Restoration has an engine for sustainable growth. And I'm going to invite Tatiana Botelho, special advisor at IAS, to moderate. Tatiana. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Vou convidar aqui os nossos ilustres panelistas, começando pelo Beto Verissimo, que é um special envoy, um convidado especial aqui da COP30 e idealizador, pesquisador do Amazônia 2030. Bem-vindo, Beto. Vou convidar também para a mesa a Andréa Rezende, da Impact Earth, que é um fundo de investimento em natureza. Aproveito para convidar... Só está faltando uma cadeira, gente. Alguém pega a cadeira ali que tiraram do palco? Bota aí. Obrigada. Comecei a ver que estava ficando pequeno. Convido aqui o fundador da Morfo, uma empresa de restauração, o Pascal Asselin. Eu tive o prazer, hoje de manhã, de visitar a área da Morfo aqui, bem interessante, recomendo. E, finalmente, não menos importante, a Ana Beatriz aqui, da Sitawi. A Sitawi é uma ONG de soluções financeiras para diversas causas e está aqui para contar para a gente o fundo novo deles de restauração. Bem-vinda, Ana. É um prazer estar aqui com todos vocês, muito obrigada. Eu queria fazer uma pergunta generalizada aqui para todo mundo. Fê, depois você me ajuda na distribuição dos microfones, que eu não sei qual que vai aonde. Esse aqui é de lá, né? Mas esse funciona? Alô? Não, funciona. Então, deixa esse aqui para o outro lado. Tem outro? Ah, ótimo. Então, alô, alô. A restauração em larga escala, ela há 5 anos atrás não existia, praticamente, né? Ela era só compliance driven, bem específico. Ela, como indústria, como negócio, é uma coisa relativamente nova. Porém, conversando ontem com o Dan Zarin, que é da World Conservation Society, ele estava falando, é ótimo, ótimo, mas ainda está muito pequeno, ainda não consegue nem compensar o desmatamento de 1,6 milhões de hectares que a gente tem por ano, e quanto mais todo o aumento de emissões de petróleo, etc. Então, a minha pergunta, começando aqui pelo Beto, o que você entende que é o futuro da restauração? Para onde que a gente está indo? Como é que a gente alcança a escala necessária? A gente tem vários modelos, né, de restauração. Se você acha que existe já um que já está despontando como principal. Ok, a gente publicou essa semana, eu estou chegando porque a gente estava no campo agora, literalmente lá na lama, porque a gente estava visitando uma área aqui de várzea, em Barcarena. Então, vamos lá. A gente acabou de publicar um relatório que a gente chama de Protagonismo das Florestas do Brasil. Um relatório que foi feito... Tem 110 pessoas que colaboraram, eu editei junto com o Roberto Vac, e olha para o universo dos 500 milhões de hectares de florestas que tem no Brasil. Eu vou repetir o número, 500 milhões de hectares de floresta. Tem a Amazônia, que estão 330, tem a Mata Atlântica, tem todas as formações florestais que tem no Cerrado, formações florestais que tem, inclusive nos pampas, né, nas partes de montanha, etc. E quando a gente olha isso é o retrato hoje de 2025. 2035, um dos cenários, que é o cenário que a gente está trabalhando, é que a gente vai aumentar o estoque de florestas
em torno de 7 a 8 milhões de hectares a mais. Continua o desmatamento, mas você tem uma curva de restauração. Eu vou colocar um pouco entre aspas aqui, eu já vou responder a tua pergunta. Nesse gráfico, nessa tabela, a gente tem 31 milhões de hectares em regeneração natural no Brasil. E tem 0,3 milhão de hectares de restauração padrão re.green, etc., padrão melhor qualidade, etc., né? Então, para responder a pergunta, eu acho que a solução climática de restauração vai se dar tanto no plantio, que estamos trabalhando com um horizonte de talvez 2035 ter entre 3 e 5 milhões de hectares, mas a gente tem condição de proteger a regeneração natural, a gente está trabalhando com um número de 24 milhões. Somados com 3, a gente está falando de 28 milhões. Então, a resposta do Dan, né, é que a gente precisa olhar esses dois modelos, vamos dizer assim, fenômenos, né? Claro que essa regeneração natural está desprotegida, grande parte dela está desprotegida, ninguém averbou, fez o PRA, não percebe ainda o valor, etc. Então, tem um trabalho a ser feito aqui. Então, eu acho que a gente vai chegar num número bem melhor, qual que a gente vai, olhando o Brasil. O fato do Brasil ter superávit de floresta em 2035 é por conta da restauração, seja por regeneração natural, seja pela restauração mais ativa, mais assistida, etc. Então, eu acho que é isso que a gente vai ter e vamos trabalhar nesses dois. E a gente está produzindo uma série de trabalhos agora que vai viralizar essa informação, porque ela é óbvia, eu sei que o Bernardo, todo mundo aqui conhece, mas eu estou basicamente como missionário aqui, preaching, o que é óbvio para a gente que está em cima, mas as pessoas não sabem, né? Então, acho que é isso. Eu tô um pouco mais otimista em relação a essa história. Obviamente, é uma nova indústria. A gente está num processo em que, infelizmente, a emergência climática vai se agravar. Quanto mais ela se agrava, mais precisa do que a gente está querendo fazer. Então, acho que a curva não é uma curva linear. Ela tem a inclinação da curva vai mudar muito. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você. Boa tarde a vocês e aos meus colegas painelistas. Essa discussão, para mim, ela é muito interessante, Tati, e é muito bom falar depois de você que já deu esse panorama e uma boa dose de otimismo para a gente, mas eu vou falar da perspectiva de mercado financeiro, fundos de investimento, né? Na Impact Earth, nós somos um gestor de NBS, investimento de impacto internacional, com forte atuação aqui no Brasil, mas a gente entra muito nos investimentos, uma fase que a gente chama de early stage, para soluções baseadas na natureza, que é, enfim, para quem está acostumado com o jargão de carbono, né, a fase pré-PDD, antes de ter o projeto que você já pode certificar nas certificadoras como a Verra, por exemplo, e a maioria dos investidores entra depois, né, por muitos motivos. E aí eu estava conversando com o pessoal já mais mercado financeiro tradicional, sabe? E aí eles estavam muito pensando assim, como que você atrai os bilhões, trilhões aí do mercado financeiro para essa indústria? E meio chateados, assim, falando, ai, mas essas empresas que existem, se você somar tudo, não dá, sei lá, 100 mil, 500 mil hectares que elas já fizeram. E aí, muito se referindo às novas empresas que estão sendo pioneiras no mercado de restauração ecológica e restauração produtiva. E aí, a gente começou uma reflexão, sabe? Porque se a gente olhar para o Brasil, a gente é tipo um powerhouse de restauração. Se você pega eucalipto, são mais de 12 milhões de hectares. E é um país onde você tem uma referência global, assim. As NGOs de vários outros países mandam gente para o Brasil para poder entender qual que é essa tecnologia, como a gente faz em tão larga escala e toda a tecnologia que foi desenvolvida, de clonagem, de logística. Então, ao mesmo tempo que a restauração no Brasil, ela existe há muitos anos, muito focada, como a Tati falou, em projetos de compensação ambiental, e você tem uma indústria de eucalipto, né, monocultura, muito forte, você tem essas outras empresas que estão nascendo, né, que tem 5 anos, assim, se você pegar re.green, Mombach, mesmo Belterra, de restauração produtiva, são todas empresas muito jovens. E aí eu acho que muito mais, assim, do que a perspectiva do mercado financeiro é falar, poxa, as empresas jovens são jovens e, portanto, têm uma atuação
ainda não de milhões de hectares, é olhar para o que esse mercado pode ser, sabe? Olhar para o vizinho. Por exemplo, restauração por... né, não dá para chamar exatamente de restauração, mas esse plantio que a gente tem hoje no Brasil, que é tão grande, tão significativo de eucalipto, e olhar que a restauração ela pode chegar lá. Mas toda essa indústria de eucalipto, por exemplo, um dia ela foi pequena, e um dia as empresas que hoje fazem 12 milhões de hectares tinham 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de existência. Então, é muito mais olhar para como a gente vai pegar toda essa leva de empresas que já estão se despontando e outras, né, empresas e organizações que existem ou que estão surgindo ou que são menos preparadas ainda, e como a gente vai levar elas daqui para o mesmo estágio onde estão as empresas que hoje fazem, por exemplo, seja restauração para compensação ambiental, seja indústria de eucalipto, sabe? Eu acho que esse é o grande desafio da gente aqui no Brasil e é onde eu gostaria que a gente estivesse em 5 anos, Tati. Temos aqui um exemplar um resumo do estudo aqui que o Beto falou. Já está disponível online, Beto? Passa o microfone, Pascal, para ele. Não, é só corrigindo. Primeiro tem sim o relatório completo, esse é só o resumo. Vai ser o relatório completo. O número hoje a gente tem aproximadamente 32 milhões de hectares em restauração. Claro, 0,3 protegida, natural, etc. Um pouquinho só de regeneração natural e restauração mais ecológica, ativa, restante. Mas a projeção para a gente é que a gente vai chegar a 39 milhões, então, em 2035, tá? Uau. Mais as áreas de conservação vão estar associadas à silvicultura, que aí são mais 6 milhões. Mas a gente está contando separado. Então, o número é bem mais significativo do que... Foi uma pergunta muito boa do Dan, mas é só para trazer isso. Então, eu vou ver se eu consigo mais aqui. O pessoal que está online pode ir já no Amazônia 2030 e baixar aqui o relatório completo. Pascal, por favor. Perfeito. Então, vou falar em como chegar até esses 39 milhões. Então, sou cofundador da Morfo, que é uma empresa que há 5 anos, lá na Guiana Francesa, primeiro, onde eu cresci, com pai minerador de ouro. Então, eu comecei com esse assunto de restauração, de compliance, de você desmatar, você explotar, mas precisar restaurar as minas de ouro. Então, a gente desenvolveu essa tecnologia que permite restaurar em larga escala, começando para o entendimento das terras, para a atuação, para a implementação dos projetos com drones e biocápsulas, e o monitoramento, usando drones e muitas ferramentas de inteligência artificial que permitem, com uma resolução de 0,3 centímetros, de entender exatamente o que está acontecendo. Porque durante os 5 primeiros anos, o satélite não dá, não é possível analisar essa floresta em recomposição. Mas, enfim, nossa opinião nesse futuro da restauração é não de só focar em florestas nativas, é de repensar o uso das terras, o land use. Porque fazer 100% das florestas nativas não vai dar para populações locais. Então, como criar o bom balanço entre as florestas nativas, a produção de agroflorestas, mas também de produção regenerativa, de agricultura, de integração lavoura, pecuária, floresta, ou seja, de modelos, de balanço de modelos, criando também corredores. Então, que não tem uma solução para todos os casos, e que para fazer 39 milhões de hectares daqui a 2035, precisa de coalizões entre todos os expertos do mercado, sejam financeiros, sejam operadores, sejam tecnológicos, para atingir esse resultado super ambicioso. E que, por exemplo, a gente já restaurou 2.000 hectares, que é super pequeno, mas que já é gigante. Então, essas ordens de escala são perturbantes, né? Que é difícil saber que é grande, que é pequeno, mas o objetivo é de juntos restaurar esse 30 milhões, que a gente na Morfo tem esse objetivo de restaurar até 2035 1 milhão, mas de ter esse efeito de ampliação das ferramentas que desenvolvemos, não é só para nossa atuação, é para compartilhar também com o mercado para ter o impacto máximo, não é para fazer dinheiro, é para fazer impacto.
Boa tarde, pessoal. Super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou complementar um pouquinho da visão deles. Primeiro vou me apresentar. Sou Ana Beatriz Vilela. Eu sou coordenadora sênior de investimentos de impacto na Sitawi. Hoje eu lidero a parte de gestão financeira do Fundo Flora, que eu posso trazer um pouquinho para vocês depois, que é o fundo de regeneração aqui no Pará. Mas para complementar sobre o futuro da regeneração, eu confesso que eu sou nova nesse meio. Eu acho que tem muitas iniciativas muito novas, a gente está aprendendo todo mundo junto, né? Mas o que eu vejo é que tende a, por mais novas que sejam essas grandes organizações que estão surgindo, Belterra, re.green, está acontecendo um pouco de uma centralização que eu acho que é um pouco preocupante. Que talvez a gente possa pensar em mecanismos de destravar o capital também para agentes locais e comunidades locais, para chegar na ponta. E assim a gente conseguir também uma escala, mas com a população que realmente cuida do território, né? Que está na ponta ali e que vai fazer o negócio ser perene. Assim, a gente está muito preocupado em reflorestar, mas vamos pensar na longevidade disso, né? Na sucessão do território, nas mulheres, nos jovens. Então, eu vejo muito desse lado e complementando também que o Pascal falou, é a questão da inovação financeira, de pensar soluções construtivas inovadoras para cada tipo de problema, porque não vai ter uma solução única para todo o território, para a restauração. Então, de acordo com cada território, pensar em destravar o capital, porque uma coisa que me chama muita atenção, o CPI divulgou, né, que normalmente, nos últimos anos, teve 1,4 trilhões de dólares voltados para clima, só que só 3% foram para soluções baseadas na natureza. Então, parece que a gente tem capital e não está chegando tanto na ponta, né? A gente tem meio que uma equação perfeita. A gente tem, infelizmente, áreas degradadas, né? Mais de 30 milhões com alto potencial de restauração. A gente tem populações com saberes, né? Conhecimentos, indígenas e tudo mais. E temos o recurso. Então, é pensar de como fazer esse bem bolado, né? Que você falou das coalizões, parcerias, para realmente destravar e chegar lá. Mas eu também estou muito positiva. Acho que na COP eu estou ouvindo muito falar de restauração, cada hora um fundo novo voltado para restauração, muitas iniciativas, assim, tecnologia que vai transformar realmente. Então, acho que a gente está mirando num futuro que é mão na massa, né? Para a gente fazer acontecer. Obrigada, Bia. Realmente, a gente precisa de muita tecnologia aí para evoluir, especialmente pegando o gancho aqui que a Andrea falou, né? Como é que a gente mira na indústria do eucalipto e, né, consegue chegar onde eles chegaram no nível de eficiência, não só no nível de eficiência do plantio e da absorção, etc., mas também o valor agregado que essa cadeia tem, né? Sai o eucalipto, ele se transformado em papel. O Brasil é um dos maiores exportadores de papel do mundo. Aí eu queria trazer essa questão de volta aqui para a restauração. As cadeias produtivas da restauração ainda estão muito precárias. Aí falando assim dos insumos, por exemplo, que é o viveiro e as redes e os coletores de sementes, provavelmente são os menos bem pagos da cadeia, o que menos fica com os recursos da cadeia da restauração. E a restauração precisa ser uma coisa local para não ter tanta poluição genética. Então você vai, constrói um viveiro, pede 30 milhões de mudas em 2 anos e aí acabou. Então, o que eu vejo dos viveiros conversando com viveristas, etc., é que existe ainda esse ciclo que eles, né, de boom and bust, né? De tem muito e de repente não tem nada, as empresas não conseguem se organizar e se planejar as demandas. As redes de coletoras de sementes ainda é um trabalho extremamente artesanal, com muita falha, e a gente não tem grandes produtos de valor agregado no pós, né? Tem ainda, você vê assim, tem o chocolate, o açaí, etc., mas nada que demande o nível de sofisticação, industrialização de um papel. Aí, vou devolver a pergunta aqui para vocês. Eu queria que você, especialmente o Beto, que eu sei que pensa muito sobre esse assunto, a gente já conversou. Como que a gente consegue organizar e melhorar a cadeia da restauração, tanto para frente, aí talvez, Beto, você fale um pouco mais, né? Quais são os grandes produtos que você consegue enxergar? Como é que a gente consegue agregar valor para além, né, do carbono? E aí eu queria que o Pascal comentasse no para trás. Cadê o seu? Eu estou com os dois? Não, esse aqui é o bom. Então,
parte do que você perguntou eu tenho resposta, a outra parte eu preciso estudar. Mas Pascal estava mencionando sobre, e você também falou isso, sobre ir além da restauração estrito sensu, vamos dizer aqui, né? Então, a gente acabou de publicar um relatório que eu já botei no seu Zap, que é um relatório sobre esse conceito que nasceu de uma provocação de uma das reuniões do Amazônia 2030 sobre o termo rematamento. E o rematamento é colocar de volta na Amazônia legal, que a gente estima entre 35 e 40 milhões de hectares de áreas desmatadas, degradadas, abandonadas, que poderiam voltar até uma cobertura florestal. Isso inclui área de silvicultura, inclui diferentes áreas com biomassas, incluindo florestas restauradas em diversos modelos. E aí eu acho que a gente está começando a elaborar mais isso. Isso tem muito a ver, porque quando você olha a paisagem, onde tem inovação, vai para Paragominas, é isso que você vê. Se eles estão a fazenda, ele tem floresta em pé, ele tem restauração, ele tem eucalipto, ele tem agrofloresta de vários modelos, e isso faz sentido econômico. Isso cria uma cadeia integrada, isso cria uma cultura de provedor de serviços, etc. Então, eu acho que nessa região que eu conheço razoavelmente bem, pelo, sei lá, os 40 anos de trabalho no campo, é que essa ideia de realmente olhar restauração como parte de um contínuo, que ele tem um papel fundamental, em alguns lugares ele vai ser o piloto, ele vai pilotar a inovação, em outros lugares ele vai fazer parte, isso vai ter que ser acomodado. E no final das contas, a gente vai ter, só falando da Amazônia, né? Porque quando a gente olha esses números, se você pensar, né, eu estava falando do número de 39 milhões de hectares para o Brasil, mas se a gente estiver pensando no conceito de rematamento, que vai além de voltar à floresta original, esses números dobram. E a gente vai ter mais biomassa, mais carbono capturado, mais renda, etc. Então, eu acho que do lado da oferta é trabalhar principalmente os elementos que hoje travam, no caso da Amazônia, a regularização fundiária. Tá? Que a regularização fundiária ela não é necessária para a cadeia da pecuária. Pecuária existe sem regularização fundiária. Se tiver, bom. Se não tiver, eles vendem o boi assim mesmo. Mas para nossas cadeias, a regularização fundiária é uma condição básica. Qualquer coisa que a gente queira fazer com... Então, eu acho que esse é o principal trava. Se tiver demanda, todas as outras coisas, para mim, elas se resolvem. Você vai criar a cadeia de suprimento de mudas e tal. Se você tiver demanda, você vai ter um monte de gente. História curta, eu estava nessa fazenda que tinha tudo. Tinha drones, eles usam bioinsumos tirados da floresta. E, de repente, a gente entra numa mata, tem um grupo de 3 jovens estão vindo que são formados na Universidade Rural de Paragominas, estão fazendo monitoramento da fauna, porque é uma exigência lá do projeto que eles têm de rede. Então, para o fazendeiro, está muito claro que isso é um ganha-ganha. Esse é um grupo, uma cooperativa chamada COP30. Esses caras têm 400 mil hectares de área, e eles olham isso como um contínuo. Ele não é, eu tenho floresta em pé, eu vou restaurar, eu vou regenerar, eu vou fazer eucalipto, eu vou fazer um monte de coisa, mas no final do dia a gente vai ter muito mais floresta, a gente vai ter muito mais biodiversidade, a gente vai ter muito mais carbono, e a gente vai ter muito mais gente engajada, pequeno, médio, grande e tal, né? Então acho que eu estou vendo muito por aí. Eu acho que a gente tem que estar conectado com essa agenda do rematamento, a agenda da restauração, entre aspas, que é uma ideia do Denis Mineve, assim. A gente tem que, a próxima geração tem que entregar a Amazônia com mais floresta do que recebeu. Por enquanto a gente continua perdendo, então a gente tem que começar a mudar essa. Mas esse relatório está aí já com você aí. Para trás, tem 30% do valor total dos nossos projetos que vão na colheita de sementes, que é o produto, a matéria-prima, que vai diretamente para as comunidades que já são estruturadas ou que a gente precisa estruturar, porque hoje, para nosso objetivo de 2035, precisa multiplicar por 1.300 vezes as capacidades de colheita de sementes. Acho que nos viveiros tem um problema semelhante. Então, que tem essa primeira fase de construir essas redes de colheita de sementes que vão criar empregos ao longo do ano.
falou 1.300 vezes, tem que multiplicar em 1.300. Só você ressaltando aqui se eu escutei certo. Obrigada. Muito. Mas aí tem essa primeira fase de construir, então, de treinar, de fornecer equipamentos e de fazer pré-pagamentos, que nos cash flows da companhia não é super bom, mas precisa pré-pagar para fazer toda essa estruturação dessas redes de coletores. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase vai ter uma floresta em pé, que vai permitir criar também recursos financeiros, ou new revenue streams, dessa floresta que vai produzir sementes, obviamente, mas também frutas e coisas que podem ser ou consumidas, então tem essa coisa esse assunto de autonomia alimentar, mas também de fornecer sementes para os outros projetos. E tem a última parte também da colaboração com as comunidades, que é na parte tecnológica mesmo. Porque, por enquanto, a gente precisa mandar pessoas da nossa equipe para fazer voar drones, para fazer amostragem de solo. E todo esse trabalho pode ser feito pelas comunidades locais. Então, isso também pode gerar novos empregos, mais qualificados também, ao longo do ano, porque a gente precisa de dados ao longo do ano dos projetos. Então, isso seria uma nova fonte de faturamento, de revenues, né, para as pessoas que moram perto desses projetos. Então, que se a gente quer criar ao longo do ano, sem parar, uma renda possível para as comunidades. Obrigada, Pascal. Muito interessante. Andréia e Ana, a gente estava aqui com o Alex Antonelli, do Kew Gardens, no painel anterior, e ele falou que existe um trade-off, que ele faz pesquisa na Mata Atlântica, especificamente, entre biodiversidade e carbono. Então, quando você planta para otimizar o carbono, você tem 9 vezes mais risco de extinção na biodiversidade, no indicador que ele usa. E quando você planta para otimizar a biodiversidade, você tem 50% a menos de carbono. Ele nem olha o componente socioeconômico, que é outro componente que também entra nesse trade-off, que você vê uma agrofloresta mais tradicional, você tem 12 espécies, quando muito, né? Oi? Tá. Não, eu fiquei curioso se isso é uma publicação científica ou é um... É do Alex Antonelli, do Kew Gardens. Ele faz essa pesquisa, ele tem um instituto próprio, que eu agora não lembro o recorde do nome, com pesquisa em Nova Friburgo. Depois eu posso pedir para ele esse estudo, mas achei bem interessante. E assim, a gente nem nessa equação ainda está quando a gente pensa na questão socioeconômica desses outros, que ele está falando só de restauração ecológica, né? Quando a gente traz agrofloresta, que você tem mais manejo, mais presença humana, etc. E aí eu queria saber do ponto de vista do investidor, como é que você enxerga essa análise? Como é que você valoriza isso? O que que você dá valor? O que é importante? O que tem retorno? Para onde que vocês estão olhando quando vocês olham a restauração? Bom, ótima pergunta e começa com uma provocação, né? Que talvez ninguém tenha uma resposta ainda 100%, mas o que eu queria trazer primeiro era até concordar um pouco com esse modelo que o Beto trouxe de diferentes atividades e dar o exemplo do que a gente fez no ABF. E aí vou falar de indicadores, carbono, social, biodiversidade também. A ABF é o Amazon Biodiversity Fund, é o fundo do qual a Impact Earth é advisor exclusivo, e é um fundo de 250 milhões de reais, então 50 milhões de dólares, para a Amazônia Legal Brasileira, no qual a gente, hoje, esse ano é o último ano do período de investimento, então já foram quase 200 milhões de reais, 185 milhões, de forma mais precisa, até agora investido em 11 empresas e projetos da região. E aí, na carteira, né, de investimentos, no portfólio, como a gente chama do ABF, a gente tem negócios de restauração ecológica. A gente, por exemplo, investiu em parceria com a Reforestation e a Rio Terra, em Rondônia, em restauração ecológica
em uma área ali na beira do rio de pequenos produtores, ao mesmo tempo que investiu na restauração ecológica de terras públicas na primeira concessão do Pará, liderada pela Sistêmica. E aí a gente está falando de projetos de carbono exclusivo, mas a gente também fez investimento em agroflorestas, né? E aí em diferentes modelos. Por exemplo, na Belterra e na Cacau Amazônia, que são modelos de agrofloresta de cacau, onde você vai combinar cacau, banana, eventualmente mandioca e outras espécies florestais. E aí, quando você fala de agrofloresta, tem um componente de carbono, que é um pouco menor, tem um componente de biodiversidade também, mas que também é um pouco menor, mas tem um componente muito relevante de geração de renda para a comunidade. E aí, enfim, tem agroflorestas também de café, como a Amazônia Agroflorestal, que é o café Apuí, né? E aí, tanto Rio Terra quanto café Apuí são relacionados com organizações sem fins lucrativos com longa atuação na região, um a Rio Terra em Rondônia, o outro o IDESAN no Amazonas. E a gente também investiu na Inocas, a Amazônia, um sistema agro-silvopastoril. Então, você olha para aquela pastagem degradada, ela não vai deixar de ter o gado, mas você vai consorciar isso com macaúba, que é um... E aí, talvez, em termos de demanda, né, Tati? Porque é uma árvore nativa com alto potencial de geração de combustível e de óleo, que está sendo considerado como uma promessa para esse combustível do futuro, inclusive Sustainable Aviation Fuel, que é uma área muito difícil de descarbonização. E aí, consorciado também com short-term crops, né, com eventualmente mandioca, milho e outras espécies. Então, para mim, o ABF, além de alguns projetos de conservação, né, de florestas que já existem e que você quer manter, o próprio Café Apuí já tem uma área de conservação, ele é atrelada às áreas de agrofloresta em pequenos produtores de café, e a gente tem um projeto em território indígena, de conservação, onde eles são os proponentes do projeto. E aí, para mim, é quase como se isso fosse um exemplo muito prático do que você disse, mas aí não só em uma fazenda, em um projeto, mas olhando numa perspectiva de investidor, de mostrar que diferentes modelos de uso da terra, em que você atrela benefício econômico, social e de biodiversidade e de clima, são possíveis, mas cada um vai ter um tipo de indicador e talvez, para mim, a gente está num momento muito mais de provar esses modelos e apoiar que eles sejam validados e que possam alcançar a escala até do que ainda escolher, sabe, Tati? Eu acho que a gente ainda não está no momento da escolha e enquanto a BF, o fundo, né, o que a gente faz é ter indicadores que vão medir tudo isso. Então, você tem indicadores para clima, você tem indicadores de quantos por cento daquele valor investido retorna para a sociedade local, indicadores de biodiversidade, onde você vai ter esse monitoramento em loco, seja de artrópodes no solo, comparado com floresta de referência e área de não intervenção, seja outros indicadores. É isso, clima, biodiversidade. A gente tem vários indicadores, mas eu acho que aqui, só para citar alguns, e dizer que cada projeto vai contribuir de uma forma, sabe? Então, acho que é uma discussão até um pouco mais ampla de como que você vai ter numa mesma fazenda ou numa carteira de investimentos, como é o nosso caso, diferentes projetos contribuindo para cada uma parte desses grandes indicadores, né? E que esses projetos se provem como num primeiro nível, né? Porque a gente vai investir para eles chegarem em 1.000 hectares, 5.000 hectares, mas e aí, uma vez que aconteça isso, você possa chegar nos milhões, né? Eu acho que são esses passos, assim, em termos de maturidade do mercado. É interessante que dentro da carteira aí que você falou, regeneração natural assistida não é um modelo tão específico, ou tem também? Ele está dentro da concessão no Pará, que são 10.000 hectares. É aquela concessão que foi uma área muito grande, né, de floresta ilegalmente desmatada de 10.000 hectares. E aí, dentro disso, sim. E aí, acho que tem uma coisa interessante quando a gente fala de técnicas, porque tanto as áreas que são aptas vão ter regeneração natural assistida, seja passiva, né, regeneração natural, seja passiva ou assistida. Você pode ter plantio direto de mudas, mas você tem uma grande componente lá de plantio direto de sementes, sabe? Que é pegar a técnica tradicional da muvuca, muito assim, também parecido com o que a Morfo faz, e testar como que você pode fazer isso em grande escala e combinando muito do conhecimento que a gente já tem para plantio de mudas, mas atrelando isso com plantio de sementes. Então, como é uma área muito grande, Tati, você vai ter diferentes tipos de técnicas e agora, no momento, eles estão bem fazendo o piloto para testar todas essas diferentes técnicas e ver como que você vai escalar. E com certeza, né? Para a gente chegar na escala que precisa, vai ter que combinar
todos os métodos, sendo que a regeneração natural é um componente bem importante. E aí eu acho que a gente entra também muito numa discussão de pecuária no Brasil, mas que nem é a BF, são... Então eu vou deixar para outras perguntas e outros colegas responderem também. Vou passar aqui para a Ana Beatriz para ela reagir um pouquinho e contar para a gente que ela também tem uma solução para financiar a regeneração natural, como o Beto, né, colocou dos 30 milhões, 99,7% é RNA, é regeneração natural. E como é que o Fundo Flora enxerga isso? Se ele também vê esse trade-off entre esses três, né, o tripé da sustentabilidade, que é a biodiversidade, o tripé da restauração, que eu diria, biodiversidade, renda e carbono. Legal, vou contar um pouquinho então do Fundo Flora para contextualizar todo mundo. Primeiro, o Fundo Flora é uma iniciativa do WRI Global, né, que em parceria com o WRI Brasil e Sitawi estão implementando no Brasil. É um projeto de grande sucesso, já foi implementado na África, então já foram 33 milhões de dólares mobilizados para a restauração de 68 mil hectares, 200 projetos, comunidades envolvidas. Então, a ideia está começando agora no primeiro ciclo a implementar no Pará inicialmente, podendo crescer para a região do Brasil. E aí, o projeto visa essas soluções financeiras tailor-made, como eu estava falando no início, né? Voltado mais para a base comunitária mesmo. Então, a gente está falando de territórios até de assentamento do MST, de cooperativas, associações, comunidades locais mesmo, mas visando mais sistemas agroflorestais produtivos. Então, a princípio, não tem crédito de carbono envolvido no projeto. Isso a gente vê até como um acessório, uma renda extra, vamos dizer assim. Mas estamos olhando mais para a bioeconomia, né? Então, aumentar a produção, acessar novos mercados como PA, PNAE, programas institucionais do governo e trazer essa renda para a comunidade local mesmo. Então, foram 15 projetos já selecionados para... Agora a gente vai entrar na segunda fase de análise de orçamento, de validação, de visitas em loco para ver a capacidade de implementação e tudo mais. Mas a ideia é recuperar de 10 mil hectares a 20 mil até o final do ano em RNA e SAFs. Mas, pelo que a gente está vendo, vai ser mais de 50% em SAFs. Então... Não, eu queria entender como é que o agricultor é pago, não ficou claro. Tá, eu vou falar sobre o motivo do fundo, né? Que a gente tá falando de capital concessional. A gente tem desde doação, a gente combina capital filantrópico, público e privado. E é aberto, eu posso já divulgar, porque ele já divulgou aqui na COP, o Earth Fund do Bezos, né? Tá investindo, a Coca-Cola Foundation e a Aqua Foundation também. Então, é um capital filantrópico que chega para a gente, voltado para a restauração, vai ser filantropia a princípio, todo tipo de restauração, e a gente vai combinar com um investimento híbrido para um capital concessional até a taxa de inflação, até 5%, voltado mais para maquinário, capital de giro, para fomentar a bioeconomia, que vai fazer essa compra depois do SAF pronto. Então, a princípio, é essa combinação, e aí o agricultor que vai, né, restaurar, ele está ganhando aquele dinheiro, é um capital perdido, a fundo perdido, e aí ele vai usar aquela matéria-prima, né? Cacau, cupuaçu, mandioca, são várias culturas, açaí, para a agroindústria dele, que muitos já têm a própria agroindústria, e assim eles vão gerar mais renda. E aí muitos deles estão pedindo até maquinário para conseguir comportar essa produção. Então, visa realmente gerar mais renda ali para esses territórios. Te respondi? Respondeu sim, obrigada. Eu queria. Uma dos desafios, Bia, continuando aqui com Ana. É Ana ou Bia? É a questão do monitoramento, né? Porque eu conheço esse projeto na África, eles fazem monitoramento via satélite. Como é que faz o monitoramento disso aqui no Brasil, que o satélite não consegue enxergar com tanta profundidade? O que você olha? Quais são os indicadores que você olha para você fazer os pagamentos? A gente vai aproveitar a plataforma que tem o TerraMatch, que é da África, a gente está adaptando já para o Brasil, né? E nessa plataforma já tem vários indicadores mapeados de geração de emprego, de geração de renda, mulheres envolvidas. Eu, na parte da Sitawi, estava olhando mais para os números financeiros, né? Que está mais com a parte da gestão financeira. Então, a gente está justamente nessa fase de adaptar os indicadores, para ser bem sincera, porque vai ser um grande desafio realmente adequar à realidade local. Mas, assim, a gente está
construindo projetos junto. Realmente, o primeiro ciclo normalmente é o mais difícil, né? Então, a gente está nessa fase de analisar os projetos para seguir para essa criação dos indicadores. Os financeiros já estão mapeados, mas o WRI está mais à frente realmente dessa. Como é que vai ser? Porque eles têm os drones, eles têm pessoas em loco mesmo, que vão visitar o projeto pelo menos uma vez por ano e coletar. Tem uns tablets vinculados aos drones também, com essa plataforma, é super inovadora, mas está sendo adaptada para a realidade do contexto do Brasil. Eu, infelizmente, não consigo te trazer informações mais atualizadas, porque a gente está fazendo isso agora, nesse momento. Então, é isso. A gente vê que uma das grandes calcanhares de Aquiles da indústria da restauração é o desenvolvimento tecnológico, né? A gente precisa correr para desenvolver muita coisa muito rápido para dar conta de toda essa emergência climática. O IS tem um projeto que a gente está lançando aqui na COP, que é o Nature Intelligence Program, que é um projeto ambicioso de ser o maior laboratório vivo de restauração, com 5.000 hectares, metade na Amazônia, metade na Mata Atlântica. O objetivo é captar carbono e pagar o projeto com o carbono captado, fazer um endowment, construir isso para conseguir fazer o que o projeto dure 30 anos, né? Que seja um projeto de longo prazo. Um dos maiores problemas dos projetos de restauração é que eles acaba o recurso e você não consegue fazer um monitoramento para ver o impacto num tempo mais longo e mais profundo. Aí, Beto, você que é pesquisador e gosta desse assunto, quais são os principais perguntas que você teria, que você acha que um projeto desse de longo prazo pode ajudar a responder? Eu vou pedir para todo mundo comentar quais são os principais desenvolvimentos tecnológicos que você acha que precisam ser feitos, e quais são as principais perguntas que um projeto de restauração de longo prazo poderia ajudar a responder. Eu acho que tem várias questões de ecologia que não estão bem respondidas, né? Vamos dizer que a gente está numa fase muito inicial do entendimento da ecologia tropical. A gente tem aproximadamente 16 mil espécies arbóreas, dão 400 bilhões de árvores em pé, né? A gente tem um estudo de autoecologia de poucas espécies. Se a gente não conhece a história natural de 98, 99% dessas espécies. Então, a gente tem um grande desconhecimento. O segundo, a gente não tem ideia de. Eu acho que parte foi respondida no passado, mas a gente precisa avançar. Como é que as florestas se comportam, a regeneração natural se comporta face aos níveis diferentes de degradação, adicionado o elemento do fogo, que é um elemento que veio de forma muito categórica agora, é bem diferente do nível de degradação que a gente tinha nos anos 90. Então, o fogo veio como algum fenômeno que é permanente, eu acho que ele vai estar rondando, e isso significa que a gente vai ter espécies muito que evoluíram com poucas capacidade de resistir ao fogo. A gente está numa floresta úmida, então a evolução darwiniana favoreceu espécies que, de fato, não têm muita resistência ao fogo, né? Então, acho que a lista de grandes perguntas da ecologia são grandes. Então, acho muito interessante esse experimento que vocês vão conduzir. Tem algumas coisas boas que estão acontecendo. Está se constituindo o Instituto Helva, né, que é um instituto que vai focar em ecologia, liderado ali com o apoio ali do João Moreira Salles. Eu acho que essa colaboração para fora também, com ecologia quantitativa e de boa qualidade. Segundo ponto, tem muito conhecimento na silvicultura, que a gente já falou aqui, e a silvicultura teve que trabalhar com temas de conservação. A gente tem em torno de 7 ou 8 milhões de hectares de conservação em áreas de silvicultura. Então, 16 milhões de hectares são áreas do setor de papel, de indústria de papel e celulose. 9 milhões, os números que a gente tem são mais ou menos esses, 9 milhões de áreas de eucalipto, mais 7 milhões de floresta nativa. Parte foram restauradas também, partes estão manejadas. Eu acho que esse é o setor. A gente tem que se aproximar do setor de silvicultura, porque o Brasil é o campeão mundial em produtividade da silvicultura. A gente criou uma indústria do zero. Ninguém acreditava que o Brasil pudesse construir uma indústria de silvicultura que se tornasse a mais produtiva do mundo, dominando uma espécie que não é nossa, que é o eucalipto, e meio que contra todas as
os obstáculos, essa indústria se constituiu de forma muito forte. Então, tem muito conhecimento, muita capacidade de fazer as coisas. Então, eu acho, por último, o que que o passado arqueológico sugere, né? Sugere, não, as evidências. Eu acho que é legal beber na fonte da arqueologia e está saindo muita coisa. A floresta amazônica é muito resiliente. Ela passou por muitos. Ela tem 6 milhões de anos, então ela atravessou glaciações, todos os períodos das crises climáticas decamilenares, e essa floresta sobreviveu. Então, ela, ao longo do tempo, ela foi construindo uma resiliência na sua recuperação natural que eu acho que a gente entende pouco. Então, eu acho que o tema da regeneração natural é algo que a gente precisa entender como um elemento chave. Eu acho que a grande resposta que a gente vai ter é através da regeneração natural. Você levantou algumas questões sobre carbono e biodiversidade. Eu quero muito entender isso. Eu acho que é um ponto central. Talvez, só a última provocação aqui do meu lado de resposta eu acho que a regeneração assistida, modelo biomas, re.green, ela vai ter que balancear mesmo esse tema da biodiversidade e do carbono. A gente vai ter que... O plus dela é a biodiversidade. A biodiversidade é a grande aposta. Enquanto que na regeneração natural, a gente está querendo escala e provavelmente a gente vai ter um mix também de biodiversidade que vai vir através do experimento meio que a gente não controla, porque é assim que a floresta amazônica se regenerou nos seus últimos 15 mil anos. Ela se regenerou dessa forma. É meio uma muvuca mesmo. Eu estava andando agora na mata de vaza, você entra, parece uma bagunça, né? Porque uma boa floresta é um lugar bagunçado na nossa cabeça, que é toda linear. Mas aquilo lá funciona muito bem. Aquela coisa que a floresta parece que não vai e vai, ela recupera, ela regenera, as espécies vêm. Então, eu acho, uma resposta que eu acho que boa parte dessas questões a gente não sabe. Eu acho importante estudos de longo prazo. Eu acho muito legal essa iniciativa de vocês. E, por último, o setor de mineração industrial também precisa restaurar. Um dos melhores experimentos de restauração florestal que eu vi na Amazônia até hoje é na mineração Rio do Norte, em Trombetas. Tem que ser um bom biólogo para saber se aquela floresta foi ou não minerada. Minerada, você tirou tudo. Eles plantaram de volta toda aquela floresta. E você entra, eu sou um ecólogo florestal com algum tipo de treinamento, eu não consegui reconhecer aquela floresta como se uma floresta que foi totalmente restaurada. Então, eles têm um conhecimento enorme de ecologia, só que eles fazem para dentro. Então, acho que se aproximar dos viveiros da Vale, da mineração Rio do Norte, que talvez seja a restauração em condições mais adversas, porque você minerou a área, tirou tudo, você tem que repor toda a serrapilheira, toda a condição natural. É isso. Bom, muito boa a colocação e os pontos. Quando a gente pensa no longo prazo, aí eu queria trazer duas questões, assim, sabe? Um mais ambiental e um social, e aí o ambiental, complementando o que o Beto trouxe, a gente tem um dos projetos, né, esse da concessão, que requer uma questão técnica muito grande, a concessão no Pará, e eles têm um time técnico bastante forte, né? Com pessoas que vieram, inclusive, de áreas de mineração, Triunfo do Xingu. E aí você tem desde gente que trabalhou na Vale, trabalhou na Renova também. E muito do que eles falam, e eu acho que essa discussão de biodiversidade de carbono, ela tem que passar por isso quando a gente fala de longo prazo, é que a floresta que você planta, e aí numa lógica de sucessão florestal, ela não é a floresta que vai ficar no longo prazo. Ela é só uma floresta inicial, né, que vai permitir que as sementes que estão no solo germinem. E aí o que vai vir mesmo na floresta plantada, e aí com diferentes métodos, a regeneração ela vai vir, né? E aí são tanto a regeneração quanto os animais que estão ali na região que vão determinar a característica dessa floresta no longo prazo. Então eu fico bem curiosa, sabe, Tati, com essa discussão, porque talvez é uma discussão de anos iniciais daquela floresta, mas qual que é a real discussão ali dos 40 anos, 100 anos, 200 anos da floresta? E aí eu venho para outra questão que eu tenho, que é como a gente vai garantir a permanência dessa floresta. Porque onde era floresta, na maioria dessas regiões, né, que a gente está plantando, ou que você tem essas restaurações, era pastagem degradada. Então, era uma floresta há muitos anos que virou pastagem por questões econômicas e sociais. Então, é uma questão que eu tenho muito, assim, de pensar essa floresta no longo prazo, é como a gente, de fato, vai conseguir integrar as questões econômicas e sociais e a população ao redor
para poder permitir. Acho que a gente vai. Alô? Oi? Tá melhor? Ah, tá bom. Era para poder balancear, acho que a gente está balanceando o volume de lá, né? Bom, espero que fique tudo bem para quem está ali assistindo também, que não tenha ficado muito alto, mas é isso, né? Como que a gente vai conseguir que esses incentivos econômicos e sociais que estão sendo desenhados em cada um desses projetos garantam a permanência para que a gente possa ver essa floresta daqui 100 anos, 200 anos, sabe? Essa área em particular da APA Triunfo do Xingu é uma área de florestas que tiveram muito mogno. E eu estudei essa área em 1988. E o que que tem? É que há 300 anos atrás teve uma grande seca em toda a região do sul do Pará, onde tem a ocorrência do mogno. Todo mogno que a gente encontrava tinha mais ou menos 300 anos. O mogno é uma espécie que ela ocorre em lugares que teve catástrofe, ou grandes furacões, ou grandes inundações, ou grandes queimadas. Significa que a história natural da Pfefferum do Xingu tem a ver com fogo. As espécies que evoluíram naquela paisagem evoluíram resistentes ao fogo. Então, já para te dizer que, só para dizer que a história natural dentro de cada pedaço da Amazônia é muito diferente. Regeneração natural e restauração na Triunfo do Xingu é diferente de fazer em Paragominas, que é no leste do Pará. Outro padrão de umidade, solos diferentes, história natural diferente. Eu apostaria em espécies espécies de rápido crescimento como o mogno lá, que é a área de ocorrência natural do mogno. E a gente ficava, por que só tem mogno da mesma idade? É porque o mogno tem essa característica. Ele só, onde ele acontece, é que teve catástrofe. Ele é um sinal de que teve uma perturbação natural em larga escala. E aquela região lá do Iriri, entre o Xingu e o Iriri, é uma das hotspots do mogno. Tudo já foi tirado do mogno. Então, por isso que virou pasto, que perdeu o valor. Aquela floresta era muito valiosa com a presença de mogno. É bem interessante estar alinhado com essa avaliação, né? Que todo o time técnico fez do potencial de regeneração natural assistida e mesmo do uso de sementes para esse rebrotamento dessa floresta, porque é uma área realmente que ela é rodeada de floresta, né? Tem uma parte que não, mas do outro lado ela tem muitos fragmentos florestais e bastante semente no solo, assim, é um desmatamento recente, né? Então acho que vai ser um dos grandes laboratórios, né, dessa regeneração em larga escala no Brasil também. Não, primeiro me assusta um pouco essa estuda que você mencionou sobre a biodiversidade que captura menos carbono, porque pode ser como se que os atores do mercado podem alavancar esse estudo para maximizar o carbono, mas então plantar ecossistemas que não vão conseguir, que não vão sobreviver às mudanças climáticas. Deixa eu ter exemplos lá na Guiana Francesa de restauração de minas de ouro, onde os cientistas, né, falaram de plantar Acacia mongeum, que é uma espécie que pode crescer por todas as partes, mas que é uma espécie invasora, ou invasiva. Então que hoje todo mundo fala de como que a gente vai fazer com essa espécie que está nas todas as minas de ouro da Guiana Francesa. Então, de justificar esse estudo fazendo monocultura de carbono é um perigo grande aqui e que deve ser considerado de plantar ecossistemas que vão resistir, não só de capturar carbono nos 10 primeiros anos para reembolsar os fundos que são investidos no primeiro ano do Banco Mundial, de IDB, de todos esses fundos catalíticos, precisa reembolsar, mas precisa construir uma floresta que vai ficar em pé em 30 anos, 100 anos. É por isso que a gente estuda agora com 55 espécies, como que elas vão se comportar em cenários de mudanças climáticas e mais 2 graus, mais 3 graus, mais 4 graus, em 2100. Como que eles vão conseguir? Então, isso é construir ecossistemas que vão conseguir resistir às mudanças climáticas. Então, sim, precisa capturar carbono, precisa justificar esses investimentos que hoje a moeda é carbono, mas se também não é ou,
também precisa considerar a biodiversidade para construir essas florestas que não vão queimar a primeira seca. Então, acho que é uma opinião. E sobre a... Quer falar? Tá. Não, que, assim, o Beto falou bastante da parte do estudar mais a ecologia. A Andrea já falou para estudar os diferentes modelos e a permanência. Qual que é o grande desafio na sua visão, que o NIP tem que abordar? Para a gente é solo, porque tudo acontece no solo. Para reconstruir o ecossistema e não fazer 100% a mesma coisa, porque vai ter diferenças de um hectare por outro. A realidade do solo vai influenciar no que a gente deve fazer para reconstruir o ecossistema, mas também o que a gente precisa fazer. Então, um avanço maior tecnológico seria de ter remote sensing, de visão computacional, né, de análise de solo sem amostragem, para dar escala a esse tipo de operações. E que hoje a gente faz essas amostragens, que precisa passar por um laboratório, então já existem multispectral, LiDAR para florestas, mas então precisa desse tipo de tecnologias para solo, embaixo do solo. E que tem esse avanço também de carbono do solo, né, de VM 042 da Vera, que agora está funcionando, que precisa calcular tudo isso. E que fazendo só a amostragem não é escalável. Então, como transformar essas análises de solo seria uma mudança maior. Agora ficou um pouco difícil para mim, porque tiveram muitas falas aqui muito importantes, mas só para complementar, não quero chover no molhado também. Eu acho que é a parte da integração da floresta com as comunidades locais. Eu acho que eu estou repetindo isso muitas vezes, porque eu estou vendo realmente a importância desse pertencimento e desse engajamento comunitário para manter a floresta em pé. Porque eu fiz algumas visitas que foram muito marcantes para mim. Eu não sei se tá dando para ouvir. É, que, por exemplo, na fronteira agrícola, ali na região de Santarém, que eu via pequenos produtores vendendo parte das suas terras para o agro, e por conta, né, da questão da geração de renda, né, parecia fácil, e acabaram ficando doentes por conta dos agrotóxicos, adoeceu toda a família, tiveram que sair do território. Então, a valorização monetária, né, econômica da floresta em pé, junto com a comunidade local, eu acho que é um ponto muito chave para manter a floresta em pé e a perenidade por muito mais anos. Só. Então, estudar como é esse relacionamento da floresta local com as comunidades, né? Beleza. Os custos de restauração, mesmo de regeneração e regeneração natural, né? Porque a gente precisaria regeneração natural assistida na maioria das vezes, que só a regeneração, não é só. A regeneração natural, dependendo de onde ela pode resolver, mas a gente tem indícios de que a regeneração natural muitas vezes chega até um certo patamar, demora muito para chegar a atingir níveis de diversidade e captura de carbono, etc., que precisaria ter uma assistência. Mas ainda ainda é caro o monitoramento, ainda é caro, tem muitas coisas que ainda são muito caras. Então, eu estava conversando com o Valmir da Belterra, ele estava falando que, na média, a Belterra pode ser 50 mil reais o hectare, que é bem alto. A re.green já fala em 20 mil. Porque também tem um ganho de escala, etc. Tem uma taxa de mortalidade de 30%. O André do IPAM estava falando que, em alguns casos, chegando a 70% de taxa de mortalidade. São todos pontos que tornam a restauração muito caras. Então, a pergunta, e aí hoje eu estava lá vendo o drone que restaura 1 hectare em 8 minutos. Quais são as principais tecnologias, os ganhos tecnológicos que a gente precisa ter, e aí olhar a restauração de uma forma mais ampla, até desde as sementes, até o monitoramento, até a implantação. Quais são os grandes saltos a curto, médio prazo que a gente precisa ter para ter essa redução no custo da restauração? Vou começar com você aí, Pascal. Para a gente, agora a gente tem tipo, esses 2.000 hectares de restauração com tecnologias então, de entendimento, com drones, com satélites, de plantio com drones, 50 hectares por dia com um drone. Então, a gente podia acelerar muito. E de monitoramento também com drone. Então, todas essas operações ficam bem baratas. Mas a coisa que fica ainda cara é a semente.
é a semente, então é como dar essa escala para essas operações super locais com comunidades. Então, para a gente seria de dar a escala, industrializar da colheita até o processamento, até o beneficiamento, o armazenamento da semente para a distribuição na terra. O Pedro Brancaleão, ele tinha dado uma sugestão de fazer, como a gente faz plantio de eucalipto, plantio que ele falou que tem 10 espécies que são muito plantadas em restauração. Queria ver se você concorda. E que a gente podia fazer o plantio e a coleta industrializada das sementes dessas 10 espécies. Isso já ia reduzir muito. Você concorda com essa solução? Ou você pensa em outros tipos de soluções? Então, fazer viveiros de espécies estratégicas, a gente tem essa ideia faz tempo, mas tem, dependendo do tamanho, tem um risco de fazer a monocultura de espécies estratégicas. Então, com 10, precisa estudar, né, o impacto positivo e negativo, mas ajudaria muito em incrementar a escala da colheita. Mas se não, é de colocar ferramentas, tipo um Google Maps para dar para as comunidades para saber onde estão as espécies estratégicas para só caminhar, recoltar com equipamento e ter hubs locais, quando tem uma escala suficiente, ter hubs locais para distribuição também. Então, isso é uma ideia legal que precisa ser considerada de um ponto de vista ecológico, mas tem outras ferramentas que podem ser desenvolvidas nesse sentido. Obrigada. Andréia, quer comentar? Tati, quero, mas eu queria trazer tipo, uma discussão meio lateral a essa, porque. E aí eu queria falar de carbono, não o carbono como o santo graal aqui, não é sobre isso, né? Mas é como gerar viabilidade para a restauração. E hoje, a certificação de carbono em si, e todos os processos que ela envolve, também são muito caros, né? E eu não sei, gente, eu acho que, bom, meus colegas aqui da mesa provavelmente sabem, mas não sei se todo mundo que está assistindo sabe. É tão arcaico quanto ir a campo, pegar uma fita métrica, assim, tô exagerando, mas uma pessoa e medir a árvore na altura do peito, assim, é tipo abraçar a árvore literalmente e medir árvore a árvore. E aí, imagina o custo disso numa restauração de uma área de 10 morumbis, sabe? Começa a ficar muito ilógico, assim. E para mim tem uma equação econômica que ainda não fechou, e concordo com tudo que meus colegas falaram aqui sobre questão de ganho de escala, mas para mim e eu gosto muito de fazer o paralelo com a energia solar no Brasil. Não sei se vocês acompanharam, mas teve um momento que ela foi muito subsidiada, porque a conta não fechava, né? E aí você teve bancos de desenvolvimento. E aí, mais ou menos 2014, teve o tipping point. E aí, o que que aconteceu? A, a conta de luz, né, estava ficando mais cara, o custo da energia solar estava diminuindo, e aí teve o momento ali da virada. E aí, nesse momento da virada, antes você tinha grandes fazendas solares em áreas rurais, e aí você começou a ter várias empresas que colocavam a energia solar em pequenos produtores rurais. E aí hoje você vê qualquer pequena cidade do Brasil com muitas lojas de energia solar. Então você teve uma virada econômica, sabe? O que eu estou muito olhando para essa indústria do carbono aqui, principalmente restauração, dado todo o potencial que a gente tem, é entender essas alavancas. Ainda não cheguei lá, assim, vou precisar fazer um doutorado com meus colegas acadêmicos especialistas, mas é de entender essa alavanca, sabe, Tati? De quando o crédito de carbono vai começar a pagar e quais são essas reduções de custo, não só na indústria da restauração em si, mas na própria certificação do carbono, que vai fazer com que isso seja passível de acontecer, não só como a gente vê hoje, para 10 mil hectares, 5 mil hectares, seja restauração ecológica ou produtiva, mas também para o pequeno e médio produtor, sabe? Porque quando isso acontecer, a gente vai ter incentivo de mercado. E aí você vai começar a ter toda uma outra cadeia que vai surgir, que são dos pequenos restauradores, pequenos certificadores e os pequenos médios produtores que vão se acoplar a projetos existentes, sabe? Então, eu acho que é um movimento de mercado muito interessante que a gente tem que observar, acompanhar tanto na cadeia da restauração, mas também nesse mundo do carbono, assim, que vão ser esses viabilizadores, né, do mercado. Acho que tem um tripé que é importante a gente olhar. Primeiro é mão de obra, demografia, sucessão familiar em fazendas e tal. Então, a tendência é bem clara. Cada vez menos pessoas trabalhando nas áreas rurais, principalmente nesses trabalhos laboriosos. Então, vai ter que pensar em soluções tecnificadas, de
dispersão por drone, como ele está falando, tudo que vocês falaram aqui é o futuro. Inventário com imagem de satélite, monitoramento, etc. Então, todos os sistemas de avaliação de biodiversidade, os sistemas acústicos, visuais, etc. Então, isso é bem claro. E os estudos que a gente fez também, porque eu estou pensando muito no que a gente fez lá quando a gente encomendou o CDP. É impressionante. Inclusive, está aparecendo muito nos temas de sucessão familiar. Muito comum agora, nas fazendas, nessa região do leste do Pará, a segunda geração não quer mais a fazenda, quer vender. Aliás, entendo que algumas empresas de restauração estão exatamente aproveitando esse momento, que é um momento de mudança na sucessão. Quer que alguém cuide da fazenda, quer ter uma renda, um arrendamento ou dinheiro. O segundo, água. Então, água é um elemento chave na floresta. Então, a gente pode ter todas as outras questões postas aqui, mas água é o que determina. Floresta é igual a água. Se não tem água, não tem floresta. E água é um elemento chave, né? A gente está discutindo esse assunto, como você, de fato, a bomba biótica da Amazônia está em risco, e essa, para mim, é a grande ameaça a todo o nosso cenário aqui de floresta, que é uma coisa que não se resolve no âmbito da propriedade, né? E terceiro, fogo. Essas são as três coisas que vão ameaçar ou favorecer, depende de como a gente vai lidar com o elemento fogo. O elemento fogo aqui é um elemento de manejo do fogo. Paragominas, que é uma cidade, a Paragominas tem 8.000 quilômetros de estradas vicinais. Não tem nenhuma chance da sede do município socorrer uma fazenda que está numa dessas estradas, se pegar fogo. É a fazenda e o vizinho que vão ter que resolver. Então, ele vai exigir um nível de software social muito diferente do que a gente já pensou. Então, acho que essas três questões são, para mim, as mais determinantes. Algumas são de natureza mais... Agora, por último, quando a gente está falando de... Na nossa conversa, a gente está, obviamente, simplificando uma série de coisas que tem aqui embaixo. Algumas camadas. Existem as camadas fundiárias na Amazônia. Que tipo de Amazônia a gente está falando? Existe a Amazônia que tem assentamentos de reforma agrária. Existe a Amazônia que tem reservas extrativistas, pequenos produtores, quilombolas. Existe a Amazônia que tem médios e grandes fazendeiros. Tá? Então, cada um dos arranjos que a gente está falando aqui. E, sobretudo, a restauração vai para onde tem pecuária. Onde tem soja, esquece. O valor da soja é muito mais competitivo. Né? Agora, a soja tem as suas restrições topográficas, climáticas, etc. Então, é isso. Talvez um exercício interessante para vocês, até a gente pode pensar junto, é quase que criar um mapa das Amazônias do ponto de vista da restauração, com algumas macro tipologias simples, não é uma coisa muito complicada. Eu já tenho, se eu estou falando aqui, eu já estou pensando como é que elas poderiam se organizar, porque eu acho que a gente tem que espacializar o que a gente está falando, né? Se você vai para Novo Repartimento, Tucuruí, eu preciso trabalhar com pequeno produtor. Se eu for para Belém, Brasília, eu preciso trabalhar com médio e grande. Se eu for para Maracassumé, eu vou trabalhar com pequenos, com médios fazendeiros fracassados que vão vender área para mim. Então, a Amazônia é maior do que a Europa. A Amazônia brasileira é maior do que a Europa. Então, eu tenho uma diversidade de ambientes tão diferentes do ponto de vista socioeconômico, institucional. E, por último, o seguinte, na Amazônia, boas ideias só germinam se entender a institucionalidade da Amazônia. Ela está nas leis escritas e nas regras não escritas. Então, muita gente fracassa. Aliás, a lista de fracassos começa com Harry Ford, passa pelo Daniel Ludwig e continua, porque as pessoas não levaram em conta essas condições institucionais específicas. Então, uma camada fundamental é essa. E acho que é uma das coisas que a gente no 2030 tem se aprofundado bastante. Então, um exercício interessante é apagar essa palavra genérica Amazônia e começar a especificar bem em que pedaço a gente está falando, porque cada pedaço vai nos remeter a um nível de desafio diferente. A única coisa que tem em comum é essa floresta, mas além da floresta, que também tem suas variações, tudo mais é muito diferente. E aí eu acho que a gente vai trabalhar com essa complexidade, é a minha recomendação aqui, né? Depois criar algumas macro categorias que eu acho que
vai melhorar a linguagem. Não, Beto, perfeito. Acho que a gente nem tem esse eixo água no NIP planejado no momento, até agora. Né? Sempre a água é vista como resultado do plantio, né? Mas assim, a gente não pensa nela como um elemento de P&D quando se trata de restauro. No máximo uma irrigação, mas a gente sabe que irrigação para um restauro de larga escala é absolutamente inviável. Então, obrigada aí, muito obrigada pelas contribuições. A gente recebeu 2 perguntas online, e aí eu vou deixar ver se a Bia gostaria de responder. Uma era sobre o trabalho informal. Como é que a indústria da restauração vê essa questão do trabalho formal e trabalho informal? A gente, né, trabalhando com associações e a outra é o que a indústria da restauração pode e já está aprendendo com os saberes tradicionais indígenas. Pensando aqui sobre o trabalho informal, acho que na Amazônia é muito em questão de diárias que a gente fala, né? Então tem uma diária de R$ 100 para o produtor lá fazer a plantação, plantio, cultivo. E não sei, acho que não cabe uma formalização, pelo menos nunca parei para pensar nisso, eu não sei como é que seria nesse quesito. Mas o que a gente faz normalmente, os fundos e tudo, é auditar meio que isso, né? Ver quanto está de fato sendo pago, se não tem nenhuma questão com exploração de menores, né? Trabalho análogo à escravidão, coisas nesse sentido. E aí assegurar que realmente a renda está sendo repassada de forma correta. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, para me fugir a cabeça, os saberes tradicionais. É um pouco polêmico desse lado, porque o que eu vejo, nós do Sudeste, eu falo por mim mesma, que sou carioca, a gente chega na Amazônia e acha que o tempo da floresta é o tempo que a gente está acostumado, na correria da cidade. Tipo, a gente vai chegar, vai implementar, vai acontecer. E a gente tem que entender que tem uma questão muito antes disso, que é até uma questão de governança, assim, de organização da comunidade mesmo, que os povos indígenas já estão acostumados, né? Que se trata de. Não tem como eu chegar lá num território e falar, vamos. Todos vocês vão cultivar, plantar e tudo, tais culturas. É outra dinâmica de funcionamento, é de um engajamento comunitário. É você chegar junto, é construir junto com eles. E aí eles passam para a gente muitos saberes dele. Eu acho que é respeitar e acatar os saberes deles, que por mais que muita coisa a gente vê que é manual, tem uma eficiência, um ganho ali, uma qualidade. Por exemplo, o café que ganhou o melhor prêmio do mundo lá no Mato Grosso, né, em Rondônia, na cooperativa de Cupaité, que é dos Paité Suruí. É totalmente manual, é um saber de uma ancestralidade de mais de 100 anos, passado de geração em geração. A gente tem que respeitar, não é porque a gente consegue fazer mais rápido em escala que necessariamente é o melhor, sabe? Então são essas trocas que eu acho que a gente saber ouvir também, né? Eu falo por mim, pessoal, todos do nosso lado, e eles compartilharem com a gente. Eu acho que tá um pouco nessa linha. E a gente está achando que a agrofloresta é uma coisa nova, que o Ernest Goetz, a agrofloresta, ela é a base de muitas áreas, né, das Amazônias. Acho que os registros arqueológicos que o Beto sempre fala, eles mostram isso. Não estou errada, Beto? Correto, né? Então, eu acho que a gente já começamos a aprender um pouquinho, né? Ainda temos que aprender muito. Aí queria pedir para vocês, vamos fechar o nosso painel pensando, a gente tem um grande desafio que é plantar com a gente olhando o passado e ao mesmo tempo sabendo que o futuro vai ser muito diferente, que as condições climáticas vão ser diferentes, que as condições sociopolíticas, ambientais, tudo é muito diferente, né, daqui para frente. Como é que a gente quais são os principais fatores que a gente tem que tomar cuidado agora para conseguir criar florestas resilientes e inclusivas nos próximos 5 anos, 10 anos? Quer começar, Bia? Começar daqui para lá. Essa é uma pergunta difícil. Eu estava até me questionando aqui, porque são vários fatores que a gente. Eu acho, primeiro, que seria. O ideal era a gente pensar em soluções inovadoras. Assim, não seguir o padrão, não sei, do mercado tradicional, ser um pouco mais flexível, porque eu vejo muitos bancos muito
se resguardando, vamos dizer assim, porque tem muito risco nessas operações. E aí tem o risco reputacional, tem o risco, tem vários diferentes tipos de risco. Então, é a gente flexibilizar para chegar mais perto da realidade, sabe? Porque não tem como a gente antever, prever tudo o que acontece. Então, acho que exige muita flexibilidade e inovação, eu diria que isso. Acho primeiro da realidade do solo, segundo seria a hidrologia da área e também da aceitação do projeto para as comunidades, para as pessoas que vão viver lá. Porque senão o projeto pode queimar 5 anos depois para fazer produção diferente, não? Se não for aceitado. Então, acho que seria isso. Falou, mas dessa adaptação também do plantio das espécies, que é o trabalho que a gente fez para entender como que essas florestas vão se comportar, que não podemos saber o que vai acontecer no futuro, mas podemos já antecipar algumas coisas. E talvez a última coisa seria de ter esse monitoramento de fogo. Tem uma empresa super legal aqui no Brasil que se chama 1,5 graus, que colocam captores na floresta e quando tiver uma fumaça, os bombeiros já podem atuar. Eu acho que isso vai queimar a floresta, mas podemos atuar mais rapidamente. Eu acho que essa iniciativa, essa empresa faz um trabalho super legal nesse sentido. Bom, é um desafio grande, né? Olhar para o passado, juntar e fazer o futuro. E me vem muito, sabe, uma palavra como se fosse uma grande coordenação, né? Talvez essa palavra mutirão que está agora na moda aqui na COP. Mas, de fato, assim, como a gente vai juntar, então, os saberes tradicionais, todos os diferentes perfis de terra, se a gente falar de Amazônia, aprender tudo que a gente já fez, seja com eucalipto, com restaurações por questões legais, com as pequenas empresas, com o pequeno investidor que nem a gente e a Bia e fazer a ponte com os grandes investidores, com esses negócios. Então, para mim, é como se fosse uma grande rede, assim, sabe? Que a gente precisa de construir e que as coisas aconteçam. E só não queria deixar de comentar, porque teve uma bola aqui que passou no painel, que vocês comentaram de as comunidades tradicionais, elas já faziam agrofloresta, sabe? Então, por que não também a gente fazer projetos, como a Ana comentou, e como a gente está olhando para o próximo fundo, de agrofloresta em territórios tradicionais, com comunidades indígenas, com eles liderando o projeto também, sabe? Que é quase uma volta para o passado, assim, mas com esse olhar para o futuro também. Mas eu acho que é isso, o desafio está posto, né? E nós aqui somos chamados cada vez mais a essa cooperação e andar junto para a gente fazer muito mais e trazer mais atores também. E vocês que estão assistindo aqui, quem está assistindo em casa, também começar a pensar assim, qual que é o nosso papel, qual que é o seu papel, o meu papel no meio disso. Que a gente vai precisar de muito mais gente, muito mais né, competências e dinheiros e saberes do que já está posto hoje. Nesse relatório, a gente está falando que teríamos uma restauração em torno de 40 milhões de hectares, né? Entre regeneração natural e tal. Significa que em 10 anos, por isso você falou, já escolheu uma data aqui. Então, tem a ver com 3 coisas. Uma é como criar arranjos pré-competitivos, modelos colaborativos. Porque o grau, nós vamos trabalhar num território bastante, a gente precisa mover muito rápido e com muitas incertezas. De várias naturezas aqui já foram ditas aqui, institucionais, financeiras, modelos de negócio, necessidade de conhecimento da silvicultura, da ecologia, da relação com os agentes locais, sejam as comunidades, cada um é um desafio. Então, ao mesmo tempo que essa indústria está se desenvolvendo, é necessário criar um modelo pré-competitivo muito forte. Então, acho que essa era a primeira coisa. O segundo, eu acho que tem um tema, no Olhando o Futuro, natureza, eu acho que cada dia que passa vale mais. Em 10 anos, a natureza vai valer muito mais. Vai valer do ponto de vista do climático, vai valer do ponto de vista da biodiversidade, vai valer do ponto de vista existencial, sentido de propósito e tal. Significa que a gente tem um vento favorável. Ao mesmo tempo, a gente tem uns desafios específicos do que a gente está tratando, né? Que a gente acho que fez um bom
levantamos um monte de termos de referência aqui. Então, eu acho que eu estou olhando essa coisa dos 40 milhões como meta. Se você tem uma meta clara e você tem uma métrica clara, que a gente sabe como monitorar isso, né? Depois a gente com imagem satélite e tal. Os diferentes grupos são o que um backbone, uma estrutura, uma organização estruturante que vão ser várias. Que aí, se você tem a mesma meta, a mesma métrica, você tem sinergia. Você está no mesmo barco. Eu acho que esse é claramente um tipo de problema que precisa de uma solução, um software de solução social diferente do que a gente vem. Claro que tem espaço e é importante que tenha empresas privadas, agências, mas acho que a gente vai exigir um grau de colaboração coletiva um pouco maior e um grau de tolerância entre as pessoas que pensam diferente. Tem muitos interesses, o fazendeiro, todo mundo tem legitimidade. Tem os pequenos, tem os indígenas, todo mundo tem um espaço. Na Amazônia tem espaço para todo mundo, não tem espaço para grileiro, não tem espaço para gente que está fora da lei, que não cumpre código florestal. Então, tem que criar uma coalizão mais ampla para essa agenda, né? Coalizão daqueles que a gente gosta e dos que a gente não necessariamente gosta, mas que estão no mesmo barco. Então, acho que esse é um pouco desse desafio que eu vejo. Eu queria fechar o painel aqui falando novamente que o Nature Intelligence Program é o programa de inovação aberta de longo prazo. A gente está agora no desenho dele. Então, a gente hoje coletou muitas ótimas ideias aqui, né, de olhar melhor para a água, de ver como fazer esse streamlining do crédito de carbono, que é uma fonte de receita essencial para essa indústria, de olhar melhor o solo, os diferentes tipos de solo, como é que absorver melhor carbono, como é que acelerar a questão do solo, a relação com a comunidade. Eu acho que eu tenho aqui anotado umas 15 páginas aqui do caderno de excelentes contribuições para a gente, como a gente pode construir. E eu queria convidar, deixar aqui um convite, né? A gente já é super interconectado. Olha só para você trazer o exemplo, há 1,5 grau, eu fui. A Sitawi fez o crowdfunding da 1,5 grau, quando ela chamava outro nome lá, que eu nem me lembro, Sintexis. Eu fui apoiadora, sei lá, botei R$ 500. A Andrea trabalhava na Sitawi nessa época. Então, a gente já está interconectado aqui, o ecossistema já está funcionando, e eu queria deixar aqui a porta aberta para vocês colaborarem conosco e para a gente colaborar com vocês também nos seus desafios, que a ideia é a gente, né, trazer esse conhecimento todo que a gente tem para a ação, e o pessoal que está aqui é que está levando as coisas para o campo. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente online também. Translating it into new solutions for Eastern 15 years ago, a vision took root in Brazil.
Gente, então, queria dizer a todos que estão acompanhando a gente aqui em casa, muito obrigada aí pela presença de todos, em nome do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e também com o apoio do Instituto Arapiaú e do Instituto Itaúsa. A gente está aqui na Blue Zone com a Casa da Restauração, House of Restoration. Então, convido a todos que estiverem por aqui também na COP a vir visitarem a gente. E agora eu tenho o prazer de moderar esse painel de super alto nível que a gente está vendo aqui atrás, com o Roberto Vac, o Pedro Vonskovs e o Bernardo Strassburg, para a gente falar um pouquinho da importância da ciência e da tecnologia para ajudar a ter uma restauração em larga escala, né? Para destravar essa restauração em larga escala que a gente precisa tanto para ter as métricas tanto de clima, que a gente está toda hora falando de mitigação e também de adaptação, mas também de outras sinergias que a gente sabe que tem, né? Como biodiversidade, degradação da terra, que são outras também convenções da ONU. Então, para começar a conversa, eu queria que o Bernardo, aí ontem recebeu um prêmio, está entre os cientistas do mundo mais citados. Então, né, a cada 1.000 cientistas receberam um prêmio. O Bernardo foi um deles ontem, né? Então, eu queria começar com você, Bernardo, falando da importância da ciência no âmbito da restauração, por favor. Boa tarde, obrigado. Bruna, dá para ouvir? Obrigado, Bruna, boa tarde. Primeiro, gostaria muito de agradecer a presença aqui do Roberto, do Pedro Vonchovski conosco, dos nomes naturalmente mais importantes de todo o ecossistema de inovação do Brasil. Em particular, bom, da importância da ciência, sou suspeito para falar, mas eu firmemente acredito que o Brasil tem tudo para ser o líder mundial na provisão de soluções para alguns dos maiores desafios que o mundo está enfrentando, né? Mudanças climáticas, do declínio da natureza, recursos naturais. Agora, muito investimento em ciência e tecnologia é necessário para esse salto, mas também não é nada novo para o nosso país, né? A gente deu saltos importantíssimos de ciência e tecnologia em setores onde hoje o Brasil domina, desde o agronegócio, a exploração de petróleo em águas profundas, para ficar apenas em dois. Então, eu acho que o Brasil sabe fazer isso, sabe que é importante fazer isso. Agora, esse setor emergente, que o Brasil tem tudo para ser o líder mundial, a gente ainda precisa realmente fazer uma decisão estratégica nacional de diversos setores e investir tanto em ciência básica, ciência aplicada, tecnologia, de diversos níveis de maturidade tecnológica para atingir esse potencial. Eu vou ficar por aqui porque tem gente muito mais sábia do que eu nesse tema para compartilhar aqui. Obrigado. Obrigada, Bernardo. E daí queria passar para o Roberto para falar um pouquinho sobre se a gente tem todo esse potencial do Brasil, né, ser o líder global em restauração, soluções baseadas na natureza. Por que que a gente ainda não é? Quais são os principais gargalos que a gente ainda tem no Brasil para destravar essa restauração em larga escala, né, e realmente começar a ganhar territórios, né, restauração aí e além? Então, eu acho que os gargalos, eles não são tão longe de serem intransponíveis e também muito longe da gente não saber quais são. E isso já é uma coisa muito importante, né? A gente saber quais são os elementos, quais são os botões aí que a gente vai ter que apertar para avançar. O Brasil é um país que domesticou uma espécie exótica ou duas, como o eucalipto e o pinus, com uma excelência inquestionável. O Brasil se transformou numa das maiores potências florestais, de florestas produtivas do mundo, porque ele tem os fundamentos do conhecimento de como se desenvolvem as tecnologias associadas ao crescimento de árvores, à seleção e tal. Então, eu acho que o primeiro ponto nós sabemos o que tem que fazer, não é algo
estratosférico, nem de uma fronteira de conhecimento. Pelo contrário, a gente tem muito conhecimento interessante que a gente já mais ou menos sabe onde é que ele tem que ser alocado. Existem fronteiras importantes e muito interessantes. O mundo da inteligência artificial, se a gente conecta a inteligência artificial à inteligência natural que nós temos, para usar uma referência de um dos pesquisadores ligados a esse grupo, né, o Pedro Brancaleone, diz, olha, a gente tem 3 tipos de inteligência: a humana, que está aí com dificuldade para sobreviver e resolver os problemas do mundo; a artificial, que é uma grande, mas tem a inteligência natural. A inteligência natural é como a natureza reage às diferentes situações, como ela se adapta ao clima, como ela se protege, né, de pragas, enfim, todos esses elementos. Então, a gente tem condições, como talvez nenhum outro país, de unir essas 3 inteligências. O país é um país que tem um capital natural enorme, absurdamente grande, que a gente conhece pouco, a gente sabe pouco sobre a sua dinâmica. Então, um dos elementos fundamentais é aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica de como funciona o crescimento de florestas, qual é a relação entre as florestas e os diversos componentes, né, daquele sistema onde ela vive. E aí, a inteligência artificial pode ajudar demais nesse conhecimento. Eu nem estou falando de sequenciamento gênico e tal também, mas a nossa capacidade de gerir dados, de associar dados, de entender como é que essas dinâmicas se dão. O segundo ponto é, uma vez que a gente tenha melhor compreensão dessa dinâmica, da relação dela com o ambiente, né? Quais são aquelas espécies que têm maior potencial? Essa pesquisa, ela é fundamental, porque nós temos um arsenal de espécies tão grande. Se a gente não tiver essa capacidade de, através da ciência, fazer um processo de seleção, de foco em que espécies a gente vai começar a trabalhar, quais são aqueles grupos que são as mais competentes em restaurar ambientes degradados, né? Então, esse zoom em algumas espécies é muito importante. Como é que elas germinam? Como é que é o processo de crescimento dessas espécies? Como é que você produz uma muda? Como é que você planta? Como é que você combate as pragas? Como é que você lida com a questão toda de nutrição do solo? Quais são os desenhos de plantios? Você vai fazer um plantio em linha, você vai fazer um plantio com as árvores dispersas. Para que esse plantio vai se destinar? Nós podemos fazer um plantio voltado para madeireiros, para não madeireiros, apenas para outros fins, né, como os serviços ecossistêmicos. Então, a finalidade dessas florestas, ela tem uma relação muito forte em como você vai fazer esse plantio. Como você monitora? As tecnologias de monitoramento estão avançando numa velocidade absurda. Então, é muito interessante que um país que tem esse conhecimento, essa base tecnológica, consiga acoplar todo esse conhecimento, de certa forma, natural, com essa fronteira do conhecimento da inteligência artificial. Mas depois que você monitorou, a árvore cresceu, como é que você faz o manejo dessa floresta? Como é que você eventualmente vai usar algumas dessas árvores para produção madeireira? Que madeira? Para quê? Como essa madeira vai ser engenheirada? Ou seja, tem um caminho muito longo, muito interessante, mas, como eu disse, felizmente o Brasil tem já um lastro que coloca como talvez o país mais competitivo para navegar nesse mundo de grande escala da atividade da restauração. Obrigada, Roberto. E daí, adorei o conceito dessas 3 inteligências, né? Humana, natural e artificial. E daí eu queria puxar aqui toda a expertise que o Pedro tem em como financiar a ciência, a tecnologia, pensando nesses 3 conceitos agora, né? De inteligência humana, então, financiar a capacidade das pessoas, né? Então, bolsas, né, de financiamento de pesquisas, tudo, a própria pesquisa básica, mas também pensar em campos experimentais, que seria dar abertura para a própria natureza desenvolver essa inteligência natural, e também uma parte de tecnologia, de como financiar a parte tecnológica dessa inteligência aí artificial que está vindo aí grande, né, bem forte nos últimos anos vindo, né? Então, eu queria entender com você quais são as possibilidades que a gente vê de financiamento natural, humano
e também tecnológico. Por favor, Pedro. Muito bem. Em primeiro lugar, eu acho que o agronegócio brasileiro, ele hoje é competitivo e em grande parte, é o que sustenta a economia brasileira. E ele é baseado não só em recursos naturais, como água, sol, solo, mas ele é especialmente baseado em ciência. Quer dizer, se não fosse a iniciativa de Alisson Paulinelli de criar a Embrapa, e simultaneamente, quando ele criou a Embrapa, ele mandou ao exterior mais de uma centena de brasileiros para fazer doutoramento nas diversas áreas que afetavam o conhecimento agrícola no Brasil. A partir daí é que se desenvolveu no Brasil, no começo para a Embrapa e depois para uma série de entidades públicas e muitas privadas, algumas culturas se desenvolveram no Brasil que hoje são modelos tanto de tratamento ambiental como de sustentabilidade ambiental e econômica, né? Então, soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, para ficar em algum eucalipto, pinho, pinos, que já foram citados, são culturas que hoje são viáveis economicamente em larguíssima escala, porque usam os recursos naturais brasileiros, mas especialmente porque são baseados em ciência. Ciência que não é estática, e é dinâmica, porque as circunstâncias mudam, as pragas mudam, as condições ambientais mudam, a disponibilidade de água muda e assim por diante. Então, cada vez mais, a ciência é absolutamente central para a sobrevivência do agronegócio brasileiro, que, em grande parte, sustenta a economia brasileira hoje. Há um conceito equivocado de que commodities são sinônimos de produtos de baixa tecnologia. A soja, a despeito de ser uma commodity, é intrinsecamente muito densa em tecnologia, né? Na área de restauração, eu acho que coisa parecida deveria ser feita e eu ainda não a vejo sendo feita em grande escala. Então, a restauração florestal, por enquanto, é uma coisa quase artesanal, feita em pequena escala, com base em conhecimento não organizado, não estruturado, não fundamentado, não testado em larga escala. Então, para mim, os recursos que existem para ciência e tecnologia no Brasil deveriam ser usados também nesse setor de restauração florestal para viabilizar a criação de um negócio escalável, de um negócio que faça diferença na economia brasileira, no meio ambiente brasileiro, e no emprego de pessoas e na criação de novas culturas, muitas delas promissoras também do ponto de vista econômico. Para isso, o Brasil já tem, hoje, uma infraestrutura de financiamento a nível federal e a nível estadual muito forte. Quer dizer, há alguns anos, desde 2023, o FNDCT, que é a principal fonte de recursos para a ciência no Brasil, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, deixou de ser contingenciado por força de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, vetada pelo governo anterior, e esse veto foi derrubado basicamente por pressão da indústria e da comunidade científica. Isso fez com que existam hoje, a nível federal, recursos da ordem de 20 bilhões de reais por ano para financiar ciência e tecnologia, uma parte destinada à pesquisa acadêmica, mas uma parte grande, da ordem de 50% pelo menos, separado para financiar inovação industrial. Ao nível estadual, de São Paulo em particular, quer dizer, todos os estados têm hoje fundações de amparo à pesquisa. A maior, a mais forte delas é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que tem da ordem de 3 bilhões de reais disponível para aplicar também exclusivamente em ciência, tecnologia e inovação. Então, temos a demanda, porque o Brasil precisa da ciência, e temos a oferta, porque existem recursos disponíveis a nível federal e estadual. Que boa notícia, né? Então a gente já sabe os gargalos aqui, já sabe para onde
e temos que ir, né? A gente sabe que existem caminhos para isso. Então, eu queria agora puxar para o Bernardo. Bernardo, a gente foi citado o Pedro Brancaleon, a gente sabe que também o Ricardo Rodrigues já está há muito tempo nessa área de ciência, você também, aqui também, com inúmeros trabalhos voltados para a restauração. Como, então, agora agregar tudo isso e escolher um caminho para a gente traçar, né? A gente está vendo várias possibilidades. Então, eu queria saber de você se você acha possível a gente formalizar uma agregação aí entre ciência, tecnologia e financiamento que possa ajudar o Brasil a destravar, né? Como foi o exemplo da Embrapa, mas que não necessariamente precisa ser Embrapa agora, mas que seja um aglomerado de pessoas que estão na ponta ali da ciência da restauração para ajudar a destravar esses gargalos que a gente tem. Obrigado, Bruna. Definitivamente necessário e possível. E o bom é que já há muito trabalho nessa direção. Então, inclusive, o próprio Plano Nacional que gere o setor de restauração no Brasil, o Planaveg, ele tem originalmente 8 grandes estratégias, e quando ele foi relançado no ano passado como Plano de Ação 2025-2028, 4 dessas 8 foram priorizadas. A cadeia da restauração, naturalmente, todo o elemento de financiamento da restauração, a parte de inteligência espacial e monitoramento. A gente fica muito feliz que o IS está desenvolvendo essa parte de inteligência espacial junto com outros. Inclusive, no sábado, aqui nesse espaço, vai ser lançado o mapa de áreas prioritárias para a Amazônia, pelo Ministério do Meio Ambiente, que o IS produziu no âmbito, com parceiros no âmbito do Planaveg. A quarta estratégia priorizada é a estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É uma estratégia que acho que o principal papel que ela pode ter é agregar esforços hoje dispersos, mas também um papel de catalisá-los. Então, embora o Brasil tenha disponível, graças a esforços e lideranças como a do Pedro, volumes substanciais de recurso, às vezes esses recursos não chegam exatamente na ponta ou em setores estratégicos ou da melhor forma. E eu acho que no campo específico da restauração há uma necessidade da criação de programas com a ambição necessária que esse setor e que o Brasil pode ter. Eu acho que, de novo, há muita pesquisa. Você citou, impossível não citar, o professor Ricardo Rodrigues, meu grande mentor nesse tema, inúmeras outras iniciativas aqui na Amazônia, Embrapa Amazônia Oriental, doutora Joyce e vários outros com liderança extraordinária no tema, reconhecimento internacional, mas eu acho que a gente precisa, esses mesmos esforços precisam ganhar corpo e a gente precisa de outros esforços, talvez com um olhar um pouco sistêmico, que venha complementar a restauração ecológica ali na ponta, com esse olhar muito do que o Roberto trouxe sobre o uso da inteligência artificial, o uso de novas tecnologias de ponta, a revolução que foi na agricultura, a agricultura de precisão ao longo das últimas, principalmente da década passada, início dessa. Eu acho que o setor da restauração precisa de algo similar. Então, aqui no próprio IS, a gente tem desenvolvido, de novo, com vários parceiros, a ideia de um programa nessa linha. Uma oportunidade ímpar para o setor agora é que empresas diversas vêm investindo nesse setor, empresas que nascem entendendo o papel da ciência, nascem bebendo dessa ciência e que estão interessadas, como setor, em um ambiente pré-competitivo, em dar um impulso maior para isso. E aí, isso é fundamental por 2 motivos. Primeiro, porque até legitima o uso de algum desses recursos para inovação industrial, quando o próprio setor está se mobilizando e reconhecendo que é importante esse investimento em ciência na área. O outro é que restauração é um aprendizado também muito prático. A gente precisa testar, a gente precisa fazer e ter espaço para errar.
e às vezes dentro das empresas isso é mais limitado, né? Essas empresas talvez não tenham tanto espaço para errar dentro delas, mas em parceria com instituições de ciência e tecnologia, junto das empresas, a gente deve ter o poder de implementar grandes experimentos e redes experimentais de restauração que são tão necessárias para tudo isso. Obrigado. Deixa eu complementar. Complementando um pouco o que o Bernardo citou, eu acho que ocorreram nos últimos 15 anos dois processos simultâneos e paralelos. De um lado, houve um envelhecimento de grande parte das instituições de pesquisa e desenvolvimento oficiais, especialmente as federais. Os recursos financeiros escassearam ao longo dos últimos 15 anos, não houve, em geral, renovação de quadros. Muitas dessas entidades, por exemplo, são públicas e não fazem concursos há pelo menos 15 anos. Então, as instituições estão envelhecendo, os equipamentos, as instalações precisam urgentemente de uma revitalização. A própria Embrapa, infelizmente, não está mais nos seus tempos áureos. Ela pode e deve ser recuperada, mas isso exige um esforço imenso, inclusive de repensar a estrutura de governança da entidade. Então, enquanto isso acontece com as instituições de ciência e tecnologia públicas, por outro lado, começam a surgir no Brasil, nos últimos 15 anos, empresas que usam a ciência e a tecnologia como base para a sua implantação, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Science-based businesses, que é, do ponto de vista brasileiro, uma coisa nova. Algumas dessas empresas nascem como startups, spin-offs de atividades universitárias de pesquisa e desenvolvimento, às vezes spin-offs de grandes empresas que começam a investir em ciência e tecnologia, e aí há uma grande crise, e ela não consegue mais dar continuidade, as pessoas saem, criam a sua própria empresa e continuam essa aventura rumo a um futuro mais sólido, porque baseado em ciência. Então, você tem do lado empresarial crescentemente o número de empresas que reconhecem a ciência e o conhecimento como fundamentais para criar uma vantagem competitiva para os seus negócios. Então, se essas duas coisas andarem juntas, ou essas três coisas, primeiro, recursos disponíveis, segundo, infraestruturas públicas e privadas para se fazer ciência em si, revitalização, modernização dessas instituições, e a terceira perna seria a existência de demandantes desses serviços, de empresas criadas e muitas vezes geridas por cientistas que reconhecem ou que têm como ciência a base do seu sucesso. Então, este é o caminho virtuoso e esperemos que o Brasil vá por aí. Obrigada. Eu posso até passar para o Roberto, mas antes eu queria fazer um comentário que achei muito legal essas colocações, porque eu vejo que a ciência da restauração, em especial no Brasil, ela está muito nas entidades de pesquisa, na universidade, mas ela vem com essa vertente agora de estar dentro de negócios, também, como a gente vê essas últimas empresas trabalhando com restauração muito com base na ciência, mas eu acho que ela também foi muito desenvolvida nos últimos anos pela sociedade civil, por institutos de pesquisa sem fins, entidades sem fins lucrativos, que acabaram desenvolvendo essa pesquisa e apoiando, até mesmo de maneira filantrópica, o desenvolvimento dessa pesquisa focado para restauração. E eu vejo que talvez isso é um dos motivos que o Bernardo trouxe, que precisa ter o campo experimental. Então, a sociedade civil tem esse contato, né, com campos experimentais. Queria que o Roberto continuasse um pouquinho desse papo para a gente. Eu acho que a gente tem... O mundo da filantropia também está mudando muito rapidamente. O mundo da filantropia, ela tinha uma abordagem muito voltada para projetos, que é o que a gente chama do projetismo, de certa forma, que não se mostrou a maneira mais eficiente da filantropia atuar. Ela está migrando para um reconhecimento
de empreendimentos, de organizações, de sistemas, como a gente está falando aqui, da necessidade de você ter algum tipo de organização de todas essas frentes e que enderece um dos temas, né, que o Pedro colocou, que é governança, de alguma maneira, que articule, que crie esse ambiente para que esse desenvolvimento se faça. A filantropia está olhando esse tipo de atividade com muito bons olhos. Claro que ele não se descarta a importância dos projetos, mas a importância do apoio institucional a organizações, a movimentos, a iniciativas que sejam aglutinadoras de diferentes projetos, iniciativas que, de alguma maneira, cuidem de um portfólio de projetos com diferentes características. Isso está, de alguma maneira, surgindo como algo que a filantropia tem desejo de fazer. Mas, mais do que isso, acho que a filantropia tem também o desejo de se envolver no design, de como essas atividades serão feitas, conectando o mundo do recurso de doação com os recursos das empresas e com o desenho de políticas públicas. Vocês falaram algumas vezes do Planaveg. Para mim, pesquisa e desenvolvimento nessa área, sem que isso esteja completamente acoplado ao mundo das políticas públicas, acho que o Pedro já trouxe todos esses elementos, e a filantropia tem essa possibilidade de ser uma articuladora desse triângulo, o mundo do privado, o mundo do desenvolvimento tecnológico, o mundo das políticas públicas, e para mim, esse é o negócio que a gente tem que fazer com essa área. A restauração florestal, de escala, ela é altamente dependente desse triângulo, que é a associação, como a gente já falou aqui, das empresas que têm a sua base na ciência, da ciência em si e de políticas públicas. Então, a gente está caminhando para isso. Existem fronteiras. A mais conhecida é da pesquisa básica mesmo, como a gente já falou, a dinâmica ecológica, a própria mundo, né, da engenharia florestal, vamos dizer assim. Mas tem alguns desses elementos complementares. Esse campo, né, do mundo do referenciamento geoespacial, como essas culturas se posicionam, aonde, quais são os melhores locais. Essa é uma frente super importante. E aí a gente vai chegando, talvez, em alguns limites, que será que tem um papel, por exemplo, no monitoramento de segurança fundiária? Que tipo de tecnologia a gente pode utilizar para garantir que, por exemplo, restaurações naturais, que é um tipo de restauração muito importante. O Brasil tem talvez 30 milhões de hectares de florestas degradadas, com o potencial de serem restauradas naturalmente. Essa restauração natural ela vai demandar um tipo de tecnologia diferente da tecnologia que é como é que eu faço a semente e planto, papapá. Qual é essa tecnologia? O que eu posso fazer para proteger essas florestas, por exemplo, riscos de incêndio, etc. Mas a pesquisa e desenvolvimento pode entrar nesse jogo, no jogo do monitoramento ou tempo real, de como é que você reage rapidamente, por exemplo, a incêndios, porque a gente sabe que isso é uma coisa que vai continuar acontecendo, né? Como é que a gente relaciona toda a área da restauração natural ao mundo da resiliência em geral, né? A gente sabe da importância das florestas, por exemplo, para a preservação de sistemas viários. O que aconteceu mais recentemente no Rio Grande do Sul mostrou que se você tivesse remanescentes florestais, o desastre não teria sido tão grande. Como é que você monta florestas voltadas para esse tipo de atividade, digamos assim, serviço, né? Ou como a gente protege e faz com que os remanescentes cumpram esse papel. Essas fronteiras de conhecimento também me parece que são relevantes e que estão muito ligados ao bem comum, muito ligados a serviços que a sociedade inteira vai, de alguma forma, usufruir, entre outros, a própria agricultura,
né? O jogo da importância da biodiversidade, né? A gente fala muito da biodiversidade, mas é muito difícil tangibilizar a biodiversidade para quem não é do nosso mundo biológico, né? A gente gosta dela, mas essa relação da biodiversidade com a restauração, o quanto que a restauração potencializa a biodiversidade e vice-versa, né? O quanto uma biodiversidade no entorno potencializa a restauração, o quanto o jogo da biodiversidade e a sua conexão com captura de carbono, estoque de carbono, ou seja, tem fronteiras muito interessantes e a filantropia tem vontade, de alguma forma, de navegar nesses mundos que, como a gente está falando, vão muito além de projetos, né? Muito obrigada. Eu queria puxar um ponto que o Pedro tocou, falando que essa restauração que a gente faz ainda hoje, por mais que a gente já tenha um conhecimento agregado grande, aí, grandes nomes, mas ela ainda é muito artesanal. E eu acho que, por ser ainda de uma maneira artesanal, a gente tem um custo da restauração muito caro ainda. Então, eu queria saber como você enxerga o financiamento para a pesquisa, a inovação, se ela pode ajudar a gente a reduzir os custos da implementação da restauração. Porque a gente entende que talvez reduzindo os custos, a gente consiga ainda mais ganhar essa restauração em larga escala, né? Então, eu queria entender um pouquinho que essa parte econômica também da redução dos custos, além da biodiversidade, serviços ecossistêmicos, também tem uma certa importância para a gente destravar aí a restauração. A eficiência, sobrevivência do negócio é a definição do que é tecnologia. E é isso que se espera. E é razoável que o Estado brasileiro financie as primeiras etapas, né, de investigação, de definição das bases que permitam, num segundo momento, que isso se transforme numa atividade econômica legítima. É comum que toda essa parte inicial, né, de desbravamento do conhecimento, de estabelecimento das bases sobre os quais um novo negócio vai se assentar, seja financiado pelo Estado, porque, no fundo, isso é um bem comum, é um bem da sociedade, é uma espécie de um investimento pré-competitivo, que tradicionalmente em todo o mundo é bancado substancialmente pelo Estado brasileiro. E na restauração, a expectativa é que a mesma coisa aconteça. O Estado financie, sim, toda a etapa inicial desse processo de geração de conhecimento e de tecnologia, até que, uma vez estabelecidas minimamente as bases de um processo replicável, né, que aí sim os negócios passem a usar isso e se transformem em empresas de rentabilidade e com grande impacto social. Uma empresa paga impostos, gera empregos, no futuro, um manejo florestal pode gerar madeira certificada que será transformada em móveis ou exportada. Então, a geração de riquezas se dá, em geral, numa segunda etapa, depois de assentadas as bases mínimas de tecnologia. Agora, quando o conhecimento chegar a ponto dessa segunda etapa passar a existir, primeiro é importante que as empresas participem desse processo desde o início, porque elas têm que ser cúmplices, parceiras e, eventualmente, até investidoras marginais destas fases iniciais do processo de desenvolvimento de qualquer produto novo, de qualquer tecnologia nova. E depois tem a questão do ambiente de negócios brasileiro. Quer dizer, nós ainda temos algumas questões mais mal resolvidas no Brasil, né? Por exemplo, o registro de patentes ainda demora 4 ou 5 anos no Brasil, né? Por exemplo, a questão da legislação fundiária está num estado ainda primitivo no Brasil. O georreferenciamento que o Roberto se referiu é hoje mais uma exceção do que a regra, né? Então, nós temos um sistema de registro de propriedade antiquíssimo, claramente superado, fraudável, né? E que não dá segurança jurídica para grandes investidores
colocarem recursos nesses negócios. Então, coisas como patente, controle do genético, proteção do conhecimento básico no Brasil, segurança jurídica de uma maneira geral, inclusive segurança física, né? Quer dizer, o Brasil, infelizmente, tem uma estrutura, uma influência crescente do crime organizado que pode também afetar empreendimentos de base florestal no Brasil em algum momento, né? Então, ao mesmo tempo em que se criam as empresas, se envolve a tecnologia, o conhecimento, o Brasil também tem que investir na melhoria do ambiente de negócios para viabilizar empresas crescentes e rentáveis e competitivas no futuro. É difícil encerrar melhor do que isso. Da minha parte, só de novo agradecer a presença de vocês, grandes inspiradores e parceiros nessa trajetória. Muito obrigado. Bom, então, aqui queria novamente, né, em nome do IES, da Casa da Restauração, House of Restoration, aqui na Blue Zone, agradecer a participação desses dois grandes nomes, Pedro e Roberto, dois grandes apoiadores aí da ciência e tecnologia, e é claro aqui do Bernardo Strassburg, nosso cofundador do IES, que hoje é o host aqui da Casa da Restauração, e o pessoal que está acompanhando. Obrigada, gente.